Atenção, rádios parceiras, em 1 minuto, no ar, Jornada Esportiva. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Em Campinas, 2 da tarde, mais 32 minutos. Claudinei Corsi. Duas da tarde, mais 33 minutos, agora em Campinas. Olá, muito boa tarde a você. Ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, no nosso Facebook, no YouTube, no Rumble, no canal de áudio no app para Android e também no Radiosnet. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima tarde para você. E uma boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você também ligado com a gente através das ondas do bom e velho radinho no FM 102,5 e 98,5 da Rádio Essência FM, a frequência da vida, que agora também é a frequência do esporte, a frequência do futebol, com a equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva no seu rádio, no seu computador, no seu notebook, no seu celular. Hoje com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 3h30 da tarde, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e CRB. Essência! E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance. A narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira, as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol Interior. Por aqui nos canais Futebol Interior eu conto com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Pelos lados da Essência FM, a coordenação geral é do Gil Kleber, a técnica é do Lucas Boa Pessoa, a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church, que fica ali na Avenida do Ipiranga 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Essência! A frequência da vida! Essência! Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, especialmente a você, torcedor do Bugre, uma grande tarde de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM. Futebol Interior. Essência! Por aqui nós falamos sempre em nome de Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Com a gente também Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste
e Sorocaba. Com a gente, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você, do meu amigo Yutaka Shimozono. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Com a gente, Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos, nos supermercados Good Bom e também na rede Oba de Hortifruti. Ridger, comunicação integrada, do meu amigo Danilo Palma. Com a gente, Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça as delícias do Dadá pelo WhatsApp 3744-2121. Agora, 2 da tarde, mais 37 minutos. A bola rola, 3:30 da tarde. Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani e CRB correndo atrás da bola. 10ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. 2h37, a partir de agora eu vou começar a girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva, trazendo os primeiros e principais destaques. E o primeiro destaque é o destaque do Bugre, chegando com ele o garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante, já chegando com a escalação do Bugre. Quem vem lá, Felipe? Albert Cavalcante. Olá, Albert, boa tarde, seja muito bem-vindo. O Guarani já está definido, é o seu destaque. Boa tarde, Albert. Opa, legal. Boa tarde, Claudinei Corsi. A bancada verde e branca ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência 102,5 e 98,5. O Guarani, Claudinei Corsi, está definido e escalado para a partida daqui a pouco. Então vamos de primeira bater por torcedor aqui como joga o Bugre para pegar o CRB. Como vai ganhar o Bugre hoje, Albert Cavalcante? Nossa, Claudinei Corsi, que confiança, hein? Se não ganhar do CRB, vai ganhar de quem, Guarani Futebol Clube? Não, se não ganhar do CRB, vai ganhar de quem? Guarani Futebol Clube. Manda o Bugre que vai vencer aí hoje, Albert. Depois de toda a empolgação de Claudinei Corsi, o Guarani vem a campo do técnico Bruno Pivetti com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos e Lucão. No lugar de Mike, isso mesmo, no lugar de Mike, o lateral esquerdo, Diego Porfírio, entra no seu lugar. No meio campo, a dupla de Matheus, o Barbosa e o Bueno, o cérebro pensante, o Régio 78. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, Isaac e Derek. Só lembrando, que o Bruno Mendes ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e não está relacionado para a partida, Claudinei Corsi. Legal, e no time que vai perder hoje o CRB, qual é o destaque, hein, o Albert Cavalcante? Claudinei Corsi, hoje você está me deixando com medo, com toda essa confiança do Guarani contra o CRB. Eu repito, se não ganhar do CRB no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani Futebol Clube, vai ganhar de quem? Do 19º, com todo respeito ao CRB, mas a fase que vive o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro tem que vir no Brinco de Ouro para perder. Só me falta o Guarani aprontar e empatar ou perder para o CRB. Diz aí o destaque do Galo, da onde? É o Galo... Da onde? Alagoano, né? Da onde? Olhou pra mim, um aqui falou aqui, Alagoano, viu, Claudinei Corsi? E lembrando, que o Guarani nunca perdeu para o CRB aqui em Campinas, né? Todas as derrotas foram lá, tá vendo? Lá em Alagoas. Tá vendo? Então vamos lá, né? No último, vamos lá, o CRB promove nesse domingo o retorno dele. O Daniel Paulista, isso mesmo, o grande, o velho conhecido do Guarani. Ele deixou o clube em novembro, mas voltou 6 meses depois. Foi escolhido na semana passada para ser o substituto de Humberto Louser, também que passou pelo Guarani, demitido após uma série de 3 derrotas na Série B. O Daniel Paulista recebe o CRB na penúltima colocação, com apenas 5 pontos em 8 jogos e tenta iniciar a recuperação
contra o Guarani, Claudinei Corsi. Tá aí também o destaque do adversário do Bugre, o CRB. Daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, tem Guarani CRB, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E os canais Futebol Interior, a Rádio Essência FM, tem opinião. A opinião esta tarde é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você. A sua expectativa para Guarani CRB. Falei demais ou estou certo, Wagner Ferreira? Boa tarde. Boa tarde, Claudinei Corsi. Grande abraço a você, aos companheiros da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Felipe Marques e a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Olha, vocês estão cobertos de razão, não há o que discutir. Guarani é totalmente favorito, por vários aspectos, né? Primeiro que está na parte de cima da tabela, tem outros objetivos do que o próprio CRB que vem de resultados negativos. Então, eu faria apenas uma alteração nessa escalação, né, que o Qual seria ela, Bruno Wagner? Pivetti manda a campo hoje. Se ele quer um time ofensivo, o Guarani precisa vencer, joga dentro de casa, deixa o Isaac no banco, começa com o Bruninho. Nas demais posições não faço restrição nenhuma. É o time titular o que há de melhor para começar essa partida. Olha, não há o que discutir, tem que ganhar. Agora, você sabe que futebol como é que é, né? Vai que o CRB, pela escalação, vem aí no 3-5-2, jogando aí totalmente retrancado. E o Guarani, quando pega um time assim, não tem espaço para jogar para sua jogada. Então costuma complicar. Mas qualquer que seja o resultado, desde que com vitória, estará dentro dos planos do Guarani. Guarani que esteve lá em cima na tabela, mas com os resultados dessas rodadas que não ajudaram em nada, o Guarani já caiu para a 10ª colocação. E tem que voltar a ficar ali entre quarto e quinto lugar. Inclusive, vencendo hoje, não volta ao G4, né, Wagner? Não volta porque para ver como que é o campeonato, né? Tem gente na frente dele, né? Agora Exatamente. tem 10º lugar, não entra no G4. Porque o Mirassol já tem 19, está em 5º lugar. Exatamente. Então, é vitória ou vitória, Wagner Ferreira? Fecha comigo? Tá fechado, até fora do... O Albert tá meio lá, meio cá. Em off aqui eu chutei 3-0, não sei. Então, no mínimo, né? No mínimo 3-0, né? Desculpa falar, né? Mas assim, jogo é jogado e não vai pescado. Você tá mais pra lá do que pra cá, lógico, mais 3 partidas, né? Tivemos a chance de jogar contra com o presidente aqui, 3-0 no mínimo, entendeu? Contra a Chapecoense nós vimos o que aconteceu. Você ficar aí se embasbacando, mas não é, Claudinei Corsi. Eu penso assim, tem que ter todo o respeito, lógico, contra o adversário. Eu respeito a sua opinião, mas não concordo. Então tá bom. Isso é muito importante. 2 da tarde, mais 43 minutos, e ele vai transmitir a partir daqui todas as emoções, todos os gols do Guarani esta tarde no Brinco de Ouro da Princesa contra o CRB. Quem é ele, hein? Felipe Marques. Lucas de Souza. É o nosso família que tá narrando muito, hein? Narra de sexta, de sábado, de domingo. Não tem folga. Lucas, boa tarde, seja muito bem-vindo. A sua expectativa, fecha comigo e com o presidente ou não, Lucas de Souza? Boa tarde, Claudinei Corsi, a você ligado, conectado nos canais Futebol Interior, no Facebook, no Rumble do Futebol Interior, na Essência FM também. E é o seguinte, é no mínimo 4-0 pro Bugrão hoje, sem massacre. Boa. Se não ganhar do CRB, que é o penúltimo colocado, uma vitória apenas no campeonato, gente, 5 pontos ganhos. Não balança a cabeça não, viu, Albert? Tudo bem. Você tá sozinho, Albert. Tá reestreando hoje o Daniel você Paulista. Tá sozinho, Albert Cavalcante. Mas, gente, olhando, daqui a pouquinho o Albert vai passar a escalação do CRB na nossa ficha técnica. Gente, o CRB não tem time pra ganhar do Guarani no Brinco de Ouro. Com todo o respeito ao Galo Alagoano. E ainda com o Daniel Paulista. Não, gente, pode parar. Nós conhecemos o Daniel Paulista de outros carnavais. Então, é o seguinte, é no mínimo 4 hoje, sem massagem, vamos pra cima, porque o campeonato do Guarani, Claudinei Corsi, amigos, é na parte de cima da tabela. Essa posição 10ª que o Guarani se encontra, não é real. O Guarani precisa brigar na parte de cima e hoje é fundamental que o Guarani vença e vença bem. Agora, se empatar ou se perder, depois vocês aguentam, hein? Junto comigo vocês vão aguentar também. Mas eu torço que vença mesmo, que seja por 10, não tá por 20. Não. Mas assim, pelo você que tá o Guarani... muito desconfiado, Albert. Mas Você está muito descrente, Albert. Mas é lógico, né, Claudinei Corsi? Tivemos tá 3 chances. No Guarani, tivemos 3 chances para poder estar dentro do G4. Você né, não tá acreditando no Guarani. Albert, em cima do que você tá falando, rapidinho, Ney. Eu sei que o tempo é curto. Vamos. Bem rapidinho. Vamos. O Guarani teve 3 chances, 3 empates seguidos. O Guarani não vai vacilar toda hora no campeonato. Chega, Albert. Chega de vacilar, não pode mais vacilar. Vamos levar para o seguinte lado. Sim. O Guarani não perde há 3 jogos. Exatamente, está invicto. Tá invicto. Agora vem de 4 partidas
sem perder. Sim, Então sim. tá o negócio do copo, isso. meio cheio, meio vazio. Vamos olhar por esse lado. Exato. Mas é aquela, né, gente? 2 da tarde, mais 45 minutos, 2h46, aqui virou digital. Você pode e deve participar com a gente aqui. Você acha que dá Guarani ou não dá Guarani? Vai dar zebra, vai dar empate, vai dar CRB? Participe com a gente, manda a sua mensagem pelo Facebook, pelo nosso aplicativo no YouTube ou através do nosso WhatsApp 19 98989 3526 98989 3526 para você que está no rádio, para você que está no celular, no notebook, para você que está aí no seu laptop, mande a mensagem através do nosso Rumble, do nosso YouTube, do nosso... O que foi que vocês estão falando aí? Repita, como é? Onde está? Onde? Laptop. Não, hoje Notebook. Celular. Tá feliz. Rapaz, tomou muito Essa alegria vai contagiar o Guarani hoje. Tomou Tá muita certo? poti hoje. Então você pode participar e deve com a gente. 98989-3526. 98989-3526 é o nosso WhatsApp para você que está no FM 102,5 e 98,5. Mande a sua mensagem. Se quiser mandar um áudio de até 15, 20 segundos, pode mandar o áudio e a gente vai colocar aqui no ar da nossa jornada esportiva, tá certo? Ligados com você e vocês ligados com a gente aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM, a frequência da vida, que agora também é a frequência do esporte, com os canais Futebol Interior. Agora 2h47, rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí, manda sua mensagem, a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi.
da tarde, mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 3 da tarde. Às 3h30, a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani e CRB. Já Arthur Eugênio Matias participando aqui da nossa jornada esportiva. Ele que já está no Brinco de Ouro da Princesa, sintonizado no 102,5 da Essência FM, que agora também é a essência do esporte. Além de Guarani e CRB, hoje às 18 horas tem Londrina e Sport, fechando a 10ª rodada. Já tivemos Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo 0, Tombense também 0, Vitória 3, Ituano 0, Criciúma 3, Atlético de Goiás 0, Juventude 3, Avaí 2, ABC 0, Novo Horizontino 1, Mirassol 1, Ponte Preta 0, Vila Nova 3, Sampaio Correia 0. Na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 melhores no momento. Em primeiro, Vitória com 22, em segundo, o Vila Nova com 20, em terceiro, Novo Horizontino com 20, em quarto, Criciúma com 20 pontos. O Guarani agora aparece na 10ª colocação com 15 pontos ganhos. Olha a importância de uma vitória hoje, mesmo ganhando, o Bugre ainda não volta ao G4. Vai ficar encostadinho ali, mas não volta ao G4. Por isso, só a vitória interessa hoje para o Guarani. E não tem outro resultado, eu volto aqui, afirmo e repito. Não tem outro resultado que não a vitória contra a equipe do CRB. A Ponte Preta está na 15ª colocação. E na zona da degola, nós temos em 17º o Avaí com 8, em 18º Tombense com meia dúzia de pontos, em 19º CRB com 5 pontos e em 20º o ABC de Natal com 4 pontos apenas. Aí então a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora 2h52, agora sim a participação de Arthur Eugênio Matias aqui na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos chegar no final dos anos 60, início e meados dos anos 70. Aqui no futebol interior, vamos conversar, falar do jogador Herbie, meia atacante, que surgiu como um craque no final dos anos 60, jogando pelo CRB, time de coração de sua família. Aliás, daqui a pouco eu vou explicar por que o nome Herbie. Só aqui no futebol interior. Você que está me ouvindo, conhece alguém que chama Herbie, além do Herbie jogador? Então daqui a pouco você vai ficar surpreso, porque o Herbie foi batizado com esse nome. Mas falando da carreira, da história de Herbie, ele começou jogando, atuando no CRB. Destacou-se muito com 18, 19 anos, e o futebol das Alagoas não era um futebol de grande expressão. No Nordeste, expressão somente as equipes da Bahia e de Pernambuco. E Herbie, com a proximidade de Maceió com Recife, foi negociado com o Santa Cruz. E até os dias atuais, Herbie é apontado como um dos melhores jogadores da história do Santa Cruz, onde ele ficou de 1969 a 1975, conquistando vários títulos, jogando com craques do Santa Cruz, como Givanildo, como Luciano Sorriso, como Ramon e tantos outros cobras que desfilavam pelo Santa Cruz no início dos anos 1970. Mas acabou se destacando no Santa Cruz, teve propostas para ir para outras equipes e em 1975 chegou ao Guarani, trocado sabe por quem? Por Alfredo. Um outro meio-esquerda de destaque, Alfredo Perandini Júnior, loiro, cabelos esvoaçantes, que também fez muito sucesso com a camisa do Guarani e do Santa Cruz e que ainda hoje reside em Campinas. Mas no Guarani, o Herbie sentiu o peso de trocar o Nordeste pelo futebol do Sul, e aqui em Campinas, o Herbie não foi o mesmo Herbie do Santa Cruz. Ainda assim, fez grandes partidas com a camisa bugrina. Vamos lembrar um time do Guarani que teve Herbie como titular? 1975. Sidney Poli, Mauro, Amaral, Bezerra e Cláudio, Edinaldo, Alexandre Bueno e
e Herbe, Hamilton Rocha, Davi e Ziza. Este um time do Guarani que tinha Herbe como seu meia ponta de lança. Mesmo não tendo ido muito bem no Guarani, o sucesso do Herbe no futebol do Nordeste era tão grande que, rejeitado pelo Guarani, ele foi para um grande Palmeiras, para o Palmeiras que acabaria sendo campeão paulista em 1976, e apesar de Herbe não ter jogado no time campeão paulista de 76, ele atuou com vários jogadores que fizeram parte desse time do Palmeiras campeão paulista em 76, como Emerson Leão, Ademir da Guia, Ney, Edu Bala, Alfredo Mostarda, Eurico lateral direito e tantos outros. E Herbe jogou no Palmeiras. Do Palmeiras, já em final de carreira, acabou sendo negociado com o Comercial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época, o futebol do Mato Grosso não era essa várzea que é hoje, e ele teve destaque, jogando algumas temporadas no Comercial do Mato Grosso, onde acabou encerrando a carreira em 1981. E uma curiosidade, quando todos imaginavam que Herbe fosse retornar para o Nordeste, ele optou em ficar na região de Campinas. Fixou residência em Valinhos e reside até hoje, onde ele é comerciante, vende leite, tem empresas do ramo de laticínio, e Herbe mora hoje em Valinhos. Agora vocês querem saber por que da curiosidade do nome Herbe. Herbe Rocha do Nascimento nasceu em 9 de janeiro de 1949 na capital de Maceió. Filho de um pai fanático pelo CRB, o nome do Herbe era para ser CRB. O pai do Herbe quis homenagear o filho com o nome do seu time do coração. O Herbe chamaria CRB Rocha do Nascimento. Mas o cartorário, na hora de escrever o C, ele gravou E, por isso que ficou Herbe Rocha do Nascimento. Mas o nome do Herbe era para ser CRB Rocha do Nascimento. Essa ninguém sabe, só o futebol interior. E aqui eu contei pra você a história do meia ponta de lança Herbe, só aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Muito bem, tá então Arthur Eugênio Matias contando a história do jogador Herbe, né, que era para se chamar CRB. Que coisa incrível, hein? Imagine chamar CRB. Que coisa incrível. Tá aí, Arthur, muito obrigado pela participação aqui na nossa jornada esportiva. E continue com a gente aí, não saia do 102,5, hein? Arthur Eugênio no estádio Brinco de Ouro da Princesa, já dando eco agora, pessoal, se acostumando, levando o radinho pro estádio para curtir no FM da Rádio Essência 102,5 e também, às vezes, até pegando no 98,5 também. Também todo o Circuito das Águas e o sul de Minas curtindo a nossa jornada esportiva. Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre, Albert. No último treino do Guarani, o técnico Bruno Pivetti dividiu o grupo de jogadores para um trabalho de posicionamento e movimentação. No final, o treinador reforçou o trabalho de trocas de passes e finalizações. O Guarani entra em campo munido de uma ambição de peso, voltar a vencer depois de uma sequência de 3 empates. E o Guarani defende uma invencibilidade no Brinco de Ouro. O Guarani nunca foi derrotado pelo CRB jogando em Campinas. Foram 8 vitórias e um empate nas 9 partidas realizadas desde 1973, Claudinei Corsi. Legal, e mais um destaque pelos lados do CRB, Albert Cavalcante. O Daniel Paulista fez intervenções pontuais na escalação, até para dar um choque de gestão. O volante Juninho Valoura, por exemplo, era um dos homens de confiança do treinador do ano passado e volta ao time. Ele abriu uma disputa na lateral direita entre Matheus Ribeiro e Hereda. Para dar mais intensidade na equipe, Daniel Paulista escala o zagueiro Fábio Alemão. Já no ataque, sem Anselmo Ramon, ele que passou pelo Guarani em 2019, fez 18 partidas e marcou 2 gols, ficava a dúvida sobre o substituto. Pelas características, Everson seria a primeira opção, mas ele não tem tanta experiência na Série B e o Rômulo foi escolhido no ataque do CRB, Claudinei Costa. Ô, Wagner Ferreira, eu quero saber, e a torcida do Guarani quer saber também, Albert Cavalcante, primeiro antes do Wagner, o banco de suplentes do Guarani aí, Albert. Se caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco
banco de reservas: Pegorari, Valber, Ivan Varinho, Mike, Ian, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, João Vitor, Bruninho, Lucas Silva e Neilton. Ô Wagner Ferreira, esse banco aí tá de bom tamanho? Dá pra mexer? Dá pra mudar alguma coisa, caso o Guarani precise? Muito embora eu entenda que o time que vai entrar vai fazer 2, 3, 4-0 e não vai precisar mexer, a não ser pra descansar os jogadores e colocar alguém só pra fazer número, né? Ou então alguma Mas contusão, é um bom banco? né? É uma contusão, mas é um bom banco, Wagner? Ele tem várias opções, né? Pra defesa ele levou apenas de zagueiro o Valber, né? O Ian é lateral, se eu não tô enganado. É o Ian Tem um Avarinho, né? Também, né? Ainda. É o Avarinho que é opção ali para... É coringa, né? Como volante, talvez. É volante, é zagueiro, é lateral direito. Ele vai ter que ter opções em ataque. Se a coisa tiver difícil, né? Tiver que mexer no ataque. Não, mas aí não, Wagner, tá tranquilo. A análise, né? Pré-jogo é essa. Ele tem gente no banco para entrar. Não dizer que Neilton é uma solução. Porque toda vez que ele coloca o Neilton, ele coloca no lugar do Regis. Não tem nada a ver. Então o Neilton tem que ser entrar no lugar de Bruno José, talvez, por ali. Aí tem o João Vitor, que é atacante, tem o Lucas Silva e tem o Bruninho. O Bruninho, que aliás, eu disse aqui no começo, eu preferia ver o Juninho no lugar do Isaac, pelo menos para começar o jogo. Bruninho no lugar do Isaac. Mas é uma escolha do treinador. Vai que o Guarani faz uns 4-5, nós vamos ter que aplaudir, porque começou com uma escalação correta. Aí acertou, né, Wagner? Pois é. Lembrando que o Guarani tem o segundo melhor ataque do campeonato, né? São 15 gols. E na verdade, os dois vice-artilheiros, né? Isso ainda, por enquanto, são eles, Albert? Exatamente, né? Que é o Bruno Mendes, né? Com 4 gols e o Lewandowski com 4 gols. E o CRB tem o pior ataque. 4 gols em 8 jogos. Mas tem uma defesa que não é das piores. Tem time lá em cima. Por exemplo, o Atlético Goianiense, que parece que tomou 18 gols. E tá lá em cima da tabela. Então não é das piores, né, Wagner? A defesa não é das piores, mas o ataque é o pior do campeonato. 3-2 agora em Campinas, já 3:30, bola rola, Brincão de Ouro da Princesa, tem Guarani e CRB, que você vai conferir aqui na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Lembrando que hoje tem app da Dali, hein? Dali.app. Se você não entrou ainda, você entra, faça lá a sua inscrição e você poderá curtir, você que não está no brinco aí, poderá curtir com imagens e com a narração do Lucas de Souza. Dali.app, DALE.app. Entra lá, faça o seu cadastro e já baixa o aplicativo aí, você vai ficar prontinho para ver também o jogo com imagens e a narração do futebol interior. 3-3, a gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você
procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 6 minutos, 3 e 6. Abraçando aqui o Mário Júnior. Boa tarde, equipe top. Grande transmissão para todos. Abraços do amigo Mário Silva. O Charles Pereira, vamos Bugre, torcida em Guaxupé, Minas Gerais. Bugrão, torcida em Guaxupé, Minas Gerais. Grande abraço aí para toda a rapaziada de Guaxupé, Minas Gerais. Eita, estado bom da gota serena, hein? Ei, Guaxupé, Minas Gerais. Pãozinho de queijo, cafezinho. Que coisa de louco, hein? Quem mais aqui? O Flecha Verde está com a gente aqui, com o Guarani eternamente, desde 76. O Walter Zago, boa tarde. Guarani, será que ganha hoje? Olha, Walter, não tem outro resultado, viu? Tem que ganhar, porque se não ganhar do CRB, com todo respeito ao CRB, vai ganhar de quem? Jogando no brinco, contra o 19º colocado. Aí, filho, e ainda Daniel Paulista do outro lado, retranqueiro. Nelson Domingos, vamos lá, Bugrão, 3-1 hoje, tá? O Nelson também tá fechando comigo, com o Wagner e com o Lucas de Souza, menos com o Albert Cavalcante, que não está confiante numa vitória do Guarani esta tarde no Brinco de Ouro da Princesa. 3-7, Albert, Guarani confirmado. Definido. E a equipe do CRB? Escalada. Legal, então para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você vai conferir a ficha técnica completa aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Para Prone Alimentos, em 30 segundos, a ficha técnica completa para Guarani e CRB. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Bruno Pivetti vem escalado e definido assim. Tony, o goleiro, camisa número 25. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, o Alan Santos, o capitão, camisa número 12. E o Lucão, camisa número 13. Na lateral esquerda, Diego Porfírio, o camisa número 15. Os homens do meio-campo do Bugrão: Matheus Barbosa, o camisa número 5, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, o Regis, o camisa número 78. Os homens de frente do Bugrão: Bruno José, o 17, o Isaac, o 29, e o matador Derek, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão: Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Diego Porfírio. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis. Bruno José, Isaac e Derek. Caso o técnico Bruno Pivetti quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Pegorari, Valber, Ivan Vaurinho, Mike, Ian Henrique, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, João Vitor, Bruninho, Lucas Silva e Neilton Claudinei Corsi. Legal, o Guarani 9 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15 pontos ganhos, é o 10º colocado no momento. Marcou 14 gols e sofreu 8 na disciplina, 25 amarelos e nenhum vermelho. Como mandante, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Os artilheiros, Derek e Bruno Mendes, com 4 gols cada. O próximo jogo do Bugre, quarta-feira, dia 7 de junho, contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biagio Jorjão, em Novo Horizonte, às 19 horas. Futebol Interior. Ao remo,
E o CRB do técnico velho barra novo Daniel Paulista vem definido e escalado assim. Diogo Silva, o goleiro, camisa número 12. Com seus 3 zagueiros, hein? O CRB joga no 3-5-2. Fábio Alemão, camisa número 4. Anderson Conceição, capitão 14. E Simon, 23. Os alas do CRB, Matheus Ribeiro, camisa número 2, e Guilherme Romão, camisa número 6. Os homens do meio campo do CRB, Lucas Lima, camisa número 3, João Vitor, o 18, e o Juninho, camisa número 8. Lá na frente, no ataque, Renato, camisa número 11, e Rômulo, 77. Repeteco do CRB, Diogo Silva, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Simon, Matheus Ribeiro, Guilherme Romão, Lucas Lima, João Paulo, Juninho, Renato e Rômulo. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vitor Caetano, Gum, Rafael Longini, David Brown, Everson, Anderson Leite, Edmar, Christian Eto'o, Hereda, Riquelme e Falcão, Claudinei Corsi. É, o CRB, 8 jogos com 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas, como visitante, 4 jogos. 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 4 gols e sofreu 11. Na questão disciplinar, 24 cartões amarelos e 3 vermelhos. O artilheiro é ele, o Anselmo Ramon, com 2 gols. Próximo jogo do CRB, quarta-feira, também no dia 7 de junho, contra o Mirassol, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Arbitragem. É o trio paraibano, quem apita a partida de hoje. Afro Rocha de Carvalho Filho com seus auxiliares, Luiz Felipe Gonçalves Correia e Schumacher Marques Gomes. O quarto árbitro, Gustavo Holanda de Souza de São Paulo. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, 3 da tarde, mais 12 minutos em Campinas, 3:12. Você conferiu aí a ficha técnica completa para Guarani e CRB. A bola rola às 3:30 da tarde. Agora, 3 da tarde, mais 12 minutos. Eu vou ficando por aqui. Volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele já está assumindo o comando da jornada esportiva nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM 102,5, 98,5 e também na Dali.app, onde você tem as imagens com a narração do futebol interior, já com o som ao vivo aí do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele vem aí! Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que por enquanto não recebe praticamente nenhum público, né? Pouquíssimas pessoas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, para acompanhar daqui a pouquinho CRB e Guarani, Guarani e CRB. A equipe do Guarani vem de 3 jogos seguidos com empate, empatou o derby diante da Ponte, 1-1 fora de casa, empatou contra a Chapecoense, resultado muito lamentado, 3-3, porque o Guarani vencia pelo placar de 3-1, e na última rodada, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, mais um empate diante do Tombense. Presidente Wagner Ferreira, como eu falei no meu comentário inicial, né? Esses 3 empates, chegou o momento do Guarani parar de vacilar, parar de perder pontos e nesse jogo contra o CRB realmente começar a alavancar a sua trajetória na parte de cima da tabela. Pois é, Lucas, a pergunta que se fez durante toda esta semana foi qual o motivo pelo qual o Guarani no segundo tempo cai de produção e dá espaço para o seu adversário fazer o resultado. Então, muitas respostas, né? Por exemplo, que o time está em formação ainda, que o treinador chegou, já pegou o time naquela situação, até implantar a filosofia dele leva um certo tempo. Questionou-se também o preparo físico, mas chegamos à conclusão que a fisiologia do Guarani é muito competente. Então, o que seria então uma desmotivação em função de um placar construído no primeiro tempo? Então são 3 coisas ou 4 coisas que influenciaram o Guarani nesta campanha de 3 jogos com empates, com resultados negativos, né? Com empate não leva lugar a nenhum, não leva a nenhum lugar num campeonato competitivo como é esse da Série B. Então,
hoje, como a maioria aqui da bancada, entende que o Guarani tem que vencer e deve vencer. Não vou dizer com facilidade, porque o time vem retrancado no CRB. 3 zagueiros mais 5 no meio campo, a tendência de montar um ferrolho lá no campo de defesa do time do CRB. E né? nós já vimos que contra um time nessas circunstâncias, o Guarani tem dificuldade, não tem espaço para fazer o seu jogo. Então vai ser uma bola parada, vai ser um detalhe, um escanteio, uma cobrança de falta, um pênalti, é que vai definir. E evidentemente que à medida que a porteira for aberta, aí outros caminhos o Guarani poderá encontrar para fazer o seu placar mais elástico do que aqueles minguadinho 1-0, 1-1, 2-1. É isso aí. Muito bem, falou Wagner Ferreira, te mandar um grande abraço aqui pro André Luiz, o nosso repórter feliz, que manda aqui forte abraço ao grande narrador Lucas de Souza, um abraço a toda a bancada verde e branca. Tá bom, obrigado, grande André Luiz. Obrigado. Muito bem, você de ouvido ligado, dedinho cruzado aqui na nossa transmissão no YouTube, também no Facebook, também no Rumble do Futebol Interior. Você daqui a pouquinho vai acompanhar as imagens lá na Dali, hein? Se você não fez o seu cadastro no aplicativo Dali, é rapidinho. Coisa de menos de 1 minuto e meio, você faz o seu cadastro lá. Menos de quanto? É, menos de 1 minuto e meio, né? Então você vai lá, coloca seus dados rapidamente, o seu e-mail, cria uma senha para você poder acompanhar os jogos com imagem e a narração aqui sempre alegre, sempre pra frente no Futebol Interior. Fala, Claudinei Costa. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada ligada aqui através do Facebook. O César Augusto Bugre 4-0. O Antônio Martins, não precisa 4, 1-0 tá bom. O que vale são os 3 pontos. Não, hoje tem que golear, viu, Antônio Martins? Hoje tem que golear. O Jefferson Moraes, boa tarde, Claudinei Costa e toda a equipe do Futebol Interior. Hoje o Guarani engole o CRB. Talvez eles não encontrem nem o vestiário para sair de campo. Guarani 5-0. Ele diz aqui. Brincadeira, a galera tá animada, hein? E o Jefferson Moraes diz aqui: Prone Alimentos é top, viu? Opa! Não lembro mais. Você lembra mais? Não lembro mais. Mas você pode ir no Good Bom, viu, o Albert Cavalcante? No Good Bom, onde mais? No Fartura, Hortifruti, no Oba também e brevemente... Novidades aí? Não vou dar solta. Não tem autorização ainda pra falar. Ele tem que esperar, tem que aguardar a diretoria. Mas não assinou aquele papelzinho de confidencialidade? Acho que ainda não, né? Senão ele poderia ter falado. Senão ele poderia ter falado, né? Muito bem, daqui a pouquinho a bola rola pra Guarani, para a CRB. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão, participe da nossa jornada. Galera, vamos bater a meta em 50 likes até o fim da nossa transmissão. A audiência sempre muito grande aqui nas nossas plataformas. Somos uma plataforma omnichannel, estamos em todas as plataformas, na internet, estamos no Dial, na Rádio Essência FM para Campinas e região, também para o Circuito das Águas. É o Futebol Interior no Brasil e no mundo inteiro, levando o melhor das jornadas esportivas para você. Então, deixa o seu like no YouTube, também no Facebook, e se você está ouvindo a nossa transmissão pelo radinho, pelo bom e velho rádio, manda a mensagem pro nosso WhatsApp, DDD 19 989893526. Repetindo, DDD 19 989893526. Manda aquela mensagem esperta, fala: tô aqui ouvindo a transmissão pela Rádio Essência FM. Vai lá, Claudinei Costa. Depois falar no WhatsApp, tem aqui já a mensagem do Amaury Farias. Bugrino tá ligado com a gente aqui, mandando a sua mensagem no 9893526. Também o Paulo Marques com a gente aqui, mandou a sua mensagem aqui no WhatsApp. O Carlos Alberto Grego, não é Grigo não, é Grego. Não é nem Greco, é Grego. Não, Grego. Tá certo. Ele também é bugrino do Jardim Proença, mandou uma mensagem aqui, diz que o Guarani vai vencer, não importa o placar, o importante é que vença, ele está dizendo aqui, né? Em cima daquilo que a gente está falando aqui que tem que golear, né? Temos aí o som do vestiário do Guarani, já não, ainda não. Estamos ouvindo aí alguma coisa já diretamente eu acho lá do Brinco de Ouro. É o apronto final ali na saída do túnel do Guarani. Exatamente. Para você que já baixou o aplicativo Dali, daqui a pouquinho você acompanha com imagens e a transmissão e a narração do Futebol Interior. Eu acho essa iniciativa muito bacana, essa parceria sensacional. E lá na Colômbia, viu, Claudinei Costa e amigos, Sim. Tem um canal chamado Gol Caracol, que faz exatamente isso. É transmissão de rádio com imagens, né, do Campeonato Colombiano, lá das ligas sul-americanas, das quais os times colombianos fazem parte. É realmente uma iniciativa muito legal, é uma vanguarda, e falando em vanguarda, coisas que estão à frente do seu tempo, não tem como não indicar o Futebol Interior nessa. A gente teve acesso ao vestiário pelas redes sociais, acompanhamos aqui, e já observamos que o CRB vai jogar de branco, apesar de o seu primeiro uniforme ser um uniforme vermelho, mas vem com o uniforme branco, né, o que seria o uniforme número 2, justamente porque
talvez... Eu sei por quê. Por quê, Claudinei Corsi? Porque com o uniforme branco, eles já entram pedindo passe pro Guarani, entendeu? Pra que a goleada não seja muito acachapante. Eu ia dizer que é por uma questão do sol. Eu que também a luz ia do sol dizer. reflete. Mas hoje, Claudinei Corsi devia dar uma preleção, né? Pedindo passe pro Guarani e falar, ó, vamos devagar, vamos com calma. Você pensa dessa forma também, presidente? Eu vou levar o Claudinei Corsi pra dar uma preleção. Faz parte do folclore, né? Dizem que quando o time tá goleando o outro, aí para não ficar muito humilhante, né? Aí os caras conversam lá, chega, tá bom, 4-0, tá Vamos bom. tranquilo. Mas o uniforme branco por parte do CRB é uma questão do sol, né? Eu imagino eu. Cores, tá quente. cores escuras. Ô, né? Lucas de Souza, você tá duvidando do que eu falei? Não, imagina. De jeito nenhum. Aliás, eu corroborei com a sua fala no meu comentário. Pareceu, não apareceu. Não tem nada a ver. Eu vou duvidar de Claudinei Corsi? Tem mais, eles vão Quem entrar. sou eu na fila do pão? Cada jogador do CRB vai entrar com a bandeirinha branca. Muito Bandeira branca. Olha lá o som do Guarani. Tá tão com o som do Guarani? Vamos ouvir, aumenta aí, Felipe. Muito bem, aquela última corrente pra frente, aquela última reunião, daqui a pouquinho as equipes no gramado, você acompanhando daqui a pouco no aplicativo Dali, a transmissão de Guarani e CRB. O grande jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, 10ª rodada. Você vai acompanhar aqui comigo, Lucas de Souza, ao lado de Claudinei Corsi, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Felipe Samurai Marques, hein? O homem tá demais, é o nosso Samurai. Ele que vem no meio campo FI, ele que tá nas jornadas da Fonte, tá nas jornadas do Guarani. Tudo que tá relacionado à transmissão do futebol interior, Felipe Samurai Marques, que um dia vocês vão conhecer quem é. Exatamente, outra coisa, né? Ganhou, né? Um aumento significativo, né? Então, o homem tá trabalhando. Tá voando ali. Você viu o Camaro que ele comprou? Parabéns, viu? Terrenos que ele Exatamente. Ele ganhou um aumento significativo de serviço. Com certeza. Mas parabéns pelo Camaro, viu? Gostei. Parabéns lá pelo terreno comprado aqui em Hortolândia também. Tá demais o Felipe Marques. Brincadeira, o nosso Samurai. Equipes daqui a pouquinho entram no gramado, deixa a sua mensagem, participe da nossa transmissão, galera. Deixa o seu like, é muito importante que você deixe o like, porque assim você educa o algoritmo. O que é educar o algoritmo? É você mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Como é que você faz isso? Deixando seu like, compartilhando a nossa transmissão, compartilha no grupo dos bugrinos, compartilha lá no grupo da família, do condomínio, participe dessa jornada. Vale lembrar que no ano passado o Guarani, no Campeonato Brasileiro da Série B, não perdeu para o CRB. Empatou no primeiro turno 1-1 com gol de Leandro Vilela. Golaço. Belíssimo gol do Leandro Vilela. E no segundo turno, o gol de Richard Rios. Passe de quem? Edson Carioca. Edson Arantes Carioca. O Leandro Vilela é o mesmo que tá lá no Mirassol? Exatamente, entrou no segundo tempo. Reserva e entrou com 45 no segundo tempo. Entrou só pra ganhar o bicho. Entrou pra ganhar o bicho e dá uma assistência pro Richard Rios, que fez o gol, né? Tem uma ausência no time do CRB hoje que já foi nosso também. Lembra-se de Auremir? Auremir, verdade. Sim. Grande volante e tá com problema de contusão também. Não tá Muito bem, você agora conectado no Dali. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Futebol Interior. Eu sou Lucas de Souza e estou ao lado de grande equipe que daqui a pouquinho eu vou apresentar para você nesta 10ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Ao meu lado direito aqui nos estúdios do Futebol Interior, o presidente Wagner Ferreira. Boa tarde para você, Vagnão. Sua rápida expectativa, seu destaque para Guarani e CRB. Guarani favorito, né? Boa tarde a todos. Guarani favorito para vencer essa partida contra o CRB. Lembrando que quando um time vem retrancado, o Guarani encontra uma certa dificuldade. Mas pela escalação do Bruno Pivetti, é o que há de melhor do Guarani. Se não vencer hoje, vai vencer quando? E a única restrição que eu faço, na minha maneira de ver, é chamava de ponta esquerda, né? Entre Isaac e Bruninho, eu começaria com o Bruninho para ter um time mais ofensivo. Eu passo agora a bola para ele, nosso âncora Claudinei Corsi. Boa tarde para você, Claudinei. Muito boa tarde para você, mais uma vez, Lucas de Souza. Boa tarde aos amigos ligados aqui na Dali.app, o app da Dali com as imagens da equipe do futebol interior, confirmando os 4 melhores da classificação da Série B. Em primeiro, Vitória, segundo, Vila Nova, terceiro, Novo Horizontino, em quarto, Criciúma. O Guarani aparece na 10ª colocação, a Ponte Preta está na 15ª e na zona da degola temos Avaí, Tombense, CRB e ABC de Natal, Lucas. Muito bem, esse Claudinei Corsi à minha esquerda, o repórter, o menino de Valinhos Vinhedo e adjacências. Boa tarde pra você, Albert Cavalcante. Boa tarde, Lucas de Souza, e a você que nos acompanha pela Dali, hein? A última derrota em casa na Série B foi contra o Grêmio por 2-1 em agosto de 2022. Desde então, o Guarani conquistou 10 vitórias e um empate em seus domínios. E no retrospecto contra o CRB, o Guarani defende uma invencibilidade, né? Nunca perdeu para o time alagoano em Campinas, Lucas de Souza. Muito bem, você vai acompanhando as
imagens na Dali, vai acompanhando o nosso áudio também no Facebook, no YouTube e na rádio Essência FM, sendo executado o hino nacional brasileiro. Dá pra ouvir um pouquinho do hino nesse finalzinho aí, vamos dar uma respeitada no hino nacional brasileiro. Muito bem, você ouvindo o hino nacional brasileiro em seu final, daqui a pouquinho a bola rola para Guarani, para CRB, já falou lá com a televisão o Bruno Pivetti, já falou também o Daniel Paulista voltando, né, a assumir o CRB. E pelo que já foi informado aqui, daqui a pouquinho para você que tá na Dali, vamos acompanhar as escalações. Uma equipe defensiva, uma equipe que vem com 3 zagueiros, vem para se fechar diante do bravo Bugre Guerreiro. Guarani e CRB, CRB e Guarani. Guarani defendendo um tabu, hein? Nunca perdeu pro CRB jogando no Brinco de Ouro da Princesa. As imagens no aplicativo da Dali, vamos conhecer as feras do espetáculo, vamos conhecer aqueles que vão desfilar o seu futebol no gramado do Brinco de Ouro. Guarani e CRB. CRB e Guarani, Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo, jogão de bola pra você, válido pela 10ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Eu convido você que tá no YouTube, no Facebook, a curtir, compartilhar a nossa transmissão, e a você que tá na Dali também, deixa o seu comentário, deixa a sua interação também, diga da onde você está acompanhando a nossa transmissão, com narração mais ou menos do Pique de Rádio, e também com as imagens, né, totalmente de graça pra você que baixou o aplicativo da Dali e acompanha a nossa jornada esportiva. Guarani, CRB, CRB e Guarani, vamos daqui a pouco conhecer aí pra você na tela, daqui a pouquinho as escalações de CRB, as escalações de Guarani, para conhecermos as feras do espetáculo diretamente de Campinas. Guarani, CRB, CRB e Guarani, jogão de bola pra você, 10ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Série B, que tem mais alguns jogos, né, pra acontecer ainda nesta 10ª rodada, Claudinei Corsi. Tá na pedra aí os jogos desta 10ª rodada da Série B, os jogos de hoje. Na verdade, tem além de Guarani e CRB, para fechar a rodada, nós teremos Londrina e Sport. Já tivemos Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo 0, Tombense também 0. O Vitória venceu em casa o Ituano 3-0. E daqui a pouquinho a gente confirma os outros jogos. Muito bem, vamos para as escalações dos times. O Guarani do técnico Bruno Pivetti, escalado com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno Regis, Isaac, Bruno José e também o Derek. Passou bem rapidinho aí para você que tá acompanhando. Brincadeira, rapaz. Quase que matou aqui o narrador, mas não tem problema. A arbitragem do VAR, tá lá o Jean-Pierre Gonçalves Lima, o José Eduardo Causa e o Jailson Macedo Freitas, da Bahia. Vin Diesel? É, o Vin Diesel lá no VAR, hein? Que beleza. Vamos conhecer agora o time do CRB, mas antes tá aí na tela pra você a arbitragem, né, do Afro Rocha de Carvalho Filho, assistido pelo Luiz Felipe Gonçalves Correia, pelo Schumacher Marques Gomes, da Paraíba. O quarto árbitro é o senhor Wanderson Alves de Souza, lá de Minas Gerais. Tá aí de novo a escalação do Guarani: Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão, Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno Regis, Bruno José, Isaac e Derek. O técnico é o Bruno Pivetti. O time visitante, o time do técnico Daniel Paulista, velho conhecido do Guarani. Manda campo Diogo Silva, são 3 zagueiros: Simon, Anderson Conceição, Fábio Alemão, Lucas Lima, Juninho, João Paulo, Matheus Ribeiro e Guilherme Romão, Renato e Rômulo. Equipes perfiladas no gramado: Guarani de verde, equipe do CRB, camisa branca, faixa vermelha no peito. Belíssimo uniforme também do CRB, hein? Belo uniforme, é o uniforme número 2, já que o uniforme número 1 é o vermelho com a faixa branca. Você, torcedor de ouvido ligado, dedinho cruzado no futebol interior, no YouTube e no Facebook. Fala, Claudinho. Só complementando aqui os jogos que já aconteceram, né? Eu dizia, o Vitória venceu o Ituano 3-0, o Criciúma venceu o Atlético de Goiás 3-0, Juventude 3-2 no Avaí. Você vê que todos os times da casa vencendo, hein? O ABC perdeu para o Novo Horizontino por 1-0, o Mirassol venceu a Ponte Preta 1-0 e o Vila Nova venceu o Sampaio Correia 3-0. Então a maioria dos jogos aqui, se não total, os times da casa venceram. Então, Guarani, por favor, hein? Olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade. Tem que vencer, né? O time do Guarani, a gente já falou aqui mais de uma vez, todo respeito ao CRB, mas o Guarani tá em casa, diante do seu torcedor, joga em seu estádio, gramado novo, aquele tapete em Albert. Tem que vencer o jogo. Assim, né? Vamos ver aí que essa semana cheia, né? O Guarani, na época do Daniel Paulista, né? Quando estava no Guarani, a semana cheia era ruim, né? Quando não havia jogos. Aí o Guarani teve a semana passada 3 jogos, né? Pulando 3 jogos em uma semana. Vamos ver se agora, né? Com essa semana cheia, o Guarani volte a encontrar as vitórias, né?
Vai começar o jogo, vai começar o espetáculo, vai rolar no melão no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá aí a festa do torcedor, você acompanhando na Dália, para você também que está de ouvido ligado na Essência FM 98.5 para o Circuito nas Águas, 102,5 para Campinas e região. O árbitro da partida, o senhor Afro. É a primeira vez que eu vejo alguém chamando Afro. Você conhece alguém que chama Afro, presidente? Primeira vez também, assim que eu vi a escala, já fui tratar de conferir, né? O árbitro paraibano, 34 anos, ele é advogado, sabia? Brincadeira, hein? Advogado, tal de Afro. Rocha. É ele aí. Muito bem, Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio, equipe do CRB do lado esquerdo do seu rádio, do seu smartphone, do seu computador, do seu televisor. Trila, o apito, árbitro tá rolando, na verdade ele apitou para começar o jogo, mas acho que... protesto, é verdade. Protesto contra os atos racistas. É aquela história, sem... É o protesto contra a nova lei do esporte. Contra a nova lei do esporte, é verdade. Agora sim, Trila, o apito, árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão, curtindo a nossa transmissão em multiplataformas. É no rádio, é no aplicativo da Dália, com imagens ao vivo pra você e também na Rádio Essência FM. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita, desce a ladeira, vem com o Diogo Matheus. Engata a primeira, segunda, terceira marcha, chega na intermediária, para, pensa, olha, volta a jogada com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, cabeça erguida, toca de lado a pelota com Matheus Bueno, volta o lance com Alan Santos. Alan, capitão Santos, de perna esquerda, ele abre jogada na ponta esquerda com o Lucão dominou, vira o corpo, volta a jogada com Alan Santos no campo de defesa. Junto ao círculo central do gramado, ele domina, trabalha a jogada lá na ponta direita, ele tem Bruno José pra cima, marcação do Guilherme Romão, volta o lance com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa domina, solta a pelota com o Diogo Matheus dominou, tocou de lado, toque errado, mas o último toque foi do jogador do CRB, a bola bateu em cima do Juninho, portanto é lateral para o Guarani, ponta direita do campo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Trabalho de bola do Guarani, mais de 1 minuto de jogo, 1 minuto de jogo com o Guarani, com a posse da bola. O CRB não tocou na pelota ainda. Aí o Regis foi tentar o domínio, foi desarmado. Agora sim, pela primeira vez no jogo, o time do CRB pega essa bola, tenta partir em velocidade com o Renato, foi desarmado. A bola bateu, rebateu, Alan Santos se enrolou com o domínio, a bola ficou na metade do campo, Matheus Barbosa adiantou a pelota com o Derek domina, carrega na contramão, volta a jogada com o Matheus Bueno para Lucão dominou, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixa de lado a parada com o Isaac volta o lance com o Lucão de volta para Isaac, passa a metade do campo, invade a linha territorial do Galo Alagoano, tabela curta do Isaac com o Matheus Bueno, domina, troca passes, sem muita velocidade o Guarani por enquanto com a posse da bola, vai trocando passes com paciência, vai botando o time do CRB na roda, vai fazendo o time do CRB correr atrás da pelota. Matheus Barbosa tentou fazer a virada de jogo, foi pro chão, belo escorregão ali do Matheus Barbosa, dá sorte o time do Guarani porque a bola voltou com o Alan Santos, ele abre na ponta direita, boa bola para Bruno José encara a marcação ali do João Paulo, camisa 18, ele volta a jogada, volta o lance com o Alan Santos de perna direita, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, deixa colocando com volta o lance com o Alan Santos de perna direita, esticou para Bruno José, perde a jogada com o Guilherme Romão, aí o João Paulo tentou um toque curto de letra pro Guilherme Romão, a bola volta pro time do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Desce a ladeira do Guarani pela ponta direita, Diogo Matheus tentou achar o Bruno José no ponto futuro, chega a cobertura de Guilherme Romão, toca de cabeça, manda pela linha de lado, arremesso para o Guarani, já cobrado pelo Diogo Matheus, tem pressa, devolveu a jogada com o Bruno José, devolveu para Diogo Matheus, cruzamento, Derek ajeitou para Regis dentro da grande área, 2 em cima dele, ficou difícil, afasta a defesa do CRB. Teve a chance o Guarani com o Regis dentro da grande área, só que ele se enrolou, não sabia o que fazer, mas teve a chance o camisa 78 do Guarani, Alberti. É a força do Guarani pelo lado direito, ali o cruzamento do Diogo Matheus, junto ali com ele, né, com o Bruno José, o cruzamento da grande área, ali acabou, a bola ficou ali, né, pererecando na frente do Regis, que dominou, e ele ficou procurando o melhor jeito, ou eu toco ou eu chuto, ele não fez nenhuma nem outra, a zaga do CRB tirou, segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, CRB 0, a informação para Store Colchões. E nessa maneira, fala, Claudinei Corsi. No YouTube aqui, o Marco Antônio Pereira da Silva, lá em Roma, mandando a sua mensagem aqui. Espero que o Bugre jogue bem, porque a cidade de Campinas merece um time junto com os chamados grandes. A Ana Paula Piovesan mandando boa tarde aqui, dizendo hoje o Guarani tem obrigação de ganhar. Rapaziada participando aqui
através do YouTube, também já eu passo no Facebook, Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos deixar mensagem também lá na Dali. Dali app, você acompanhando com imagens ao vivo da nossa transmissão. Transmissão sempre alegre, transmissão sempre pra frente dos canais Futebol Interior. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da defesa do CRB. Todo mundo na boca do gol. Tô vendo daqui o Derek, tô vendo daqui também o Alan Santos. Os grandalhões do Guarani estão na grande área. Lembrando que contra o Tombense, uma jogada ensaiada de escanteio, nasceu o gol do Derek lá em Minas Gerais. Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Bugrão, o primeiro gol pra ser festa na tábua. Levantamento no meio da área, Lucão de cabeça, sobrou lá dentro, defendeu Diogo Silva, voltou pra Matheus Bueno, pra fora do gol. Diogo Silva, um milagre do arqueiro do CRB. O cruzamento do Diogo Matheus, o toque de cabeça do Lucão. Entrou fechando no segundo pau o Alan Santos, uma defesa sensacional do Diogo Silva, salvando a pátria do Galo Alagoano aí, Albertinho. Incrível Futebol Clube, após o escanteio pelo lado direito, venenoso do Diogo Matheus, o Lucão subiu no terceiro andar. Ali estava ele, hein? Apareceu o Alan Santos de carrinho, ali cara a cara com o goleirão Diego Silva, que fez a defesa. E que defesa do gol. Vai tomar a bola do Diogo Silva, que se recupera no lance. Quase o Diogo Silva entrega o ouro pro Derek, Albertinho. É a chamada aí, né? A famosa jogada apoiada, quase que ele apoiou, mas só que o Guarani foi brincar na frente dele, né? Aí não tem como. Fez a defesa e quando veio o CRB. Vem CRB, Matheus Ribeiro, cruzamento por baixo, Lucão tira, Diego Porfírio completa o serviço, dá uma puxeta, afasta pro lado. Isaac tentou sair jogando errado, a bola batida, rebatida, afasta Diego Porfírio. Tira do jeito que dá, rebote vai cair com o Derek, foi pro chão, falta nele. Opa! Falta do Simon em cima do Derek, um carrinho por baixo, atingiu camisa número 11 do Guarani. O jogo tá parado, Albertinho. O Derek quer puxar o contra-ataque, hein? Puxar o contra-ataque, mas ali ele recebeu a falta do Simon ali na linha, né? Perto da linha do meio campo, mas ali pra mim era pra cartão amarelo, hein? Ele deu uma travada por baixo, porém segue o jogo, Guarani 0, o CRB também 0, a informação para Iga atacado. E desce a ladeira, vem Bugrão pro campo de ataque, Bruno José sai da direita, vem pro centro, deixou com o Matheus Barbosa de primeira tentativa de passe com o Regis, passe errado. Vai pela linha de lado, lateral bola, campo de defesa do time do CRB pro lado esquerdo, canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Desce a ladeira, vem Bugrão pro campo de ataque na quarta zaga, Lucão. Lucão domina a cabeça erguida, para, pensa, olha, encara a marcação do camisa 77, o Romulo, ele volta a jogada com Alan Santos. Alan Santos na ponta direita, ele tem Diogo Matheus, domina, carrega no terreno, progride no gramado. Boa bola no fundo para Bruno José, encara a marcação do Anderson Conceição, descolou o lançamento no segundo pau, sobe a defesa, tira. Rebote voltou com o Diego Porfírio, 2 toques na bola, achou Isaac, de letra, tentativa de devolução. Tava bem colocado o Matheus Ribeiro, trava a jogada, tira. Tira, sai jogando com o Renato no campo de defesa, deixou a parada curta com o Lucas Lima, de primeira jogada com o João Paulo, troca passes, roda bem a bola o time do CRB na ponta direita. Rômulo domina, carrega na contramão, chega de ladrão, Isaac toma a pelota. A bola volta com o Matheus Bueno, daí para Matheus Barbosa, do lado dele tem Lionel Regis, domina junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, deixa a curta parada com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, mandou pro gol, mandou longe da meta do Diogo Silva, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do CRB, participação da galera nas redes sociais, Claudinei Costa. O Ayrton Roberto, ele diz aqui, pra cima Bugrão, Mandimbu da maior torcida do interior, Fúria Independente, sempre Paulínia e Campinas, Lucas. Que beleza, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, galera. Vamos deixar o like, vamos compartilhar a nossa transmissão. 50 likes, galera, até o fim da nossa jornada. Manda pra frente o goleirão Diogo Silva, a bola sobe, desce e vai cair na ponta direita. Antes que ela chegasse no Renato, tava lá o Lucão pra tocar de cabeça e girar. A bola fica na metade do campo com o Matheus Bueno, volta a jogada no campo de defesa com o Lucão. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani no ataque, cruzamento do Bruno José pro Isaac, pra defesa do Diogo Silva.
jogada do Bruno José pela ponta direita, levou no fundo como autêntico ponteiro, cruzou no segundo pau, Isaac Mandrake tocou de cabeça como manda o figurino, tocou de cabeça pro chão, mas estava esperto, o Diogo Silva fez a defesa no canto direito, Albertinho. Assim o repeteco, igual o gol contra a Chapecoense, né? Bruno José pelo lado direito, só que contra a Chapecoense ele cruzou na primeira trave, agora jogou na segunda trave, o Isaac chegou livre, leve e solto inteiro, porém com pouca força na cabeçada. Que chance perde o Guarani, a segunda chance o Guarani perde, segue no brinco de ouro, Guarani 0, CRB 0, a informação para Chimozono, Mega Sorte Loteria. Tô gostando do Guarani, Guarani vai pra cima, Guarani põe na roda o time do CRB, que desce lá pela ponta esquerda, lançamento longo buscando o Renato, afasta a defesa, rebote e volta, Matheus Bueno para de peito, Isaac Mandrake de chaleirinha, volta o lance do lado esquerdo, campo de defesa com Diego Porfírio pra cima do Matheus Ribeiro, volta a jogada com o Matheus Bueno, só o Guarani toca na bola, põe na roda, Guarani vai pra cima deles, Bugrão, bola solta na ponta direita, Diogo Matheus engata a primeira, segunda, terceira marcha, quero ver para agora, Diogo Matheus soltou pela meia, Matheus Barbosa tem espaço, pode armar o Sabugo, lindo passe para Isaac, pintou o gol pra fora do gol! Inacreditável o gol que perde Isaac Mandrake, descida boa, descida rápida do Guarani, o tapa do Diogo Matheus pro Matheus Barbosa, um passe primoroso pro Isaac, o Isaac... Ele a bola e o goleiro bateu mal, pegou na Joanete e jogou longe do gol do Diogo Silva, Albertinho. Bola trabalhada desde trás, né? Toques de primeira envolvendo a equipe do CRB. Ali o Matheus Barbosa, ele deu uma de Regis, né? Achou, entrando o Isaac pelo lado esquerdo. Ele tocou a bola, a feição do Isaac. Não se culpe o gramado, não se culpe a chuteira, sim o jogador. Ele mandou a bola por cima no gol, mas muito por cima. Depois o Bruno Pivetti, que é o culpado, que resultados não chegam, né, Lucas de Souza? Pois é, o Guarani bota na roda, o Guarani é soberano pra cima do CRB e desce de novo pela ponta direita, Diogo Matheus para Matheus Barbosa, ele volta a jogada com o Alan Santos, Wagner Figueira, 10 minutos e meio, primeira etapa, só dá Guarani no jogo. Só tem um time jogando, né, ataque contra defesa, até agora o goleiro Tony não viu se a bola é azul, se a bola é branca, não chegou a bola até lá, até ele ainda. O Guarani já criou 2, 3 chances para abrir o placar, por falta de capricho, essa última do Isaac, por exemplo, se fosse o Bruninho, acho que ele guardava essa. Passados 10 minutos, você já ouviu o toque da mesa digital de Felipe Marques. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo por enquanto. 0 para o Guarani, 0 para o CRB, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, placar ao vivo Futebol Interior. Ontem era para ter o jogo na Série B, a segunda divisão do Campeonato Paulista, entre Santa Cruzense e Tupã. Mas o jogo foi cancelado devido ao estado do Santa Cruzense estar vetado. Mas tivemos Fernandópolis 1, Penapolense 2, tivemos também Vossen 1, Tanabi também 1. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração na sua transmissão. Vem a equipe do CRB, bola solta na ponta direita, vem com o Renato, sai da direita, vem pro centro, não tem com quem jogar, volta o lance no campo de defesa, volta com o Simon. CRB todo atrás, só dá Guarani no jogo. Presidente, ia falar alguma coisa, presidente? Pois é, o Claudinei mencionou aí o jogo do Tupã. Tupã é o time para quem torce o José Arnaldo, nosso escorpião rei. Aniversário dele esta semana aqui, parabéns para ele. Muito bem, o Tupã que mudou toda a comunicação visual do clube, mudou o distintivo, enfim, é um clube interessante aí que joga a bezinha. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, Matheus Barbosa, que beleza, hein, Matheus Bueno? É o Matheus Bueno. O Matheus Bueno foi recuar a pelota, jogou direto pra linha de fundo, escanteio pros caras lá pela ponta direita, Albertinho. De graça, né? O CRB não tinha passado ali literalmente no meio campo, né? Com a bola trabalhada, ali saindo, tocando a bola, o Guarani tentando sair, né? A chamada jogada apoiada, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para os homens. Diga, Claudinho. Antes do escanteio, uma pergunta. O que faz aquele orelhão ali no gramado do Benfica? Galera que tá na Dali viu o orelhão por ali, rapaz. Sensacional. Escanteio pro time dos caras lá pela ponta direita. Vem pra cobrança Juninho, camisa número 8. É o homem da bola para dar atenção. Defesa bugrina. Vamos tirar essa, lançando, se vira Lucão. Sinal vermelho ligado. Vem levantamento no meio da área. Toque de cabeça, gaveta. Anderson Conceição. Gol do CRB. É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A
maior emoção do futebol no canal Futebol Interior, também na Essência FM. Anderson Conceição, camisa número 14 a dele. Levantamento do Juninho no meio da grande área, lá na marca penal. Anderson Conceição subiu mais que toda a defesa do Bugre, tocou firme de cabeça, a bola no canto direito de Tony, que nem pulou na bola. Bola no fundo do Barbante, na marca de 13 minutos da primeira etapa. Tá aberta a contagem no Brinco de Ouro, 1 para o CRB, 0 para o Guarani, que responde cruzamento, uma puxeta dentro da grande área do Derek. O jogo tá parado, marcado falta. É a Tony, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Aí o Juninho, né? No CRB não chegou nenhuma vez. A primeira vez que chegou, depois aí, numa lambança do Lucão com o Matheus Bueno, escanteio pelo lado direito. A bola jogada ali na zona do garrafão, né? Ali no segundo pau. Ali subiu livre, leve e solto o Anderson Conceição, que só teve o trabalho de escolher o canto e cabecear. Ali o Tony até pulou, mas nada pôde fazer, viu, Lucas de Souza? Agora, hein, no Brinco de Ouro da Princesa, o CRB vai vencendo o Guarani por 1-0. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Wagner Ferreira abre a contagem, o CRB, coisas do futebol, né? Não chegou uma vez, chegou por conta de um erro individual na saída de bola do Guarani. Eu avisei. E o gol do Juninho, 1-0 para os homens. Isso acontece no futebol. Realmente um time era ataque contra a defesa, primeira descida do CRB e 2 erros, né? Primeiro esse escanteio infantil aí cedido pelo Bueno, né? Pelo Matheus Bueno, bola dominada, foi tocar para trás, a bola saiu pela linha de fundo, na cobrança, aí a zaga não subiu com o Anderson e o goleiro também, para mim, atrasado na bola. Então, tá aí, estão aí os motivos pelos quais o Guarani tomou esse gol aí. 1-0 CRB. 1-0 para os homens, desce a ladeira o Guarani pela direita, marcado impedimento. Lucas, fala, Claudinei Costa. E aí é o tal negócio, né? Assunto aí pro Wagner Ferreira, deixa eu meter minha colher aí, é o seguinte, jogador tem 3 possibilidades, ou ele toca, primeiro ele tem que tocar para frente, em segundo para o lado e em último para trás. Quer dizer, os jogadores do Guarani fazem exatamente o contrário. Primeiro, eles tocam para trás. E dá no que deu. Regis, levantamento pro Derek, bola no campo de ataque do Bugrão, sai do gol, Diogo Silva, vai lá, Albertinho. Só lembrando, né, até em cima do que os amigos disseram, né, o Guarani teve 3 chances para abrir um placar. 2 com o Isaac, né, e uma com o Derek, quando ele foi apertar o goleiro Diogo Silva. E aí depois, numa bobagem, o Anderson Conceição subiu livre, leve e solto. Sozinho. Então, assim, é como eu disse antes do jogo, né, gente? Jogo é jogado e lambaria pescado. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lateral, bola pro Guarani pela ponta direita, vem pro manejo o Diogo Matheus, balança o esqueleto, deixou com Regis pra cima da marcação do Guilherme Romão, vai pro chão, o árbitro manda seguir, afasta Guilherme Romão, rebote e volta na ponta direita, Matheus Barbosa toca de cabeça pra ninguém, para o lance Renato mais atrás com o João Paulo, que de primeira virou lá na ponta direita com o Matheus Ribeiro, mas não chega na bola, é lateral pro Guarani, é o Guarani correndo atrás do prejuízo, tendo que subir a montanha, assim como foi contra a Chapecoense, mas tem jogo ainda, só 17 minutos na primeira etapa, desce a ladeira, vem pro grão, flechada neles Guarani, vem com o Matheus Barbosa deste lado da parada com o Lucão, domina, passa a metade do campo, perto ali do círculo central do gramado, volta a jogada com o Alan Santos, capitão Santos, 2 toques na bola, vira a jogada na ponta direita para o Matheus Barbosa, engata a primeira, segunda marcha, parte em velocidade, invade a linha territorial inimiga, vira da direita para a esquerda para Diego Porfírio, Diego Porfírio para Isaac, volta a jogada com o Matheus Bueno para Isaac, chamou a tabela curta com o Matheus Barbosa, bonita jogada ainda, Isaac, tomou um carrinho por baixo, foi pro chão, mas o toque foi na bola, retoma a posse de bola o time do CRB, parte em velocidade, olha o Renato, engatou a primeira, segunda, terceira marcha, foi pro chão na chegada do Matheus Bueno. E o árbitro não vai dar absolutamente nada, posse de bola em favor do Guarani no campo de defesa. Fala, Alberti. Só lembrando, né, o retrospecto geral são 20 jogos, né, com 8 vitórias do Guarani, 8 empates e 4 derrotas. 30 gols a favor e 23 gols contra, agora 24, né, e lembrando, né, que existe um tabu.
O CRB nunca venceu o Guarani do Brinco de Ouro da Princesa. Assim, né, vamos torcer aí que continue. Mas o placar está mostrando 1-0 para o CRB. Placar adverso. Exatamente, a informação para Café Canecão. Placar adverso, o Guarani sai atrás do marcador, corre atrás do prejuízo, mas tem jogo ainda. Vem com o Lucão no campo para Matheus Barbosa, volta a jogada com Alan Santos domina junto ao círculo central do gramado, abre bola lá na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada no meio com o Matheus Bueno, cabeça erguida na bola, pra cima da marcação do Juninho, soltou pra Derek de chaleirinha pra Regis, dominou, botou no terreno, mas o árbitro deu toque de mão. Toque de mão do Regis, jogo parado, falta marcada, Canais. Fala, eu tenho uma dúvida aqui, o tabu é feito pra ser quebrado ou pra ser mantido? Mantido, né? Bom, pra quem tem o tabu, depende do ponto de vista. Pra nós é mantido. Pois é, e o Guarani quebrou alguns tabus, né, no começo dessa Série B e agora vem quebrando outros de forma negativa. Mas tem jogo ainda. Sai jogando o CRB no campo de defesa, afasta do jeito que dá por ali o camisa número 4, o Fábio Alemão. A bola sobe, desce e cai pela ponta esquerda, pega no microfone, pode falar, Claudinei Corsi. Legal, mandar um abraço aqui pro doutor Sandro Nunes, ele põe aqui, me desculpe a cornetagem, mas estranho como o Tony foi para não pegar a bola. O Antônio Martins aqui, o time cria chances, não faz, daí recebe o castigo. Quem mais aqui? O Marcílio Gomes de Macedo, pra cá 3-2 Guarani, ele vai levar o segundo depois do segundo gol, vai reagir e vai virar pra 3-2, Lucas. Que beleza, hein? Tá animado aí já torcedor. tá até mais confiante do que eu, porque se tomar 2 do CRB, aí eu acho que não vira nunca. E tá amarelado o Lucas Lima, camisa número 33, o volante dos caras, Albertinho. É isso mesmo, Lucas Lima, né? Ele deu uma pegada em cima do Matheus Bueno, que estava ali no campo de defesa, de novo, né? Mais uma vez lá atrás, né? Pra tentar começar a jogada. Ali pegou, o Lucas Lima pegou por baixo, o amarelado, o camisa número 33 do CRB. A informação para Ridger, Comunicação Integrada. Desce a ladeira, vem Guarani, vem com o Matheus Barbosa, tenta o passe no meio, passe errado, tira Anderson Conceição, rebote e volta pela ponta esquerda, tenta puxar o contra-golpe pro time do CRB, lá na ponta canhota com o Rômulo, sai da esquerda, vem pro centro, perde a bola e tome contra-ataque do Bugrão. Matheus Barbosa dominou, girou 3 em cima dele, ficou difícil, volta o lance com o Matheus Bueno. Matheus Bueno na meia esquerda, intermediária, campo ofensivo, ponta canhota do campo, linha lateral dos técnicos. Diego Porfírio engatou a primeira, segunda marcha, avançou no terreno, se deixava embora, botou na frente, no meio de 2 marcadores, perde a posse da bola. Você ouviu o toque, 20 minutos e meio, primeira etapa de jogo, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais de Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Por enquanto, 1 para o CRB, gol marcado pelo Anderson Conceição, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, focalizando a Série B, a Bzinha do Campeonato Paulista, a segunda divisão. Hoje pela manhã, às 10 horas, tivemos Taquaritinga 3, Inter de Bebedouro 2, o jogo em Taquaritinga. E tivemos também a equipe da Francana vencendo 1-0 o América de São José do Rio Preto. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A ousadia, alegria, informação, descontração e emoção na sua transmissão. Desce o Bugrão pela ponta direita, vem com o Bruno José, dominou, vai passar o Diogo Matheus. Bruno José preferiu segurar, volta o lance com Regis. Regis domina, intermediária, campo ofensivo, ponta direita do campo, daí é para Matheus Barbosa na ponta direita para Diogo Matheus, junto ali na lateral do gramado, de perna esquerda, tentou o lançamento para Regis, aparece a cobertura do CRB, tira o perigo. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vem CRB pela ponta direita, Fábio Alemão, olha onde tá o zagueiro, abriu para Matheus Ribeiro, linha de fundo, atenção, cruzamento, bola perigosa, afasta Lucão, a bola sobe e desce, cai na intermediária, o toque no chão, a bola passou pelo Juninho, que foi pro chão, o árbitro manda seguir, não deu nada, volta o Guarani, retoma com o Regis, tocou na ponta direita para Derek, tome contra-ataque do Bugrão, são 3 contra 2, Derek segurou, recebeu, espera alguém se movimentar, abriu na ponta esquerda para Matheus Barbosa, o passe sai curto, consegue dar um tapinha na bola o Simon para evitar que ela chegasse no camisa 5 do Guarani, e o árbitro aproveita para o jogo para atendimento médico ao Juninho, Albert Cavalcante. É, o Juninho, que acusa ali, né, o dedo no olho, o famoso dedo no olho, né, ali o Regis, né, na dividida, com a saída de bola lá atrás. E vamos ver o lance aqui na Dali. Ali na dividida não foi nada, hein? Ele acertou, mas foi o sol, viu? Não foi o sol, foi o vento. Vamos ver por esse ângulo exatamente, aqui. Ó. Foi, não, ele acabou... Não, ali o Regis pulou, é verdade. Ele acabou olhando
olhando pra bola, pra mim foi um acidente de trabalho, também não foi nada, né? Mas o Guarani perde mais uma vez também, né? Na sequência, ali, mais uma chance de contra-ataque. Agora o Guarani precisa mais uma vez aí, né? Caprichar na jogada, lá vem o Bugre. E vem com o Regis pra Derek, tentou a devolução pro Regis, tira a defesa. Hein? A bola voltou pro time do Guarani, vem com o Derek no peito na raça, tenta pegar a posse da bola, afasta a defesa do CRB. A bola sobe, desce, cai no terreno, Isaac, bota a pelota no chão, chama de meu amor. Tentou jogar essa bola na meia com o Matheus Bueno tentou passe futuro, tira a defesa. A bola voltou pra Isaac pra Diego Porfírio, de chaleirinha, que bela jogada, Isaac, botou na frente, linha de fundo, atenção, Isaac tenta o cruzamento, a bola bate no Simon, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani, boa tabela, bela trama de Diego Porfírio junto com Isaac Mandrake, Albertinho. Porfírio e Isaac e Porfírio pelo lado esquerdo tentando fazer ali, né, fazer chover, ali o Isaac tentou o cruzamento, o camisa número 23, o Simon, esperto, mandou a bola pela linha de fundo, na verdade a bola acabou pegando nele, escanteio para o Bugrão pelo lado esquerdo, quem sabe agora Lucas de Souza, Regis na bola. Sabe na bola parada, vem pra cima o Guarani, capricha aí Regis, capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, com a grito do gol, levantamento no primeiro pau, afasta a defesa do CRB, a bola volta na intermediária com o Lucão domina, cabeça erguida, vai voltar essa bola, Diego Porfírio, volta tudo lá no Tony, Wagner Ferreira, 24 da primeira etapa e o jogo. Meu, agora ele tentou pela beirada do campo, ali pela direita, insistentemente, né, com o Diogo Matheus, até com o Bruno Calvo. Eu acho que a opção melhor seria aqui pelo lado esquerdo, hein, onde o Porfírio tem mais repertório do que do lado direito. Vamos jogar por aqui também, porque ele já provou aqui. Apesar que o Isaac não está fazendo uma boa dobra com o Porfírio, eu gostaria de ver o Bruninho jogando. Aliás, é exatamente isso. É cedo ainda, né? 24 minutos. Vamos deixar a bola rolar. Vamos deixar a bola rolar. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Em Guarani, desce no campo de defesa, Alan Santos domina a partir de velocidade, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Matheus Barbosa, daí para Isaac de primeira, volta o lance com o Lucão domina intermediária, campo ofensivo, soltou no comando para Regis de primeira, para Matheus Bueno para Regis, voltou para Matheus Bueno na ponta direita, para Bruno José, passe errado do Bueno não tá bem no jogo, hein? O Bueno não está bem no jogo, Albertinho. Não fale isso do Matheus Bueno, mas eu sou obrigado a concordar, hein? O que ele fez hoje, ele errou tudo. Lá e vem Guarani, no peito na raça, toma posse da bola, Isaac, cruzamento no segundo pau, espalma, Diogo Silva! Cruzamento do Isaac, a bola fechada, passa pelo Bruno José, Diogo Silva espalma, manda pela linha de fundo, escanteio pro Bugrão, Albertinho. Espetacular, Diogo Silva! Cruzamento do lado esquerdo, isso mesmo, procurando ali o Bruno José. Faltou ali, hein? Se ele calçasse em 45, ele faria o gol, mas ali estava, né? Diogo Silva, enganado pelo kick da bola, que nada, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito, segundo para o Guarani, pelo mesmo lado, Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus na bola, caprichou, levantou no primeiro pau, sobe, a defesa tira, rebote, voltou, Matheus Bueno, de primeira, tentou ajeitar pela meia direita para Regis, o Messi Caneca, de primeira, boa bola para Diogo Matheus, linha de fundo, cruzamento no meio, o toque de cabeça do Derek, não alcança o Derek, a bola saiu pelo lado esquerdo, voltou para Isaac, cruzamento no meio da área, brigou lá dentro, o ataque do Bugre, tira a defesa do CRB, voltou para Isaac, pressão total do Bugre, Isaac domina, traz por dentro, cruzamento, bola fechada, afasta a defesa do CRB, tira do jeito que dá o Fábio Alemão, rebote, volta pela meia direita, domina a parada ali o João Paulo, domina, protege, volta o lance, volta para Fábio Alemão, se salva, tira do jeito que dá o time do CRB, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Vem mais Guarani pela ponta esquerda, pressão total do Bugre, pra cima deles Guarani, eu quero flechada neles Bugrão, vem com Regis, domina, volta a jogada, volta no meio do campo com Lucão, camisa número 3, quarto zagueiro do time do Bugre, abre na meia direita pra Matheus Barbosa junto ao círculo central do gramado, volta o lance com Lucão domina, cabeça erguida, soltou pela meia esquerda com Regis, Messi Careca domina, chama alguém pra jogar, e tem que se movimentar, quem se movimenta tem preferência, presidente. Se ele é o armador, ele procura um espaço, não acha, volta pro zagueiro que tem que armar a jogada, então o que estão fazendo os meias do Guarani? Pois é, rapaz, tem que se aproximar mais.
mais. Alô, Matheus Bueno. Alô, Matheus Barbosa. Alô, dupla de Matheus. O jogo começou e já tem 27,5. 1-0 pros caras. Alan Santos tenta o toque no comando de ataque. Foi desarmado. Tem uma parede branca e vermelha ali no campo de ataque do Guarani. Aí fica difícil. Volta o time dos caras, Juninho. Boa bola na ponta canhota pra Guilherme Romão. Tem espaço, dominou, chamou pra dançar. Bruno José ficou no chão. Camisa 17 do Bugre. Guilherme Romão avançou perigosamente e tenta o toque no Rômulo. Matheus Bueno. Volta a jogada. Sai jogando, Matheus Bueno. Solta essa bola, Matheus Bueno. Perdeu. Guilherme Romão tomou. Invadiu a área. Tentou chutar. Foi desarmado. Voltou pra ele. A bola dividida. Se sair em linha de fundo, é tiro esquinado, mas saiu pela lateral. Lateral, bola em favor do CRB, quase na linha de fundo. E é o seguinte, hein? Matheus Bueno é a segunda que ele quer prender, a segunda que ele quer sair jogando com classe. Tá no campo de defesa, meu amigo. Bola pro mato que joga de campeonato, Albertinho. Quando está caído, né? Ali está pedindo uma falta, né? Todo esse lance aí do CRB em cima dele, mais uma vez, essa tranquilidade do Matheus Bueno é até legal. Mas tem horas, ele já fez uma caca, né? Acabou cedendo o escanteio para o time do CRB. Tira essa bola para qualquer outro lado. Agora ele dá o famoso migué, né? Porque ele perdeu a bola, mais uma vez uma chance pro CRB. Outro escanteio, ó, segundo escanteio pro CRB do lado direito, lateral, né, no caso. Lateral na linha de quando fundo. vem os homens. E vem os homens, Juninho, tenta o tapa de primeira, Diego Porfírio. A sorte do Guarani é que esse time do CRB é limitado, porque eu vou te contar. 1-0 pros limitados, Mas né? tá 1-0 pros homens. E vem Guarani lá na ponta direita, Regis, botou pra correr, Bruno José na velocidade. Ele engata a primeira, segunda, terceira marcha, vai encarar a marcação do Guilherme Romão. Sou mais você, Bruno José, no X1, um pra lá, dois pra cá, bateu cruzado na rede pelo lado de fora. Tiro de meta em favor do CRB, Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ô, Lucas. Fala, Albertinho. O Daniel Paulista, né, quando demitido do Guarani, era o técnico mais longevo entre os clubes da Série B do Brasileiro. O Daniel Paulista ficou quase um ano no comando do Guarani. Anunciado no fim de maio de 2021, fez 58 jogos pelo Guarani. Se tornou um dos treinadores com mais partidas pela equipe nos últimos 10 anos. Passou Humberto Loser com 54 em 2018 e ficou empatado com Oswaldo Alvarez, que também fez 58 partidas. Foram 22 vitórias, 18 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 48,2%. Essa é a informação para Restaurante do Dadá. 30 minutos passados deste primeiro tempo, você ouviu o toque da mesa do Felipe Marques. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro é o palco do espetáculo. Por enquanto, 1-0 para os homens, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, focalizando agora a Série A do Campeonato Brasileiro. Já temos bola rolando para Grêmio e São Paulo, Fluminense e RB Bragantino. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Essência FM, a frequência da vida, também a frequência da bola aqui nos canais Futebol Interior. E quem joga a bola é o Guarani, Regis. Bonita tabela com Isaac. Isaac, entrada da área, abriu na ponta esquerda. Diego Porfírio cruzou por baixo. Cruze errado. Fábio Alemão domina. Se enrola na saída de bola. Dá certo o lance, Juninho. Retoma, repara. A jogada sai na ponta direita. Sai com o João Paulo. João Paulo volta a jogada com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro pressionado. Toca pra frente, a bola batendo no Porfírio. Sai pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do CRB. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, 31,5 da primeira etapa e o jogo. Foi só pedir mais bola aqui pela esquerda com o Porfírio, já me faz duas jogadas seguidas aí de maneira negativa. É tal negócio, né? O CRB tira todos os espaços do Guarani, então é uma troca de passe e precisa de alguém que tenha habilidade para quebrar essa primeira linha de defesa de marcação do time do CRB. Seria o Bruninho, né? Exatamente. Se ficar nessa... E olha a saída de bola errada no CRB, mandou pra cima, desceu concessão, sobrou no André, que bateu, tem desvio, gaveta!
emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Derek, camisa número 11, a dele. Vai sair jogando? Tá bom, pode sair jogando aí, CRB, não tem problema não. Bruno José toma posse da bola. O Anderson Conceição foi tirar, mandou essa bola lá em cima. A bola caiu nos pés de quem sabe. Derek dominou com categoria, invadiu a grande área, mandou o sarrafo. A bola desvia na zaga, mata o Diogo Silva e vai pro fundo do barbante. Derek, camisa número 11, é bola na rede. Não adianta reclamar não, viu, CRB? É bola na rede. Cai na rede, é gol do Bugrão no brinco de ouro da princesa. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Derek, Guarani 1 também para a equipe do CRB, Diogo Silva. Essa aí não deu pra você, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol. Primeiro eu vou ver o VAR, né? Ali quando o árbitro vai no VAR, ele vai no VAR. Houve alguma chance, né, de toque de mão na jogada, porque o Simon achou ali, né, na cabeça de área, o Anderson Conceição. Na hora que houve, né, o estouro pra cima, ali o Bruno José foi dividido com ele, é verdade. Quando a bola deu o famoso kick na frente do jogador, ali o Simon, cabeça do Bruno José. O Simon bateu, né? Chutou a bola. O Anderson Conceição chutou a bola em direção ao Bruno José. Agora está na dúvida, pegou na mão ou pegou na cabeça. O Bruno José, inclusive, fecha o olho. Exatamente. Ele fecha o olho, porque a bola bate na cabeça dele. Exatamente, ele estava com os olhos fechados e com os braços abertos, Lucas de Souza. Agora fica a dúvida, se foi assistência do Bruno José ou se foi mão do Bruno José. Agora ali, né, o árbitro está ali, né, consultando o VAR. Tomara que ele esteja vendo a mesma coisa que a gente, né? Mas caso não for, vamos ver que ele vai decidir. Vamos ver. Ele mostrou, ele deu VAR e marcou a mão. Ele invalidou o gol. Meu Deus do céu, Lewanderick, tiraram o gol do Lewanderick. Gente, aonde que foi mão isso aí? Até agora eu não consegui enxergar. Agora fala pra mim, não. A mão pra mim seria o seguinte. Mão seria se ele estivesse ali, entrado no lance com o bração. Mas lógico, só um tiro de meta, entre aspas, batido na sua direção. Aonde pegar, pegou ali, vai mostrando ali o árbitro, né? Afro Rocha de Carvalho, filho da Paraíba, vai mostrando que Jean-Pierre Gonçalves Lima, de Rio Grande do Sul, marcou mão. Então, mão, impugnado o gol, segue o jogo. Guarani 0, CRB 1, a informação para Mistral Norte Sul Patriani. E aí, presidente, anularam o gol do Derek. Toda a narração para absolutamente nada. Agora é um lance. Cá entre nós aqui, gente, interpretação. Porque nós não conseguimos ver o toque do Bruno José. Chamou para o monitor. Será que o monitor foi tão esclarecedor assim? A ponto dele, né, com convicção, chegou lá e anulou o gol do Guarani? Então, fica aí a dúvida, e por conta do VAR, então, e vamos subir a ladeira novamente, pra cima, Guarani, tem tempo ainda, só o primeiro tempo de jogo, vem os caras, Juninho toca no ponto futuro, buscando o Renato, impedimento marcado, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani no campo de ataque, tentativa de passe no meio, o desvio da zaga vai sobrar de graça com o Diogo Silva, 35-36 da primeira etapa, 1-0 para a equipe do CRB. Vai lá, presidente. Interessante é que os jogadores do CRB só reclamaram do toque à medida que aconteceu o gol. No momento do toque, ninguém reclamou nada. Pois é. Ficou a dúvida aí. Fica a dúvida, questão de interpretação, enfim, né? E o VAR de novo, né? Em algum lance do Guarani, quem acaba prejudicado nessa é o time do Bugre, que desce pela ponta direita, Matheus Barbosa tenta o passe, a bola bate na marcação. Vai lá, Albertinho. Eu também tenho meu ponto de vista, viu? Um tirambaço, né? Que ali o Anderson Conceição, no desespero, acabou chutando. Não tem como você tirar o braço, ou a cabeça, a cara do caminho. Diferentemente, se a bola estivesse ali na altura, na meia altura, na dividida dos jogadores, sim, você levantar com a mão. Você faz o movimento pra bater essa bola no braço, né? O Bruno José ele foi pra cima pra dar o bote, a bola tinha quicado. E ali o Anderson Conceição, no desespero, chutou. Ali, pra mim, foi bola na mão. Não foi mão na bola. Se foi a marcação, seria bola na mão. Vem a equipe do CRB, sai no campo de defesa pressionada, saída de bola do Galo Alagoano. Ó, o Diogo Silva tá doidinho pra entregar. Chegou ali, 2 em cima dele, ele manda pra frente. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. E vem Guarani, vamos lá, vamos subir a ladeira de novo. Vem com o Diogo Matheus, bota na frente, vem levantamento no primeiro pau. Anderson Conceição tira, a bola sobe e desce, toca de cabeça do Juninho, mais atrás com o Lucas Lima, tirou errado. Matheus Barbosa botou o Guarani no ataque de novo. Aí o Derek dominou contra tudo e contra todos, botou na frente, dá certo o lance no pé de ferro, linha de fundo. Encara a marcação do Simon, puxa pra canhota, cruzou com carinho, bola no segundo pau, afasta, a defesa tira Fábio Alemão. Completa o serviço, manda do jeito que dá, manda pra frente João Paulo. A bola sobe e desce, cai na metade do campo, tentou proteger o Rômulo, volta o Guarani. Matheus Barbosa, recuo curto, Lucão, a para de cabeça, volta com o Matheus Barbosa, agora sim, a bola no chão, bota a pelota no gramado, chama a gordinha de meu amor, deixa mais atrás com o Alan Santos pra Lucão, boa bola boa pra Diego Porfírio, fatiou no segundo pau, levantamento, sobe, Anderson Conceição tira. CRB tem 3 zagueiros, gente. Não dá pra ficar mandando essa bola dentro da grande área toda hora, não. Tem que trocar essa bola por dentro, tem que tocar rápido. É com bola no chão que o Guarani vai chegar no empate. Diogo Matheus na ponta direita pra Bruno José. Volta o lance com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa pra Regis de primeira pra Matheus Bueno. Tem espaço. Matheus Bueno dominou, espera alguém se movimentar. Já se fechou todo o CRB. Regis achou bom passe dentro da grande área pro Derek. Sobe, a defesa tira. Rebote voltou na ponta direita. O Guarani é todo pressão. Matheus Barbosa pra Bruno José. Cruzamento por baixo. Bate no Derek. Afasta a defesa do CRB. É pressão total, pressão no tubo do Guarani pra cima do Galo Alagoano, Albertinho. O Guarani tá com 67% de posse de bola contra 33% do CRB pelo lado direito. Alongaram o campo, é isso mesmo. Pelo lado direito, Bruno José fez o cruzamento, vai insistindo pelo lado. Ali tinham 3 jogadores do CRB, porém a bola foi cortada, fatiada por baixo. Ali a bola pegou no lado ao contrário do pé do Derek. Se ele estivesse bem posicionado mesmo, Lucas de Souza, poderia ser um empate do Guarani. A informação para a Iga Atacado. E vem Guarani, vem com Alan Santos, bola da direita para a esquerda, intermediária, campo ofensivo. Lucão, tabela curta com Isaac, o Mandrake, ainda Lucão, linha lateral dos técnicos, ponta esquerda do campo. Lucão volta jogando com Isaac. Isaac gira a pelota na metade do campo com o Matheus Bueno. Engatou a primeira e segunda marcha. Olho pra frente, cabeça erguida. Boa bola na ponta direita para Bruno José. Olhou pra dentro da grande área, tá longe ainda da grande área. Deixou curtinha a jogada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus tem tudo, toque, a bola bate no Guilherme Romão, vai fora. Lateral, bola em favor do Guarani. Guarani insiste no campo de ataque, o CRB se defende. Diogo Matheus, tabela curta com Bruno José. Volta a jogada com o Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do camisa número 18, João Paulo. Ainda o Guarani. Boa tabela, Bruno José com o Diogo Matheus. Linda jogada. Um pra lá, 2 pra cá. Cruzamento por baixo. Tira a defesa do CRB. Opa! E agora estão pedindo um toque de mão no jogador do CRB. Exatamente. Ali, né? O Diogo Matheus fez toda a jogada pelo lado direito, invadiu a grande área. E ali no carrinho, né? Os jogadores ali do CRB entraram no carrinho, mas pra mim pegou na mão do jogador do CRB. Será que ele não vai nem olhar, nem esperar o VAR, Lucas de Souza? Pois é, rapaz. O Diogo Matheus espera. Exatamente, que pra mim foi... E o árbitro autoriza. Pelo amor de Deus. Enfim, né? Vem Guarani, vem com Bruno José. Guarani tem que se preocupar em jogar. Bruno José gira de um lado pro outro, tira, a defesa afasta, Guilherme Romão. Rebote voltou pela meia direita, Lucão deixou de lado a jogada com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa pra Diogo Matheus. Boa bola no ponto futuro, linha de fundo, atenção, cruzamento, a bola vem alto no segundo pau, sobe, a defesa tira do jeito que dá por ali o Renato. Voltou, domina a parada, Matheus Bueno volta, jogada no campo de defesa, volta na intermediária, volta no meio campo com o Lucão. Lucão de novo com Matheus Bueno pra cima da marcação, tabela curta com Isaac, volta a jogada com Matheus Bueno tenta o passe errado. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Aí, Lucas, e aí, Albertinho? Você que acompanha pela Dali, né? Acabou de ver o lance aí. Pra mim, hein? Pra mim foi pênalti. Seria o mesmo critério que houve com o Bruno José. Você que viu, viu o lance na Dália, você que está nos ouvindo pela Rádio Essência FM, ali o carrinho ali, chegou ali meio loucão ali, o jogador do CRB, acabou acertando o braço dele. Pra mim, seria pênalti. Tive a mesma impressão. E aí, presidente? Não ficou bem claro, não. Pra mim ficou um lance meio duvidoso. Muito rápido o lance, a TV até nem se preocupou muito em reprisar várias vezes o lance. Então, jogada normal. Olha, segue a vida, segue o jogo. E vem Guarani, Bruno José volta, jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto.
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Guarani no ataque, Regis dominou, botou pra Lucão, tira a defesa, afasta Juninho, completa o serviço, manda pra frente lá o João Paulo. A bola sobe e desce, cai na metade do campo, toque do Alan Santos, o Lucão virou atacante, não quer nem saber, todo no campo de defesa, o CRB. Matheus Bueno domina de perna direita, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, pra Diogo Matheus. Diogo Matheus vai encarar a marcação do Guilherme Romão. Diogo Matheus, sou mais você, Diogo Matheus, botou na frente no X1, descola o lançamento, a bola fechada, tira a defesa do CRB. Afasta Fábio Alemão, manda a bola pela linha de lado, pressão total do Guarani, lateral cobrado pelo Diego Porfírio, volta o lance com o Lucão, Lucão domina, 2 toques na bola, chama Matheus Bueno dominou, gira o corpo, solta a bola na ponta direita para Alan Santos na intermediária, campo ofensivo, deixou para Diogo Matheus, soltou no fundo, boa bola boa para Bruno José, girou para cima do Anderson Conceição, cruzamento, a bola vem fechada, tira Juninho, a bola sobe e desce, Matheus Bueno toca de cabeça, Matheus Barbosa volta o lance, o Guarani é todo ataque, Alan Santos na ponta direita para Diogo Matheus, olhou pra frente e tenta o passe pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ô, Lucas. Vai lá, Alberti. E também existe um reencontro especial para o Bruno Pivetti, né? O treinador bugrino conquistou seu primeiro e único estadual com o CSA contra o CRB em 2021. Mas lembrando que também com o Tombense em 2021 conquistou a Recopa Mineira e o Troféu do Interior. A informação para Store Colchões. 43,5, primeira etapa de jogo. Vem CRB pro campo de ataque, a bola volta no campo de defesa. Vai lá, Claudinei Corsi. Mandar um grande abraço para a rapaziada ligado com a gente aqui. O Jefferson Eusébio tá ligado aqui. Incrível como perde chance de gol Guarani. A Regina Lopes Orzeto também tá com a gente. Felipe Silva. Quem mais aqui? O Marcílio Gomes. Segura aí, olha o CRB, bola na entrada da área. O passe errado do João Paulo para sorte do Guarani. Completa aí, Ney. O Marcílio Gomes de Macedo e também o Marcelino, que já tá na paquera aí, viu? Ah, o Marcelino tá lá no Campo de Ouro. É o Cláudio Oliveira, ligadinho lá em Indaiatuba. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior e também Essência FM, ligadinho em você. 44 da primeira etapa, vem Bugre. Tem tempo o Guarani para tentar esse empate. Bruno José bota na frente, deixa de lado com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, olhou pra dentro da grande área, a bola bate no Guilherme Romão, fica de graça pro time do CRB, 44,5, vem CRB, bola solta com o Romo no círculo central do gramado, dominou, chamou a pelota pra dançar, chamou de meu amor, abriu na ponta direita, boa bola boa com o Lucas Lima, perde a posse da bola com o Diego Porfírio, a bola voltou na ponta direita com o Matheus Ribeiro, dá certo o lance no pé de ferro, ganha a parada, volta o lance no campo de defesa com o Rafael Alemão, 44 deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto, 1 para o CRB, gol do Anderson Conceição de cabeça, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro, segue Grêmio e São Paulo 0-0, Fluminense e RB Bragantino também 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz na vida. Escanteio pros caras lá pela ponta esquerda, Albertinho. Quando aí subiu a placa, né? Aqui pra você, Nadal, e você viu 6 minutos, né? Mas subiu uma placa de 6 minutos, vão até os 51 minutos. Escanteio, primeiro escanteio para os homens pelo lado esquerdo. Pelo lado direito nasceu o gol dos caras aos 13 do primeiro tempo. Vem pra cobrança, Juninho na perna direita, levantou, bola fechada, Tony de Socotira. Voltou pra Guilherme Romão, a bola tá viva dentro da área. O árbitro para o jogo, marca a falta. Que sorte, hein? Falta é a do Simon, falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. A falta do Simon no Diogo Matheus ali, meu Deus do céu. O Simon chegou, falou bate na massa, jogou o Diogo Matheus quase fora do gramado. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro é o primeiro do São Paulo. Caleri agora São Paulo 1, Grêmio 0. Toca no Caleri que é gol. E vem Guarani na ponta direita, Matheus Barbosa pra Regis, a devolução não acontece. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Wagner Ferreira, me dá o que foi esse primeiro tempo, o placar de 1-0 para os caras em um lance do Zami no jogo. Eu cheguei a fazer essa previsão, né? Diante de um time retrancado, o Guarani não encontra espaço para jogar, ele não sabe jogar contra time assim. Já vimos isso aí, vimos esse filme aí outras vezes. E, no entanto, veja só, posse de bola não garante resultado. Mais de 60% de posse de bola e o resultado tá aí, CRB 1-0. É aquela história, né? O Guarani jogando em casa não vai encontrar times que vão se abrir contra ele. É tudo que o Guarani quer. Então, galera, alô Nação Bugrina, alô Bruno Pivetti e seus comandados. É isso que vocês vão enfrentar até o fim do Campeonato Brasileiro. Então vamos acordar pra vida e encontrar uma solução pra vencer essas defesas fechadas aí, ou então vai ficar difícil, Albert. Mas ele encontrou, né? Até o último terço, eu falo pra você que aí é o treinador, né? A culpa do treinador, entre aspas, né? Ele faz criar o chance, a equipe cria a chance, só que ele não tem culpa que o Isaac não capricha na finalização. E olha o homem lá na ponta esquerda, Guilherme Romão deixou para João Paulo, voltou para Guilherme Romão na ponta esquerda, volta o lance com João Paulo domina, agora fica mais com a posse da bola o CRB. Que tranquilidade, hein? Inteligentemente, nossa. Juninho para Lucas Lima, dominou para cima do Matheus Bueno, na ponta direita para Matheus Ribeiro, domina, encara a marcação do Isaac, ainda Matheus Ribeiro, volta a jogada com o Fábio Alemão, daí para Juninho devolveu na ponta direita, Matheus Ribeiro, olha como entra fácil o time do CRB, Matheus Ribeiro, linha de fundo, atenção, cruzamento, a bola no primeiro pau, tira, Lucão! Poxa vida, o CRB trocou passes pela primeira vez no primeiro tempo e tocando fácil, Albert. A triangulação, né? Pelo lado direito, segundo escanteio, né? O terceiro escanteio do CRB pelo lado direito. Ali quando o Tony, né? Você que está vendo pela tela. Geral, não tem Tony jeito. dando a famosa Guarani. Jantada, né? No sistema defensivo do Guarani, que ali parou, né? Ali pelo lado do Isaac, meu Deus do céu, viu? Escanteio pros homens. Vamos lá, Lucas, vamos rezar. Escanteio, Juninho na bola, é o filme do primeiro gol dos caras, é o terceiro escanteio do CRB no jogo, todo mundo na boca do gol, sinal de alerta ligado pra você, viu, defesa bugrina, levantamento, bola no meio da área, passa essa bola por todo mundo. Replay, hoje o miolo de zaga do Guarani não tira uma pelo alto, rebote voltou na ponta esquerda, Rômulo levantou, Anderson Conceição de cabeça pra defesa do Tony. Pra defesa do Tony, a bola no setor do Alan Santos. O Alan Santos não tá achando o Anderson Conceição, viu, Albert? O Alan Santos não tá achando, o Matheus Bueno hoje também não tá achando, o Regis está perdido. Então hoje, essa semana cheia, por enquanto, Lucas de Souza semana e amigos... cheia no Guarani não vira. Mas antes Meu funcionava, Deus do céu, né? Eu acho que... Que situação a do Guarani quando tem uma semana inteira pra trabalhar. É brincadeira. Exatamente. Mas tem tempo. Vamos até 51 minutos na primeira etapa. Última volta no relógio. Vem Guarani pro campo de ataque. Matheus Barbosa gira a pelota na ponta direita pra Diogo Matheus. Engatou a primeira, segunda marcha. Fatiou com carinho no primeiro pau. Essa bola afastada pelo Simon. Bola sobe e desce, completa o serviço. Guilherme Romão voltou na intermediária com Matheus Barbosa. Boa bola pra Bruno José. Olhou pra dentro da grande área. Fatiou lá no segundo pau. Bola vem fechada. Passa por toda a extensão da área. Pressão do Buri. Bola solta na ponta esquerda. Diego Porfírio. Pra cima da marcação. Soltou pra Isaac. Dominou, girou, abriu na ponta direita. Bateu em cima da marcação. Em cima do Fábio Alemão. Pega o rebote Rômulo. Saída esperta, saída inteligente. Dá certa jogada. E tome contra-ataque dos homens. Bola aberta na ponta esquerda. Lucas Lima vai pro chão. O árbitro manda seguir a sua lateral. Lateral para o Guarani. 30 segundinhos pro fim do primeiro tempo. Tem pressa o Bugre. Diogo Matheus deixou de lado para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa gira a pelota na metade do campo com o Matheus Bueno. Matheus Bueno domina. Cabeça erguida. Mais 20 segundos pro fim do primeiro tempo. Matheus Barbosa deixa para Matheus Bueno. Matheus Bueno volta para Matheus Barbosa. Na ponta direita para Diogo Matheus. Engatou a primeira, segunda marcha. Encarou a marcação do João Paulo. Soltou para Bruno José. Em cima da marcação do Guilherme Romão. Volta o lance com o Diogo Matheus. Sai da direita, vem pro centro. O último lance do primeiro tempo. Matheus Barbosa recebeu na ponta direita. Bico da grande área. Cruzamento fechado para fora do gol. Cruzamento fechado para fora do gol no desvio do Derek quando termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. E você ouve o som ambiente do estádio. Vaias do torcedor. Final de primeira etapa. Apontou o centro do gramado o Afro Rocha de Carvalho Filho. 1 para o CRB, gol marcado pelo Anderson Conceição. 0 para o Guarani. E vem aí o intervalo inteligente FI com ele. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Claudinei
4 da tarde, mais 22 minutos, 4h22. Começando aqui intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Ê, Guarani, hein? Ê, Guarani, tá tomando de 1-0 da equipe do CRB. O destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani vai perdendo, né, na primeira etapa por 1-0, assim quebrando todos os prognósticos dos nossos amigos aqui da bancada verde e branco. Disse que ia ser um placar fácil, que ia ser 5-0, 4-0. Já não será o placar dos amiguinhos. Está perdendo por 1-0. E só lembrando que desde a primeira partida, em 1973, o Guarani nunca perdeu para o CRB dentro do Brinco de Ouro. Então, só lembrando, né, o Guarani vai perdendo por 1-0 e vai deixando mais uma vez a chance de encostar no pelotão de frente do G4, Claudinei Corsi. Legal este, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, comentarista dos canais Futebol Interior, também na Dali App e na Essência FM, Wagner Ferreira. O Guarani vai perdendo pro penúltimo colocado do campeonato, Wagner. Apesar de todas as tentativas do Guarani, né? Teve posse de bola, teve chances para marcar o gol, marcou até, mas houve aquele lance lá de mão na bola do Bruno José, no chute do Derek, que até desviou na zaga e acabou entrando, mas o VAR se encarregou de anular o gol. Então o Guarani encontrou muita dificuldade, né? O CRB veio com aquela linha de marcação, não deu espaço para a jogada no chão, toda a bola cruzada na área acabou dando moral para o zagueiro do CRB, então fica difícil. Eu acho que o Bruno Pivetti vai ter que vir com algumas alterações para o segundo tempo. Eu questiono a presença do Regis, apagadíssimo no jogo de hoje. O Isaac, também apagadíssimo. Então, são duas alterações aí que eu deixo em xeque aí para o segundo tempo, para decisão no intervalo para o técnico Bugrino. Legal. Cláudio Oliveira de Indaiatuba diz aqui para o segundo tempo, Bruninho ou Neilton para driblar na entrada da área. É o Wilson Antônio. Boa tarde, rapaziada. Estou acompanhando o jogo e teve gol de São Paulo. Falamos aqui, o São Paulo está vencendo o Grêmio 1-0. Doutor Sandro Nunes está com a gente aqui também no Facebook. Minha preocupação, será que o time vai morrer no segundo tempo? É uma grande pergunta, viu, doutor Sandro Nunes? Mais morto do que foi esse primeiro, impossível. Mas nos outros jogos ficou pior ainda no segundo tempo, né? Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. O Wilson Antônio diz, estou acompanhando o jogo do Guarani, ligado em vocês. Cidade de Lauro Miller, Santa Catarina. E o Cláudio Oliveira falou, tira Matheus Bueno no intervalo urgente. Muito bem, 4 da tarde, mais 25 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vê aí na Dália os melhores momentos, né, do jogo. O Guarani vai perdendo por 1-0 para a equipe do CRB. O gol marcado a 13 minutos pelo Anderson Conceição de cabeça. A 32 o Derek marcou o seu gol, mas o VAR anulou. O Guarani fazia 1-1, mas o placar do primeiro tempo é 1-0 para a equipe do CRB. 4h25, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Filhinho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 99 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco.
Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 4 horas mais 29 minutos, 4h29, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor do Guarani tá aí, você que tá na dália, apreensivo, torcedor não sabe o que é que tá acontecendo, não tá entendendo direito o que é que tá acontecendo, mas a verdade é que o CRB vai vencendo o Guarani 1-0 em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, o CRB, que é o 19º colocado, e o Guarani que tá ainda, né, digamos, brigando pela ponta da tabela, né? Hoje com o resultado de vitória, se ganhar o jogo, se virar o jogo, vai ainda ficar fora do G4. Wagner Ferreira, 1-0 pro CRB, em uma jogada, em um lance, o CRB decidiu esse primeiro tempo, Wagner. Jogando no erro do Guarani, né? Essa é a grande realidade. Meteu 3 zagueiros, chamado 3-5-2, jogando no contra-ataque, jogando na retranca, vamos chamar, é futebol bem claro. Porque o gol que aconteceu foi a única jogada, aliás, umas 2 únicas jogadas do time do CRB. Um erro, né, do Bueno, poderia fazer qualquer tipo de jogada, menos aquela que ele fez, deu escanteio de graça na cobrança. O jogador Anderson, né, o Anderson subiu de cabeça, ganhou da zaga do Guarani e ganhou da lerdeza do Tony. E pra mim foi em câmera lenta pro lance. A bola entrou entre ele e o poste, uma bola, sei lá, a gente não tá lá dentro pra dizer que é uma bola defensável, mas assim, no visual, me parece que ele chegou atrasado na bola. Bom, 1-0 pros homens. Tudo bem, jogando dentro de casa, com maior posse de bola, maior chance de gol. O escanteio estava até 3-1 para o Guarani, mas o CRB acabou empatando em 3-3, 3 escanteios para cada lado. E a chance que o Guarani criou não soube aproveitar. Toda bola cruzada na área, deu cartaz para a zaga do CRB. Então o que é que tem que fazer? É entrar com bola no chão, ou então tentar... Que tente a bola cruzada, mas que tenha alguém na entrada da área para aproveitar a chamada segunda bola e finalizar pro gol. O Guarani não chuta para gol. Ô Wagner, e os ouvintes estão pedindo aqui substituições, você mexeria no time do Guarani, Wagner? Tranquilamente, eu tiraria o Isaac, primeira alteração, tiraria o Isaac. Sai Isaac, entra quem? Entra Bruninho por ali. E talvez no lugar do Matheus Bueno, eu não sei se tem algum jogador com característica mais ofensiva, que pegue a bola e não olha pro zagueiro, olha pra frente, para jogar pela beirada do campo. É, porque esses dois volantes do Guarani aí é só pra trás, hein? É impressionante isso daí. Então, se a bola tá com meio campo, um jogador de meio campo, que tem a obrigação de levar o time pra frente, ele olha pra trás e joga pro zagueiro. Ou então olha pro lado e pode tocar pra um lateral. Nunca em profundidade. Então, o Matheus Bueno tá devendo hoje. Então, Wagner, sai o Isaac e entra o Bruninho. Sai o Matheus, o quê? Bueno ou Barbosa? Eu vi no final do primeiro tempo o Anderson se deslocando pro túnel, pro vestiário, talvez pra uma... Mas o Wenderson seria aí uma boa opção, Wagner? Olha, ele vinha sendo... Ou é mais do mesmo? Ele não vinha sendo titular? Vinha. Então, aí o Matheus Bueno fez boas partidas, foi mantido, coerentemente. Agora, se não tá bem, troca, volta com o homem, volta com o Anderson. Legal, 4 da tarde, mais 32 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Guarani vai perdendo para a equipe do CRB por 1-0, gol marcado a 13 minutos por Anderson Conceição. Mais um rápido intervalo aqui no nosso Intervalo FI e já a gente tá de volta.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 35 minutos em Campinas, 4h35, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai perdendo para a equipe do CRB por 1-0. Esse placar que não faz com que o Guarani suba em nenhum ponto, né? O Grêmio empatou lá na Arena do Grêmio. Agora Grêmio 1, São Paulo também 1. Marcou para o São Paulo primeiro Caléria, 14 do primeiro tempo, e agora 30 do primeiro tempo, Crisaldo marcou, Cristaldo, né? É isso? Crisaldo marcou para o Grêmio 1-1, enquanto que o Fluminense faz o seu segundo gol, está sendo analisado pelo VAR. Se confirmar o gol do Fluminense, 2-0 em cima do RB Bragantino, jogo lá no Maracanã. Ainda está em revisão o segundo gol da equipe do Fluminense. No Campeonato Paulista da Bezinha, tivemos também São Carlos 1, União São João 3, 15 de Jaú 2, Mojimirim 0. Também hoje pela manhã, o Independente de Limeira perdeu por 1-0 para o São Carlense. Tivemos também no grupo 4 o SCA Brasil vencendo ontem a equipe do Paulista de Jundiaí 1-0. O Rio Branco de Americana perdeu ontem em casa para o União Barbarense 1-0, clássico aí da região, né? União Barbarense e Rio Branco. Também finalizado hoje pela manhã, o Colorado Caieiras empatou 2-2 com o Amparo. Tivemos também Guarulhos 2, Mantiqueira 0, União Mogi 1, Atlético Mogi 2, esse jogo que foi narrado pelo Lucas de Souza para a Federação Paulista. Também tivemos Joseense 2, Flamengo 2, esse jogo foi realizado ontem. Ontem também tivemos Jabaquara 0, Nacional de São Paulo 2.
O Mauá empatou 2-2 com o Mauaense, o clássico lá de Mauá. Também hoje pela manhã, Ecos de Suzano 0, o Barcelona 1, que não é o da Espanha. Estes os resultados da Bzinha aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista de Futebol. As duas enquetes aí, YouTube e Facebook. O que é que tá dando, o Albert? Eu estou com a enquete do Facebook. Guarani, 77% para vitória. Empate 12% e 11% para o CRB. E no YouTube, o Lucas de Souza. Comigo aqui, 76% vitória do Guarani, empate 9% e apenas 14% vitória do CRB. E o Guarani, contrariando todos os prognósticos, vai perdendo por 1-0 para a equipe. Todos? Todos. Menos um, né? Até o meu, o do Wagner, o do Lucas de Souza, né? Só o Albert está acertando por enquanto, que ele disse que o Guarani iria perder o jogo. Não. O Guarani está perdendo. Não, eu não falei isso. Eu falei que o Guarani poderia vencer, mas 4-0. Pessoal, a TV que está gerando 0. as imagens está mostrando de novo aqui na nossa transmissão. E assim, fico aqui pensando, aonde que o árbitro viu esse toque de mão? A bola realmente pegou na mão Foi sem querer, ele fechou o olho, não estava vendo, mas o fato de pegar na mão dele e cair pro atacante do Guarani foi... O lance tem que ser impugnado, não tem jeito. É duro, mas é a realidade, né? E o Guarani com isso vai perdendo por 1-0. O Guarani já está de volta, a equipe do CRB também já está de volta, o Daniel Paulista fazendo aquela graça dele. E a gente vai para todo o segundo tempo. Na Dali App, também na Essência FM, nos canais Futebol Interior. Ele está de volta. Lucas de Souza. Quando trila o apito árbitro, apita o senhor Afro Rocha de Carvalho Filho. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, tô levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e em todo mundo curtir a segunda etapa de por enquanto. 1 para o CRB, 0 para a equipe do Guarani. Você de ouvido ligado, dedinho cruzado aqui na Essência FM. Também no Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, no Rumble e também na Dali, em transmissão com narração e imagem ao vivo e totalmente de graça para você. Não baixou a Dali ainda? Vai lá no app. Baixe o app, faça o seu cadastro rapidinho e acompanhe esse jogão de bola válido pela Série B Campeonato Brasileiro. Dessa ladeira vem Guarani pelo campo de ataque lá pela ponta esquerda com o Lucão. Lucão tabela curta com Isaac, volta a jogada com o Lucão, quarto zagueiro do Bugre. Lucão domina, passa metade do campo, invade a linha territorial dos caras, volta na ponta esquerda com o Diego Porfírio. Daí para Isaac, dominou, fez o giro, volta o lance com o Diego Porfírio, encarou a marcação ali do camisa número 33. Do camisa número 33, o Lucas Lima consegue ganhar a parada, volta o lance, volta na metade do campo com o Matheus Bueno. Daí para o Matheus Barbosa, a dupla de Matheus do time do Guarani. Guarani que não mudou, né, Albert? Não mudou ninguém. O Bruno Pivetti gostou do que ele viu do primeiro tempo e não muda a equipe. O Daniel Paulista, sim, ele não tinha que mudar mesmo. Agora, o Bruno Pivetti, ele adorou o que viu no primeiro tempo. A informação para Mistral Norte-Sul. E vem Guarani lá pela ponta esquerda com Isaac. Isaac botou na frente, se livrou da marcação no primeiro, do segundo, do terceiro. Lindo lance, fez fira. Um pra lá, dois pra cá, pra rede. Passe do Isaac pro Regis. Regis se desequilibrou, foi pro chão, a bola se perde em linha de fundo. Num lance maravilhoso do Mandrake, Albert. O Isaac pelo lado esquerdo. Daqui a pouco nós iremos ver o lance na Dali também. Não, o Isaac pelo lado esquerdo, ele foi fazer um rabisco. Saiu de 1, saiu de 2, saiu de 3. Ali estava ele, né? O Regis pelo lado de esquerdo, esperando a bola. Ele recebeu. Quando ele dominou, Lucas de Souza e amigos, ele acabou tropeçando. Eu vi pênalti, né? Mas ali a arbitragem achou que ele acabou tropeçando e a bola saiu pela linha de fundo. Que chance perde o Guarani. Os 2 minutos do segundo tempo. A informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Lucão amarelado aí, Albert. O Lucão, né? O jogo tá fácil mesmo, estamos ganhando aí com o resultado que os amigos da bancada falaram, 4-0, né? Ali ele vai lá discutir ali por conta de uma posse de bola. Vai jogar bola, Lucão, amarelou Lucão, a informação para Store Colchões. Vem Guarani, vem com o Derek, vai pro chão, falta nele!
Falta em cima do Derek, jogo parado, falta marcada, derrubaram o nosso camisa 11 aí, Albertinho. O camisa número 4, né? O Fábio Alemão, que não desgruda, hein? Não desgruda do platinado hoje. Lewanderick, 4 gols na partida, ele fez um gol na partida, porém, entretanto, foi impugnado pela arbitragem quando veio o Guarani. Vem Guarani na ponta direita, Bruno José botou na frente, vai bem na jogada, vai bem por ali o camisa número 8, Juninho. Insiste, Bruno José no peito, na raça, levou no fundo, cruzamento, vem por baixo, tira do jeito que dá, Anderson Conceição. Rebote voltou, Matheus Barbosa tocou pro Diogo Matheus. Aí o Diogo Matheus não alcançou a pelota, é lateral, bola pro time do CRB. Vai lá, Claudinei Corsi, participação da galera nas redes abraço sociais. para o Wagner Alves, tá ligado com a gente aqui. Vai, Wagninho. O Rafael Andrade também diz aqui, vamos lá, Bugrão, não tem roubo hoje, pelo amor, hein? Sou bugrino em alto e bom som. Diz aqui o Rafael Andrade, vamos Bugre. Vamos Bugrão, tem jogo ainda pra cima deles, flechada neles, Guarani. Bola solta no comando de ataque, chega a marcação, chega Matheus Ribeiro, manda pra frente. A bola ficou ali pela ponta direita com o Renato, Renato volta, jogada no campo de defesa, manda pra frente Fábio Alemão. A bola sobe e desce cá na defesa do time do Guarani, não tem ninguém de branco e vermelho, só gente de verde. Bola recuada perigosamente, Tony, tirou errada, a bola no pé do Rômulo, afasta Lucão. Tira do jeito que deu, manda pra onde o nariz estava apontado. Guarani se enrolando nessa saída de bola. Consegue sair na boa agora na ponta direita com o Diogo Matheus. Engata a primeira, segunda, terceira marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga. Botou boa bola para Matheus Barbosa. Fez a proteção, devolveu com o Diogo Matheus. Soltou para Derek, dominou dentro da grande área. Atenção, linha de fundo. Derek dominou, balançou, cruzou no segundo pau pro Isaac. A bola saiu um pouco atrás dele. Ele ainda assim no peito na raça, consegue pegar o rebote. Cruzamento no segundo pau. Tentou um voleio, Derek. Ele foi atrapalhado ali pelo Matheus Barbosa, perde a posse da bola, retoma o time do Galo Alagoano que sai lá na ponta direita. E o Rômulo na tentativa de passe lá pro camisa 11, o Renato, passe errado, posse de bola em favor do Guarani. Vai lá, Claudinei Corsi. É uma passadinha pelo Facebook aqui, o Antônio Martins, né? Agora vendo o replay do gol do CRB, parece que o Tony não quis defender o gol, me desculpem. Diz que pulou com os braços encolhidos, que nem tartaruga, né? O Ramon Saavedra, boa tarde, meu amigo. Vamos, Guarani, eu acredito, vamos ganhar. Direto lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde fica a nossa Futebol na Canela, hein? Rapaz, é o Brasil inteiro de ouvido ligado, dedinho cruzado na nossa transmissão. E vem Guarani, vem na ponta esquerda, Diego Porfírio, volta a jogada com o Matheus Bueno. Na ponta esquerda pra Isaac, soltou pra Derek, pintou o empate, travado pelo Simon. Rebote voltou, Diego Porfírio dentro da área, dominou, girou, cruzou no segundo pau, fechou o Diogo Matheus, dominou, perna esquerda em cima da marcação. Tem rebote, a batida de fora em cima da zaga. Tem rebote, o Guarani é tudo pressão. Bola na ponta esquerda com o Lucão, Lucão dominou, botou na frente, cabeça erguida, cruza na área, vem levantamento curto, Juninho, afasta o perigo, pressão total do Guarani, Albertinho. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né? Primeiramente o Diogo Matheus, ele tentou, né? A finalização ele até acertou, mas a bola acabou explodindo na muralha do CRB. A bola voltou de fora da área, ele, hein? Matheus Sniper Barbosa acertou um tirambaço. Se não pega na zaga do CRB, certamente Lucas de Souza e amigos ia ser mais um golaço, só que agora na parte de baixo. O Guarani vai apertando, o CRB vai defendendo e quando você vai ver a imagem na Dália, né? Primeiramente do cruzamento do Isaac, o domínio, o Diogo Matheus acertou a primeira. Ali o Matheus Barbosa me encheu o pé, a bola acabou acertando. Ali no Derek também no jogador do CRB. Que lance perdeu o Guarani quando mostra, né? A imagem do lance mostra, ali pegou no braço do jogador do CRB. Porém, entretanto, estava colado. A informação para a Pizzeria Papagaio. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. É pressão do Guarani, pra cima deles, Bugrão, flechada neles, Guarani. Matheus Barbosa com Bruno José, passe curto. Na verdade era o Derek, passe errado do Derek, tome contra-ataque dos caras. João Paulo engatou a primeira, segunda marcha, Derek. Foi arrumar a besteira que fez. No passe errado, consegue tomar posse da bola no peito da raça, toca a bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do CRB pela ponta esquerda, campo de ataque. Linha lateral dos treinadores, ponta esquerda do campo. O árbitro conversa alguma coisa ali com a equipe de arbitragem no seu fone de ouvido, que agora a arbitragem tem até fone de ouvido lá. Ponto eletrônico. Rapaz, é chique o negócio. Tabela curta de Guilherme Romão com João Paulo, por elevação, tentou o passe no comando, tira a defesa do Guarani. Rebote e volta lá pela ponta direita, Matheus Barbosa, recua para Lucão, Lucão dominou, volta a jogada no campo de defesa na quarta zaga, recomeça tudo o Guarani, vai descer a ladeira do Bugrão de novo, vai subir a montanha com Lucão, Lucão para Matheus Barbosa domina a cabeça erguida, abriu na ponta direita para Bruno José dominou, vai encarar a marcação do Rômulo, ainda Bruno José, volta a jogada com o Diogo Matheus intermediária, campo ofensivo para Bruno José,
José pra Diogo Matheus, devolveu pra Bruno José, linha de fundo, cruzamento do Capricho, Anderson Conceição no meio da área, tira, completa o serviço, sai jogando Juninho bota na frente, deixou de lado pra Lucas Lima deixa a bola passar pra Rômulo, lançamento longo, buscando o Renato, a bola de graça pra Tony. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Desce o Bugrão, vem pro campo de ataque, Matheus Bueno pra Matheus Barbosa de primeira, boa bola pra Bruno José, dominou, parou na frente da marcação do Guilherme Romão, volta a jogada com o Diogo Matheus, troca passes, roda a bola Guarani, põe na roda Guarani, bola solta curtinha com Matheus Bueno pra Lucão intermediário, campo ofensivo, daí pra Isaac o Mandrake, 2 toques na bola, volta a jogada com o Lucão dominou, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, tem Diego Porfírio do seu lado, bola pro camisa número 15, daí pra Isaac, tapinha de primeira, chega, cobertura do Matheus Primeiro, tem gol no campeonato, os canais de futebol interior, informa a Essência FM também, vai lá, Claudinei Corsi. Vira o Grêmio pra cima do São Paulo, agora Reinaldo, Grêmio 2, São Paulo 1. Desceu a ladeira o time do CRB, desarmado, João Paulo volta, se recupera no lance, Bruno José tira. Lei do ex, hein, Albertinho? É o Reinaldo, lei do ex, hein? É o King Naldo, marcando agora do outro lado, pelo tricolor gaúcho. Fala, Claudinei Corsi. Foi confirmado o segundo gol do Fluminense, portanto, lá no Maracanã, Fluminense 2, RB Bragantino 0. O Fluminense se recuperando aí de 2 derrotas complicadas na temporada. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, vem com o Matheus Bueno, gira o corpo pro lado esquerdo, na canhota ele tem Lucão, de primeira pra Regis dominou, bota na frente, encarou a marcação do Lucas Lima, Regis soltou pra Diego Porfírio, não teve o domínio da bola, Diego Porfírio. Tira a defesa do Galo Lagoano. Rebote voltou na intermediária. O Guarani retoma a posse da bola. O CRB não ataca. Dá a bola pro Guarani. O Guarani tem que se virar para armar o jogo. Bola da esquerda pra direita para Bruno José. Daí para Diogo Matheus. Diogo Matheus volta a jogada com Bruno José. De primeira ele volta a jogada com o Alan Santos. Alan Santos, zagueiro central, capitão do time do Bugre. Deixa a jogada com o Matheus Bueno. Matheus Bueno volta a jogada com o Alan Santos. Alan Santos soltou na ponta direita para Bruno José. Dominou. No que dominou, adiantou demais. Guilherme Romão fica com presente e sai jogando com o João Paulo que toma falta. Parou tudo. Falta marcada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ô, Lucas. Fala, Albertinho. No dia 8 de junho, Diogo Matheus completa 2 anos vestindo a camisa do Guarani. Dos não revelados na base do clube, o camisa 13 é o mais longevo de casa e completou 70 jogos com a camisa do Guarani no empate com o Tombense na última rodada da Série B. Lucas. Muito bem, informação de Albert Cavalcante, 10 minutos passados, 10 minutinhos passados desse segundo tempo. Passou tempo, passou, tic-tac do relógio não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto. 1 para o CRB, gol do Anderson Conceição, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai derrotando o São Paulo de virada por 2-1 no Maracanã. Fluminense vence o RB Bragantino 2-0. Às 18h30 tem Palmeiras e Curitiba. E também às 18h30 tem Goiás e Cuiabá. Essência, a frequência da vida. Essência. Lucas de Souza. Essência FM, a frequência da vida, a frequência da bola, desceu o Bugrão, vem com o Matheus Barbosa para Diogo Matheus, o passe curto demais, chegou por ali o Juninho, tocou pela linha de lado, lateral bola para o Guarani, lateral bola para a equipe do Guarani, pela ponta direita, vai balançar o esqueleto, o Diogo Matheus, e vem substituição dupla no Bugrão, Alberti. É isso mesmo, meu oferecimento a Mistral Norte Sul Patriano, e vai entrar ele, né, o camisa número 6, o Mike, no lugar do Diego Porfírio. Tá bem, né? E o Bruninho, vamos ver que é o Bruninho, que lugar de quem que ele vai entrar, né? Então o Mike vai entrando no lugar do Porfírio. Regis. Vamos lá, né? O Regis 78 vai embora e entra ele, é o Bruninho, o artilheiro do Guarani na temporada com 5 gols. Então a mudança... Foi embora o Mike, entrou embora o Diego Porfírio, camisa número 15, entrou 6 Mike, foi embora o Regis, entrou 27 Bruninho. A informação para Chimozono Mega Sorte Loterias. Vem Guarani pela ponta esquerda, daqui a pouquinho o presidente fala, porque desceu o Bugrão com o Bruninho na primeira dele no jogo, chamou para dançar o marcador, levou no fundo o cruzamento no segundo pau, Bruno José dominou, atenção, o gol de empate do Bugre, cruzou no segundo pau, sobe Simon, tira, completa o serviço, tira do jeito que dá Lucas Lima.
Rebote e volta na metade do campo. O Guarani é tudo pressão. Wagner Ferreira, o técnico mudou. O comentarista falou. Fala, Wagner. Não vejo nenhuma vantagem em colocar o Mike no lugar do Porfírio. Ali por aquele lado ali, tanto faz ali, 6 por meia dúzia. Agora, eu vejo vantagem na saída do Regis. Está morto no jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo. Entrada do Bruninho. Então, já que não tem armação, vamos jogar um pouquinho mais na frente. O Bruninho é jogador mais de frente, mais de ataque. Tem bom passe, bom drible. Passe não, bom drible. E pode quebrar a marcação do CRB. Gostei da alteração do Bruninho no lugar do Regis. Agora não gostei do Mike no lugar do Porfírio. Acho que 6 por meia dúzia. Desce o Guarani, vem na ponta esquerda, vem com o Matheus Bueno. Matheus Bueno de primeira jogada com o Lucão. Lucão virou um armador lá pela canhota. Soltou pra Mike. Mike recebeu na primeira dele no jogo. Encarou a marcação do Matheus Ribeiro. Voltou a jogada com o Lucão. Lucão domina. 2 toques na bola. Deixou pra Matheus Bueno. Matheus Bueno pra cima da marcação de Rômulo. Volta a jogada com o Lucão. Lucão dominou. Soltou no ponto futuro pra Derek. Bola boa. Linha de fundo. Cruzamento. Espalma. Diogo Silva. Vai sobrar com o Diogo Matheus. Tira do jeito que dá João Paulo. Rebote voltou pro Matheus Barbosa. De primeira jogada com o Diogo Matheus. Bico da grande área pela ponta direita. Encara a marcação do João Paulo, dominou, girou no X1, só mais você, Diogo Matheus, fez o cruzamento, a bola vem por baixo, afasta, Fábio Alemão. Tira do jeito que dá pressão total do Guarani, que insiste na ponta direita para Alan Santos. Alan Santos deixou a bola por dentro para Matheus Bueno. Matheus Bueno dá aí para Bruninho de primeira para Isaac. Isaac dominou, soltou na esquerda para Mike. O árbitro para o jogo da falta. Falta para o Guarani pela ponta esquerda. É falta em favor do Bugrão, Albertinho. O Bruninho entrou, hein? Já nos seus primeiros toques aí já levou uma falta, né? Tomou uma pancada por baixo. E ali, aqui pela Dali, né? A enfiada de bola. O cruzamento ali do Derek, mesmo sem ângulo, o goleirão Diogo Silva fez a defesa. Que defesa do goleirão Diogo Silva se a bola tivesse passado, hein? Não sei não. E vamos aí prestar atenção se o Matheus Bueno não irá fazer a função do Regis. Ele que jogava lá, ele veio, né, de fora, jogou até mesmo Curitiba. Ele também ia fazer essa função de meia. Vamos ver aí que o técnico Bruno Pivetti vai querer com essas mudanças quando é falta perigosa, frontal. E ele está na bola, hein? Diogo Matheus. Quem sabe agora o primeiro gol do Guarani na partida? Quem sabe agora o gol do Guarani é uma falta de longe, mas é uma falta que pode levar perigo. O Diogo Matheus bate bem na bola, já fez gol de falta no Guarani. Já marcou 2 gols de falta pelo Bugrão. É uma falta frontal. É uma falta frontal contra a meta de Diogo Silva, que arma ali pelo menos 4 homens na barreira. Mike na perna esquerda, Diogo Matheus na perna direita. Atenção, torcedor de ouvido ligado, dedinho cruzado, acompanhando as imagens também na Dali. Vem comigo, torcedor na Essência FM. Vem comigo também, torcedor ligado no YouTube, também no Facebook e no Rumble. Vem pra cobrança de falta, Diogo Matheus ou Mike. Na perna direita, Diogo Matheus na perna canhota, o Mike. Atenção, é Diogo Matheus na perna direita, bateu, passa por cima do gol, vai fora. Passa por cima, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o CRB. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ô Lucas. Fala, Albertinho. Passou ali, né? Lambendo o ângulo e a bola passou, né? Lambendo o ângulo direito, né? Do goleirão Diogo Silva, que ele até pulou, né? Mas se vai no gol, não sei não. E a bola quase acertou nele, né? No ar, pois não. O Washington Almeida está atrás do gol. A bola passou pra ele, até se assustou e soltou aquele famoso sorrisinho. Eu vou dar aquela cornetada depois nas redes sociais. Por favor, né? Conecte. Então foi 15 minutos do segundo tempo. Você dá uma olhada lá, viu, Lucas de Souza? Muito bem. Clipe e manda pra ele. Perfeitamente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Wagner Ferreira, 16 minutos do segundo tempo já foram e o jogo? Bem, o técnico resolveu não mexer no intervalo. Mexe aí com 10 para 12 minutos do segundo tempo. Não mudou muito o panorama, não. O CRB está mais retrancado ainda do que estava no primeiro tempo, sentado em cima dessa vantagem por 1-0. E o Guarani está sabendo aproveitar de contra-ataques para definir. Aliás, tem uma pressão total aí, mas, né? Cruzamento, bola perigosa do Guilherme Romão. Passa essa bola pelo Renato, vai fora. O que se espera é uma nova postura do Guarani. Jogo mais rápido, né? Jogo mais no chão. Porque está cruzando muita bola e não está dando resultado. Essas alterações, já comentamos aqui. O Bruninho, quem sabe, com uma certa vantagem em cima do Regis. Agora o Mike
O que será que ele pode fazer melhor que o Porfírio fez até agora? Pois é, rapaz. Coisa pra gente poder observar nesse segundo tempo. Tem muito jogo ainda pela frente. Pra cima deles, Guarani. Vem com o Matheus Barbosa pra Matheus Bueno. Dei pra Bruninho. Jogando mais por dentro. Bruninho, camisa 27. Dominou, parou, pensou, olhou, carregou no gramado. Avançou no terreno. Tem o Isaac do lado esquerdo. Preferiu passe lá na ponta com o Mike. Mike domina, chamou pra dançar a marcação. Voltou a jogada com o Matheus Bueno. Matheus Bueno voltou na ponta esquerda pra Bruninho. Olhou pra dentro da grande área. Fatiou, levantamento, a bola fechada nas mãos do Diogo Silva. Firme, seguro, arqueiro do CRB, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Trabalho de bola do time do CRB no campo de defesa. Simon abre bola na ponta direita para Fábio Alemão. Fábio Alemão deixou de lado a parada com o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro para cima da marcação do Bruninho. Deixou de lado a jogada com o Rômulo. Tabela curta com o Matheus Ribeiro. Perde a posse da bola e tome contra-golpe do Guarani. A devolução do Isaac pro Bruninho não foi das melhores. Posse de bola de graça pro CRB no campo de defesa. Vai lá, Albert. O Isaac também, viu? Tá na hora também. Depois o presidente pode até comentar. O Isaac também tá na hora também de comer um banco, hein? Vamos pôr o Neilton, vamos mudar. A gente precisa mudar, viu? Tá 1-0 pros caras, viu? Tá 1-0 pro CRB, não tá 4-1, 5-0, como disse Claudinei Corsi, Lucas de Souza. Tá 1-0 contra. A informação para Ridger. Comunicação integrada. Tô vendo que a nossa fala no pré-jogo vai virar meme durante a semana inteira. Vai. Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque com o Bruno José pra Matheus Barbosa, sim, rolou com a posse da bola, dá certo a jogada ainda porque ele ficou bem perto da pelota, não tinha ninguém perto dele. Ele conseguiu voltar a jogada com o Bruno José mais atrás com o Alan Santos, daí pra Matheus Bueno, por elevação no ponto futuro, buscando o Mike, a bola vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Técnico Daniel Paulista prepara duas substituições aí, Albert. Uma delas é o camisa número 21 dos caras, o Everson. O Everson, né, que estava cotado, né? Só que, como diria o outro, né, não tem experiência, né? Ele iria jogar no lugar do Rômulo. Será que ele vai mudar o Rômulo para essa segunda etapa? Vamos aguardar. Bola perdida no campo de ataque. O Guarani perde a posse da bola. Puxa contra-golpe o time do CRB. Bola do João Paulo para Guilherme Romão. Tem um latifúndio para correr. Tem muito espaço no bico da grande área pela ponta esquerda. Atenção, defesa do Bugre. Linda jogada do Guilherme Romão. Foi pro chão. O árbitro manda seguir. Voltou para João Paulo. Bateu em cima da zaga. Em cima da marcação, o chute do Juninho. E na sequência o árbitro para o jogo, marca a falta. Fez o que quis pela ponta esquerda lá o Guilherme Romão, Albert. Mas assim, né, quando o João Paulo está, né, caiu, camisa número 18, já tinha tomado uma pancada, né, antes do Bruno José, né, alguns minutos atrás, e ele está reclamando de dores. Ali pelo lado esquerdo, né, ali houve um lance meio estranho ali, depois iremos ver a imagem ali, a Dali, né, ali na Dali, primeiramente vamos ver aí o lance do Bruno José com o João Paulo. Né, ele tomou uma pancada por baixo. Isso não foi falta, não? Falta do Rômulo? Exatamente, falta do Rômulo, nada foi marcado. E pelo lado esquerdo, sambou, né, na cara da zaga do Guarani. Quando o Guarani tenta, isso é falta, pra mim. Jogada do Matheus Bueno, falta em cima dele. E vai pintar cartão. Aonde? Falta Alemão. E vai pintar cartão Fábio Alemão. Fábio Alemão, ele tá mostrando que levou uma pancada primeiro, né, mas ali foi falta, né, não tem que reclamar. Falta cartão amarelo. Isso, é o terceiro do jogo. Exatamente, o terceiro do jogo. O Lucas Lima, o Fábio Alemão e o Lucão, pro lado do Guarani, tomou o cartão amarelo quando viram o lance. O Fábio Alemão deixou ali na frente do Matheus Bueno. Eu queria tanto que o Matheus Bueno fizesse um gol, calasse a minha boca, mas tá difícil. Vamos ver as mudanças, né? Daqui a pouco do técnico Daniel Paulista para essa partida. A informação para restaurante do Dadá. Falta para o Guarani pela meia esquerda, falta que pode levar perigo. O Diogo Matheus bateu uma agora há pouco e quase levou muito perigo e quase botou essa bola para dormir lá na Coruja. No momento que vem o camisa 98 do CRB também, o Falcão, viu, Albert? O Falcão. Agora vamos ver quem vai entrar e quem vai sair. É o Everson e o Falcão. Muito bem, Everson 21, Falcão camisa número 98, né? Então bate-papo, né? O Anderson Conceição. Esse Afro Rocha gosta de uma conversa, O Anderson Conceição também tá falando um monte na orelha dele também, né? Ele que é o autor do gol, ele tá pedindo pra mudar, se não muda, tá pedindo as alterações, nós não sabemos daqui. Tem falta o Guarani pela ponta esquerda, tá não sei se o árbitro vai esperar pra
bater a falta para poder ter a substituição. Exatamente, tá ouvindo alguma coisa, não sei, tá pegando, pôs a mão no cartão, pôs a mão no bolso, ali o João Paulo chega perto dele. Tá todo enrolado o Afro Rocha de Carvalho Filho, hein? Brincadeira, A torcida do Guarani vaia. Só jogo do Guarani tem árbitro enrolado. Exatamente. É um absurdo. Então, o Afro, mas ele tá esperando alguma coisa, a gente não sabe se lá, é o que ele tá esperando, né? rapaz. É o Bruno Pivetti, né? Apareceu na imagem aí, esbravejando, pedindo movimentação dos jogadores. Acho que agora vai, hein? Agora vai, depois de uma semana, falta pro Guarani. Falta, Diogo Matheus pra bater de perna direita. É de um pouco mais longe de onde ele bateu a última. E o Mike na perna canhota. Diogo Matheus caprichou, levantou no segundo pau. Fechou Alan Santos, defendeu Diogo Silva. Faz a defesa, o arqueiro do CRB entrou fechando no segundo pau. Alan Santos, quase o gol de empate do Guarani, Albertinho. É, na sua qualidade, né? O Diogo Matheus, ele colocou a bola, né, na segunda trave. Aí o Alan Santos esperou a dar aquela famosa quicada e ele tocou com o pé na bola. Que bela defesa do Diogo Silva. Quase o Guarani empata. Escanteio pelo lado direito. Lá vem o Bugrão. Diogo Matheus na bola. Passou a Zegina, criança cruzou no segundo pau. Subiu o Lucão de cabeça. A bola vai alta. Consegue evitar a saída assim. O Isaac não consegue nada. Não conseguiu evitar a saída. O Mandrake, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do CRB. Canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Junto Esportes. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Muito bem, Alberti, as substituições no time do CRB. É isso aí, quando você vê aí, né, o Matheus Barbosa e também o João Paulo trocando aquela famosa ideia. Vamos lá, né, vai embora o camisa número 33, o Lucas Lima já amarelado e vai entrando no 98, Falcão. É Lucas Lima, o amarelado 33 vai embora e entra o Falcão 98 e foi embora o Rômulo. Número 77, o camisa número 77, entra o 21, Everson. A informação para Bebidas Poti. O técnico mandou, o comentarista falou. Vai lá, Wagner Ferreira. Ele tira o Rômulo, né, que é uma figura decorativa no time do CRB. Time totalmente defensivo, o Rômulo estava fazendo um figurante aí no jogo. E ele não tirou o Renato, porque é o artilheiro do time, depois do Anselmo Ramon. E mexe no meio campo, tira o Lucas Lima e coloca o Falcão, que é um volante. Então ali no meio ficou mais ou menos a mesma coisa. E no ataque, um sangue novo ali no ataque do CRB. 24 cravados desse segundo tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo por enquanto. Anderson Conceição foi para a rede, 1 para o CRB, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense segue vencendo o Bragantino 2-0. O Grêmio de virada vai vencendo o São Paulo 2-1. Às 18h30 tem Palmeiras e Curitiba. E também 18h30 tem Goiás e Cuiabá. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque, vem com o Bruninho. Bruninho recebe passe de Matheus Bueno, chama pra dançar, marcação, deixou pra Mike. Mike domina, sai da esquerda, vem pro centro, recua, posse da bola na zaga central com Alan Santos. Alan Capitão Santos, chega no círculo central do gramado, abre bola na ponta direita pra Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, chama a marcação pra dançar, chamou pra dançar o João Paulo. Ainda Diogo Matheus soltou pela ponta direita pra Bruno José. Bruno José volta o lance com o Diogo Matheus. Diogo Matheus soltou pra meia pra Matheus Bueno. Matheus Bueno, cabeça erguida, espera alguém se movimentar. Recebe a marcação ali na metade do campo do camisa número 21, que acabou de entrar o Everson. Ele volta a jogada na zaga central, junto ao círculo central do gramado com o Diogo Matheus, daí para Lucão. Lucão dominou, se movimentou Bruninho, preferiu prender a jogada com Isaac. Isaac volta a jogada com o Lucão. Lucão agora sim para Bruninho. Bruninho dominou, 3 em cima dele, ficou difícil. Bruninho passa o pé em cima da bola, deu uma pedalada, volta o lance com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para Lucão, Lucão para Matheus Bueno, troca passes, roda a bola o Guarani. Bruninho de fora da área, mandou o sarrafo, a bola explode na marcação, sobe, desce, vai se perdendo em linha de fundo. Foi pro chão o jogador do CRB, escanteio. Escanteio, o Renato foi pro chão, caiu de maduro, escanteio para o Guarani, Alberti. É, o Renato, né, ali ele achou que estava jogando Mario Kart, né, ali o Mike parece que jogou uma banana e ali acabou escorregando o escanteio pelo lado esquerdo. Mike levantou no meio da grande área, sob a defesa, tira, voltou o Diogo Matheus, bateu de primeira, passa essa bola direita do gol. Passa a direita do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do CRB, Alberti. É, eu não sei não, viu? O escanteio cobrado pelo Mike na primeira trave. A zaga tirou, aí você que está vendo o lance na Dali, a zaga acabou tirando e ele, né, o Diogo Matheus, ele bateu de fora da área. Ali ele pediu um desvio, mas ali o desvio foi realmente aconteceu do jogador do CRB, ele marcou o tiro de meta.
E ali o Diogo Matheus, de tanto cobrar, né? Chegou na orelha do juizão e falou: "A bola é nossa, é escanteio". Ali o Afro não teve jeito, né? Marcou, ali deu cartão amarelo para o Diogo Matheus. Diogo Matheus amarelado. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Wagner Ferreira, 27 da segunda etapa e o jogo. Mesmo panorama, né? O Guarani não consegue ultrapassar a linha de marcação do CRB e pode ter maior posse de bola aí, 90%, que não vai resolver nada. O placar é do CRB, as alterações não deram resultado nenhum até agora. Vamos ver, tem mais 3 alterações para fazer. Vamos ver o que passa pela cabeça do Bruno Pivetti. Tem que dar uma mexida melhor nessa goiabeira aí, dar uma chacoalhada para ver se o Guarani pelo menos empata o jogo. Pra cima, Guarani. Vai lá, Albertinho. Tá fora. Diogo Matheus, para a próxima partida, levou o terceiro cartão amarelo. É o Diogo amarelo Matheus, né? Levou contra o Novo Horizontino às 19 horas, né? Na quarta-feira, no Jorge de Biase. Então, Jorge Ismael de Biase, né? Tá fora. Próxima partida está fora. A informação para Iga Atacado. E você ouviu o som, o ambiente do estádio, né? Pela Dali. Na transmissão com imagem. Nada como reclamar veementemente do árbitro. Afinal de contas, Novo Horizontino é longe, né? Pois é, rapaz. Pois é, situações do Guarani. Eu não entendi. Talvez tenha forçado o Diogo Matheus. Vou ser mais claro, ele forçou o cartão amarelo. Muito bem, e por falar em cartão amarelo, tá aí, Bruninho. Entrou agora há pouco e tá amarelado. Falta pros caras lá pela meia direita, Bretinho. Numa rotação, o Bruninho entrou numa rotação meio diferente, né? Ele vem entrando, né? O Bruninho, ele tentou e acabou aí perdendo a bola e fez a falta, levou o cartão amarelo. Vamos dar uma olhada aqui. Os amarelados, os pendurados, jogo, né? Exatamente, ó, os pendurados. Diogo Matheus tá fora, Matheus Bueno, Regis, Neilton e Bruno Mendes. Esses são os pendurados do Guarani. A informação para a História Colchões. Falta pros caras, falta cobrada, Juninho tem pressa. Aí o árbitro mandou ele voltar à cobrança, né? Porque não havia autorizado, né? O árbitro da partida, o senhor Afro Rocha de Carvalho Filho. Falta para a equipe do CRB pela linha direita e é sempre o Juninho, o responsável pelas bolas paradas. 29 do segundo tempo. O Guarani não consegue furar a defesa do CRB e tem falta lá pela ponta direita. Juninho levantou no segundo pau. O toque de cabeça pro meio da área. Chega Lucão, manda a bola para cima, chuta para onde o nariz estava apontado. Rebote voltou com o Falcão. Falcão rebobina a fita, volta tudo até o goleirão Diogo Silva. Canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Mais 2 substituições no time do Guarani, viu, Albert? Mas demorou, né? Em oferecimento a Shimozono Mega Sorte Loterias, vai embora o camisa número 29, o Isaac vai embora e entra o 7, Neilton. E o Matheus Barbosa, o camisa número 5, vai embora e vai entrar ele, né? Eu que esperava tanto dele, né? O volante Bernardo, camisa número 28. Então vamos lá, Isaac, camisa número 29 foi embora, entrou o 7, Neilton. E o Matheus Barbosa, o volante, camisa número 5. Segura aí, Neilton, linha de fundo, cruzamento no meio da área. Sobe Fábio Alemão, tira. Matheus Bueno, tocou de cabeça, a bola fica viva na entrada da área. Sobe Fábio Alemão, tira mais uma, completa aí, Albert. E foi embora o Matheus Barbosa, camisa número 5, entrou o 28. Eu que espero tanto dele, ele que veio do Curitiba, o Bernardo. A informação para Prone Alimentos. Vem Guarani pro campo de ataque, daqui a pouquinho o presidente fala sobre as alterações, porque o Guarani tá no campo de ataque, pressão pra cima do CRB, bola solta na ponta direita, Bruno José, cruzamento, bola fechada, passa por todo mundo, vai ficar lá na ponta esquerda, Bruninho no peito na raça, evita a saída, dominou, encarou a marcação do Matheus Ribeiro, volta a jogada com o Mike domina, chamou o Matheus Bueno pra jogar, de primeira faz o passe com o Lucão dominou, 2 toques na bola, achou o Bruninho na ponta esquerda, vai encarar a marcação do Matheus Ribeiro, soltou no fundo pra Mike linha de fundo, chamou pra dançar o marcador, voltou pra Bruninho, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna direita, cruzamento, sobe a defesa do CRB, tira. Técnico mexeu, comentarista falou, fala das substituições aí, Wagner Ferreira. Bem, a menos que o Bernardo seja o supra-sumo do finalizador da entrada da área para justificar essa alteração do Matheus Barbosa, que não estava mal no jogo. Guarani no ataque, cruzamento do Bruninho, tira Guilherme Romão, rebote na ponta direita, Diogo Matheus, carrinho por baixo do peito da raça, armou na perna esquerda, mandou o sarrafo, meu Deus do céu, jogou essa bola longe do gol, completa aí, presidente. E outro que tá mal, que tá no jogo é o Bruno José, tá com a língua de fora já, correu demais e eu acho que tá merecendo ser substituído. E eu acho que é ele quem vai sair mesmo, eu tô vendo daqui, parece ser o
o João Vitor, né? Nossa. João Vitor, camisa número 19, parece que vai ser ele a última substituição do time do Guarani. 31 passados desse segundo tempo. O tempo passa o tempo, o tic-tac do relógio não para. E o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o foco do espetáculo por enquanto. 1 para o CRB, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Estamos com o Grêmio vencendo o São Paulo 2-1 e o Fluminense vencendo o RB Bragantino 2-0. Às 18h30 tem Palmeiras e Coritiba, tem Goiás e Cuiabá, e fechando a rodada da Série A amanhã, às 8 da noite, tem Vasco e Flamengo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Eu tô feliz da vida. Amarelou tudo pro Simon lá, Albertinho. Amarelou o Simon, né? Que pancada, né? O Neilton recebeu ali, o Simon chegou escorregando, né? Pra dar o bote, mas não tem aquela, né? Sem querer, querendo, não existe. Cartão amarelo, a informação para a Liga Atacado. E vem Guarani, vem na ponta direita, tentativa de jogada do Diogo Matheus com o Neilton, passe errado, retoma, posse de bola do CRB. Falcão afasta o perigo, tentou ligado, lado esquerdo, a tentativa de passeira com o Renato, tira a defesa. Rebote, voltou, Bruninho na ponta esquerda, falta. No chão, falta! Falta do Falcão em cima do Bruninho, derrubaram o camisa 27 do Guarani, Alberti. O Bruninho, né? O que ele tem de bom, né? O recurso dele. Ele é muito bom pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele flutua no meio-campo do Guarani, tentando achar o espaço ali pelo lado esquerdo. Quando ele ia fazer a tabela, nada mais nada menos que o Lucão, ele recebeu o rapa por baixo do Falcão. Falta e ele está na bola, o nosso maduro Ney. Falta para o Guarani pela ponta esquerda, vai pintar chuvrinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do CRB, Neilton na bola, capricha Neilton, capricha que eu vou lá na emoção do futebol, que é o grito do gol, levantamento, a bola fechada, tira a defesa do CRB, afasta Simon. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Bugrão, Alberti. Bola venenosa, né? Neilton bateu lá dentro da grande área, verdade, ali na segunda trave. Ali, se o Simon não estivesse esperto, poderia ser o gol de empate. Guarani, escanteio já cobrado. Já cobrado, Neilton chamou para dançar, marcação, abriu na perna esquerda, cruzamento vem por baixo. Falcão afasta o perigo, rebote voltou para Bruno José, domina todo o ataque o Guarani. Bruno José soltou de lado para Neilton, Neilton engatou a primeira, segunda marcha, levantou, bola perigosa, toque de cabeça do Alan Santos, a bola bate na zaga, vai fora. Escanteio. Bate na zaga, bate no Simon de novo, vai fora, novo escanteio. Já cobrado o Guarani, tem pressa, cruzamento no segundo pau. Sobe Matheus Ribeiro, tira. Rebote voltou na intermediária, Matheus Bueno dominou. Olha pra frente, busca alguém pra jogar, deixa de lado com o Mike domina. Olhou pra dentro da grande área, fatiou de canhota no segundo pau. Diogo Silva sai do gol, faz a defesa, canais Futebol Interior da Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Wagner Ferreira, quase 35 da segunda etapa. O CRB tá na boa, tá ali no campo de defesa. E o Guarani pouco faz para tentar criar algum perigo pro Diogo Silva, né? A falta de repertório, né? O Guarani tá tentando apenas a bola chuveirada na área e tá dando chance pros três zagueiros do CRB. CRB que veio desde o começo do jogo para jogar atrás da linha da bola. Então ficou bem claro isso, 3-5-2, vamos jogar por uma bola, achou essa bola, fez o gol e agora tá levando o jogo. Estamos aí com 35 do segundo tempo, pouco tempo aí para a reação do Guarani, apesar das mudanças feitas pelo Bruno Pivetti. Agora, se esse aí é o time principal do Guarani, se é a força total, já começa a preocupar o torcedor bugrino. Pois é, derrota em casa, jogo complicado, a chance do Guarani se aproximar do G4 tá indo embora. Quem caiu ali, Albertinho? É o Simon, né? Numa dividida, né? Dessa última dividida, o cruzamento da grande área, o Simon com o Alan Santos, né? Ali quem levou a pior ali foi o Simon, que ali ganhou aquele famoso tempinho, né? Lógico que foi um choque de cabeça. Quando dois jogadores também do CRB estavam no aquecimento, apareceu o Daniel Paulista aí passando as instruções e quando ali há uma vaia, né? Porque o Guarani não queria devolver a bola, a torcida não queria devolver a bola, o Simon foi atendido, né? Pediu atendimento, saiu, está com um a mais de vez o Guarani ir pra frente, mas você sabe, né? Aquele protocolo de devolver a bola, o Guarani perdeu uma grande chance. Tava com a posse da bola. Eu tô nem aí, eu tô perdendo. Infelizmente, eu ia pra dentro do gol. É a polêmica do fair play. E vem Guarani, Neilton, bola esticada pra Bruno José, esticada demais, ela sai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, pois não, Albertinho? No dia que o título de fair play me der o acesso,
todo jogo eu irei fazer essa gentileza. Quando vai mudar, hein? Vai mudar. Vamos para as alterações, Alberti. Vai embora o camisa número 18. João Paulo. O João Paulo, né? Correu muito e vai entrando camisa número 28. O Christian Eto'o. Olha só. E vai o camisa número 11, o Renato, que o presidente tanto falou. E vai entrar o camisa número... Deixa eu ver aqui o camisa número dele aqui, que eu não vi. Passou a tábua. É o 26. O 26 é o Edmar. Então, Edmar no lugar do camisa número 11, Renato. E o João Paulo, camisa número 18, foi embora. E entrou o 28, Christian Eto'o. A informação para a Pizzeria Papagaios. O técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Wagner Ferreira. O Edmar é jogador de defesa. Então, segurando ainda mais o jogo, o Daniel Paulista. Agora, o outro mexeu no ataque, né? Entrando esse... Eto'o. O Eto'o é atacante, então realmente o ataque do CRB inexistiu, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. O gol foi marcado por um zagueiro. Então, trocou os dois já. Tinha trocado já o primeiro, trocou o segundo agora. Não vejo, mais para segurar um pouquinho mais ainda o resultado. Agora a equipe do CRB com 4 zagueiros de ofício, né? E vem Guarani, na ponta esquerda, Bruninho lançado, atenção, linha de fundo, cruzamento para trás, afasta Fábio Alemão. Fábio Alemão, tentou ir atrás do rebote lá, o camisa. O número 26, o Edmar, que acabou de entrar, tira a defesa do Guarani. Rebote voltou lá pela ponta esquerda, cobrança lateral já feita. Mike soltou, boa bola ali pro Bruninho. Devolveu pra Mike, atenção, linha de fundo, cruzamento. O Derek tentou virar puxeta. Bate a bola do Derek, não vai em direção ao gol, tira a defesa. Deu certo, jogada, o Guarani insiste, faz a pressão, retoma a posse da bola. Matheus Bueno, daí pra Bruno José, dominou pelo meio, encara a marcação do Guilherme Romão. Abriu na ponta direita pra Diogo Matheus. Diogo Matheus olha pra frente, busca alguém pra jogar. Sai da direita, vem pro centro, tabela curta com Bruno José, volta a jogada com Diogo Matheus na ponta direita, boa bola para Neilton pra cima da marcação do Guilherme Romão, dominou, parou, prendeu, soltou para Diogo Matheus, recebeu, soltou, boa bola para Bruno José, linha de fundo, cruzamento, boa bola no meio da área, sobe, Fábio Alemão, afasta mais uma, rebote voltou para a meia esquerda, Lucão, tocou de cabeça, Matheus Bueno, recebeu na intermediária, chamou para jogar Bernardo, boa bola mais à frente com Bruninho, volta a jogada com Bernardo dominou, voltou para Bruninho, dominou pela meia esquerda, abriu para bater, foi marcado ali pelo Falcão, fechou espaço, abriu na meia esquerda, Bernardo dominou, bico da grande área, fez o giro Flynn, daí para Bruninho, dominou, girou, prendeu, foi pro chão, é falta! Falta do Juninho em cima do Bruninho, tá parado o jogo, é falta em cima do Bruninho, Alberti. O Guarani tem que usar esse lado, né? O lado esquerdo quando está com ele, né? O Bruninho foi puxado pelo Falcão, né? Nome subjetivo, hein? Que nome? Falcão. Lembra do Falcão, volante, né? Do Internacional. Lembra do Falcão do futsal, mas esse Falcão fez falta. Falta para o Guarani, falta pelo lado, né, esquerdo. Mais uma chance para ele, né? Diogo Matheus, e tá chegando perto, né? Cada vez mais o Guarani vai conseguindo aí, né? Ganhando jardas para bater essa falta. Quem sabe agora, Lucas de Souza, eu sinto o empate do Guarani. 39,5 da segunda etapa. Vai lá, presidente. Falcão lembra também o I'm Not Dog No, né? O cantor Falcão, exatamente, né? Esquecemos dele. Falta para o Guarani pela meia esquerda. Vem comigo, torcedor. Vem comigo, nação bugrina. Quem sabe agora o gol de empate. Diogo Matheus na bola para bater de perna direita, mais ou menos da posição que ele chutou a primeira falta com perigo nesse segundo tempo. Passou pertinho da trave. Quem sabe agora ele acerta. Na perna direita, Diogo Matheus, na perna esquerda vai o Mike. Autoriza o árbitro, vai apitar lá o senhor Afro Rocha de Carvalho Filho. Diogo Matheus na bola, autorizado pelo árbitro, vem na perna direita, atenção, mandou o sarrafo de perna direita, bola em cima da barreira. Volta a bola para Mike domina, volta o lance com o Santos, canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirante. Desceu o Guarani, cruzamento do Mike no meio da grande área, afasta Anderson Conceição. A bola sobe, desce, cai. Christian Eto'o dominou, perdeu, voltou o chute de fora. A bola vai pela linha de fundo. Balaço de fora do Matheus Bueno, a bola subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do CRB. 40 minutos passados desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro, da principal palco do espetáculo. Por enquanto, Anderson Conceição foi para a rede, 1 para o CRB, 0 para o Guarani. Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, segue Grêmio 2, São Paulo 1. Lá no Maracanã sai o primeiro gol do RB Bragantino, mas está sob a investigação do VAR. Se confirmar, 2-1 para o Fluminense. Se não, segue 2-0 para o Flusão. Às 18h30 tem Palmeiras e Curitiba. Tem também Goiás e Cuiabá. Amanhã, fechando a rodada,
8 da noite, Vasco e Flamengo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugrão com o Bernardo. Bernardo volta a jogada com o Matheus Bueno. Lá na ponta esquerda ele tem o Mike. Mike dominou, se aproximou. Bernardo dele recebeu a bola, camisa 28 do Guarani. Soltou curtinho pra Bruninho. Linda bola pra Mike agora. Mike na perna esquerda, bateu cruzado em cima do Edmar. Em cima do Edmar, a bola não sai, não vai pela linha de fundo. Crichetou, dominou, prendeu pra cima da marcação, tirou do jeito que deu. A bola ficou com o Bernardo. Bernardo recebe a marcação do Everson. Toca a bola pela linha de lado lateral para o Guarani. O Guarani todo no ataque, Albertinho. É, o Mike, né, pelo lado esquerdo, né? Ele chegou, ele podia ter cruzado, ter feito qualquer outra coisa, mas não, ele bateu cruzado, bateu forte. A bola ganhou altura, né? E não ganhou distância. Quase. O Guarani consegue fazer seu gol de empate em 42 minutos. Olha, Lucas de Souza, escanteio pro Guarani, já cobrado. Já cobrado, jogada ensaiada, Diogo Matheus na tabela curta com o Bruno José. Pra Neilton, levantamento pra absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui no Torcemos por Você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Público e renda. Informação, Albert. Para um público total de 4.846, uma renda de R$ 129.210. Repita. Público total 4.846, com a renda de R$ 129.210. A informação para Jump Sports. É, um público até que bom lá no Brinco de Ouro da Princesa, mas o Guarani mais uma vez decepcionando seu torcedor. Tenta descer o time do CRB, vai pro chão, Crichetou. O árbitro manda seguir, a bola fica na ponta direita para Matheus Ribeiro. Volta a jogada lá no campo de defesa com o Fábio Alemão. Fábio Alemão despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce e volta no campo de defesa do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Desce o Guarani pela ponta esquerda, Mike volta, jogada com o Bernardo. Bernardo dominou, olha pra frente, busca alguém pra jogar. Neilton se movimenta, Bernardo segurou, soltou pra Bruninho. Bruninho, dois em cima dele, volta, jogada com o Bernardo. Bernardo domina, deixou de lado com o Neilton. Neilton indo lá pela ponta esquerda, tabela curta com o Lucão. Lucão volta, jogada com o Bernardo. Bernardo domina, deixa de lado a parada com o Neilton. Neilton, cabeça erguida, soltou na ponta direita, boa bola pra Diogo Matheus. Diogo Matheus olhou pra dentro da grande área, levantou no meio da cozinha, passa essa bola pelo Derek, passa também pelo Mike lá na ponta esquerda. Tiro de meta para o CRB, Wagner Ferreira. Bem-vindo no Salvador da Pátria aí, ó. É, rapaz. João Vitor. E todo mundo pensou, né, que ele ia entrar, né? Mas ali acabou, ele refugou, né? Acabou colocando o Neilton. Então o João Vitor vai entrando no lugar do Matheus Bueno. Então 19. João Vitor entra e vai embora o 18. Matheus Bueno. A informação para Prona Alimentos. O técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Wagner Ferreira. Abriu mão do meio campista. Aliás, demorou muito para abrir mão do meia, porque de um volante, de um segundo volante, porque do jeito que tá o time do CRB, é tocar todo mundo para frente. Deixa só um ali para qualquer eventualidade. Já devia ter aberto mão desse marcador há muito tempo. Entrou muito atrasado o João Vitor. E vem Guarani, vem com o Bruninho. O Bruninho deixou de lado a parada com o Bernardo. Abriu na ponta direita, boa bola para Diogo Matheus, para cima do Guilherme Romão. Ainda Diogo Matheus dominou, chega ali um segundo marcador em cima dele. Ainda Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, chamou o Bruno José pra jogar. Volta a jogada com o Neilton. Neilton domina, é o armador do time do Guarani na saída do Regis. Volta a jogada com o Diogo Matheus, daí pra Neilton. Chamou pra dançar, deixou o Juninho pra trás. Ainda Neilton, pra cima deles, Ney. Tentou a jogada, Anderson Conceição. Só parou na frente do Neilton, tira. Mais 7 minutos, vamos até 52 no segundo tempo. Puxa o contra-golpe pro CRB. CRB que não quer mais jogo. Deixa a jogada de lado, a parada ali com camisa número 21, Everson. O Everson tentou a jogada. Foi desarmado, insistiu na jogada. Na verdade era o camisa 26, Edmar. Lá no campo de ataque, ele tentou brigar com o Alan Santos. Perde a posse da bola. Rebote cai com o João Vitor. João Vitor na primeira dele no jogo. Parte em velocidade, engata a primeira, segunda marcha. Avança do terreno, passa a metade do campo. Deixa de lado a jogada com o Mike. Mike domina pra cima do Crichetou. Traz por dentro. Busca alguém pra jogar. Tenta fazer a jogada. Tenta levar o Guarani pro campo de ataque. Mike soltou para Bruninho. Bruninho soltou pela minha com Bruno José. Bruno José, cabeça erguida, não tem com quem jogar. Guarani pouco se movimenta no ataque. Bruno José soltou para Neilton. Neilton chamou para dançar o Edmar. Ainda o Neilton soltou pela meia com Bruninho. Bruninho volta o lance com o Neilton. Neilton agora para cima da marcação do Juninho. Dá certo a jogada no pé de ferro. Deu o carrinho por baixo. Derrubou o Juninho. Falta marcada, Canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 46,5 da segunda etapa, o Guarani que tomou o gol no primeiro tempo, criou mais chances no primeiro tempo, hein, presidente? Sentiu. Segundo tempo, foi mal. Vai lá, Albert, quem sentiu? Diogo Matheus, hein? Tá puxando a perna. E não pode mais substituir o Guarani, né? Exatamente, puxando a perna ali, está do lado de fora ali, recebendo atendimento médico. Eita, nós. E vem os caras, vem com o Everson. Everson volta a jogada com o Juninho. Vai daí, Juninho. Na perna direita, uma bomba. Ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do time do Guarani. E caiu lá o Guilherme Romão. O árbitro não quer nem saber, nem viu o jogador do CRB caído. É bola que joga. Vem Guarani, vem com o Bruninho, soltou na ponta esquerda. Boa bola pra João Vitor. João Vitor chamou pra dançar o Falcão. Deu certa jogada daí pra Mike. Abriu na perna esquerda, desarmado pelo Fábio Alemão. Tira a defesa do CRB, insiste o Guarani, João Vitor tem pressa, a bola com o Bruninho, Bruninho abriu na perna direita, mandou o sarrafo, mandou cruzado em cima do Anderson Conceição. Tem um muro branco e vermelho na frente do gol do Guarani, impressionante. Até chute de fora da área, nada passa por essa defesa do CRB, presidente. É a estratégia que tá dando certo, né, do Daniel Paulista. Ele, com muita tranquilidade, montou esse time do CRB para criar dificuldades pro Guarani e acabou acertando em cheio. Primeiro tempo conseguiu fazer o gol, no segundo só se defendeu, acho que nenhum chute a gol do Tony, nem sujou o uniforme no segundo tempo. E, no entanto, tá conseguindo o seu objetivo. Vai mudar. Agora, o Guarani é que fica com a palavra aí, por que não conseguiu, né, com um repertório maior, conseguir furar essa retranca do time alagoano. E daqui a pouco a substituição, porque vem Guarani, bola solta na ponta esquerda com o Bruninho. Bruninho deixou pra Mike, Mike domina, carrega na contramão, volta a jogada com o Bruninho. Bruninho volta o lance com o Lucão, vai lá, Albert. Foi embora o Guilherme Romão, que havia sentido, entrou o 32, Hereda. Guilherme Romão, camisa número 6, foi embora. E entrou o Hereda, o camisa número 32. A informação para Ridger, comunicação integrada. Vem Guarani, vem com o Neilton, flechada Guarani, tem tempo para pelo menos empatar, se não der para ganhar, vamos empatar, não vamos perder mais do que já estamos perdendo contra o CRB. Bola com o Bernardo na ponta direita para Bruno José, a bola escapuliu dele, Hereda chegou na marcação, na verdade era o Cristian, ele volta a jogada com Alan Santos na ponta esquerda para Lucão, intermediária, campo ofensivo, carregou no terreno, avançou no gramado, encarou a marcação do Falcão, deixou de lado a parada com o Neilton, soltou no fundo, no ponto futuro para Mike, linda jogada, um pra lá, dois pra cá, deixou pra Neilton, é Bruninho na perna direita, em cima da marcação, a bola sobe e desce, voltou na grande área, afasta a defesa do CRB, tira dessa vez com o Edmar, todo recuado o CRB, o Guarani não consegue furar o bloqueio, 49 minutos, insiste o Bugrão, vem pro campo de ataque, vem com Alan Santos pra Lucão, soltou na ponta esquerda pra João Vitor, boa bola boa pra Mike, devolveu pra João Vitor, vem Bruninho colocado ao seu lado, chamou pra jogar o João Vitor, o Bruninho, na ponta esquerda pra Mike, atenção, linha de fundo pra cima da Hereda, volta o lance pra João Vitor, bico da grande área, vem cruzamento, a bola desvia na zaga, vai fora, escanteio para o Guarani pela ponta direita, insiste o Bugre, Albert. O Guarani vai tentando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, apertar a equipe do CRB. Ali, primeiramente, né, mostrando aqui, você vendo o Natali, né, o Bruninho tentou fazer o cruzamento quando a bola sai pela linha de fundo, escanteio pro Guarani. Escanteio já cobrado, afasta a defesa do CRB, rebote voltou com o Mike, tem espaço, abriu na ponta esquerda, boa bola pra Bruninho, fez o levantamento, a bola no segundo pau, sai do gol, Diogo Silva. Faz a defesa e ficou sentindo alguma coisa, foi pro chão. E agora vai ficar uma semana ali segurando a bola o Diogo Silva, o Albert. O Diogo Matheus, ele já tem amarelo, né? Ele foi ali, deu um Paranauê. Mas não bateu no Diogo Silva, né? Diogo Silva agora vai tentar ganhar tempo, mas lembrando, né, que vamos a crescer, né? Mais tempo. Pode ficar aí 5 dias, 3 noites e 1 semana no chão, que vamos aí, não tem jeito, a arbitragem vai colocar mais alguns minutos, mas já levantou, ele escutou que a gente falou. Quase 100 simultâneos na nossa transmissão no YouTube, pra quase 100 simultâneos, vamos subir a audiência, galera, 0 para o Guarani, 1 para o CRB, momentos finais de jogo, né? Momentos finais de jogo no brinco, manda pra frente de Diogo Silva, a bola sobe e desce, cai na intermediária, campo ofensivo, brigou por ela ali, o camisa 21, Everson, a bola bateu, rebateu, Juninho, briga pelo rebote, a bola ficou com o Falcão dominou, soltou no ponto futuro pra Cricheto, não tem o domínio da bola, lá vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Mais um minutinho de acréscimo, vamos até os 53. Vem Guarani, vem com o Neilton. Neilton puxa a jogada na ponta direita, soltou para Bruno José. Bruno José sai da direita, vem para a esquerda, vem para o centro, chama a marcação do Cristietô. Ele inverte a página, vira a folha, virou com o Lucão, perde, domina a bola, tem que acelerar esse lance, Guarani. Lucão soltou para João Vitor de primeira para Bernardo, boa bola na ponta esquerda para Mike, botou na frente, Galdeirê da linha de fundo, e agora cruzamento fechou, tirou o goleiro, voltou para fora do gol, Neilton! Inacreditável o gol que perde o Guarani. Jogada na ponta esquerda, Mike ganhou da marcação do Hereda, cruzou, Diogo Silva tirou, a bola ficou a feição de Neilton pra fora do gol. Com gol aberto, o Guarani não empata o jogo, Albertinho. Não pode perder. Que lance do Guarani pelo lado esquerdo, toques rápidos, o Mike apareceu, você que está vendo na Dali. O Mike colocou a bola dentro da grande área e fez o cruzamento ali, o goleirão, né? O Diogo Silva fez a defesa, mas pro meio da pequena área. Ali estava livre, leve e solto. O Neilton Oreiudo, o que ele fez? Se jogou na bola, mas jogou na bola errado. Bateu muito embaixo, a bola foi por cima. E vem CRB, vem o chute de fora, a bola passa à esquerda, vai fora, é tiro de meta, Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Inacreditável. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Inacreditável o gol que perde o Neilton, presidente, no momento final de jogo aqui no Brinco de Ouro. E nós vamos ter que aplaudir Daniel Paulista, hein? Pela estratégia de jogo, saiu daqui botando o Bruno Pivetti no bolso. Pois é, não há mais nada muito que comentar em cima não, é isso aí, esse é o resumo da obra. Mas tem jogo, tem minutos, tem segundos finais ainda, o Guarani Mike tentou o passe para Bruno José, a bola ficou nas mãos de Diego Silva. No momento que trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, Afro Rocha de Carvalho Filho. Termina o jogo no Brinco de Ouro, 1 para o time do CRB, 0 para o time do Guarani. Você acompanha na Dali o placar final do jogo, 0 para o Guarani, 1 para o CRB. E eu vou me despedindo de você, Albert Cavalcante, nessa transmissão da Dali. Você segue conosco aqui no YouTube, Facebook, Rumble e também na Essência FM, Albert. O Guarani continua, né, na décima posição com 15 pontos. O Guarani que nunca havia perdido para o CRB. Imagine só, desde 1973 cai o tabu, CRB derruba o tabu no Brinco de Ouro da Princesa. Um abraço, Lucas de Souza. Wagner Ferreira encerrando a transmissão aqui na Dali. Valeu demais. O Guarani perde para o CRB 1-0. Vitória de um time que veio com um propósito e conseguiu o seu êxito. Daniel Paulista montou uma retranca danada. O Guarani não sabe jogar contra time que vem com essa postura. Então, olha, se você perguntar, o Guarani teve um repertório muito pequeno de soluções, não conseguiu. E o CRB, para mim, resultado justo, essa vitória 1-0 em cima do Bug, pleno Brinco de Ouro. Claudinei Corsi, o nosso âncora. Vamos nos despedindo aqui da Dali, mas vamos pro intervalo e na volta a gente volta com o fim de jogo, beleza? Legal, Lucas de Souza. Lembrando aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, temos o Vitória em primeiro, Vila Nova em segundo, Novo Horizontino em terceiro e Criciúma na 4ª colocação. O Guarani na 10ª colocação agora, perdendo para o lanterna da competição, já começa não mais a querer galgar, chegar no G4. Começa a se preocupar com a zona de rebaixamento. Lá embaixo tem CRB 17º, 18º Avaí com 8 pontos, em 19º Tombense com 6 e em 20º ABC do Rio Grande do Norte com apenas 4 pontos ganhos. Tá, então, a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço aos amigos da Dali.app. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela Dali, para você que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o fim de jogo dos canais Futebol Interior e na CCFM, só aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 5 da tarde, mais 37 minutos em Campinas, começando aqui o nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior e também através da Essência FM, a frequência da vida. Tivemos um pequeno pique de energia lá na Essência, mas já estamos de volta com o nosso fim de jogo aqui na Essência FM em 102,5 e 98,5. 5 da tarde, mais 38 minutos, fim de jogo, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, que perdeu nada mais, nada menos que para o quase lanterna da competição. E um tabu de quanto, Albert, no Brinco de Ouro, que não perdia para o CRB? Nunca havia perdido. Primeiro confronto das equipes foi em 1973. Houveram aí 8 jogos, agora esse é o 9º jogo. E houve a primeira derrota do Guarani na história das duas equipes. A primeira perdeu na história a primeira derrota do Guarani. Péssimo resultado do Guarani Futebol Clube. E a gente dizia aqui antes da transmissão, né, antes de começar o jogo, que o time tinha que vencer pelo menos por 3-4-0. E o Guarani vai lá e perde por 1-0. Isso demonstra a total falta de capacidade desse elenco do Guarani. Senhor Neilton, senhor Derek, senhor Bruno José, senhor Regis, que está devendo, que parece que está querendo ir embora do Guarani, porque não está jogando absolutamente nada vezes nada o Regis. E aí, não poderia ter outra sorte. É lógico, o time criou, mas não tem competência para colocar a bola para dentro. E o seu Bruno Pivetti tem o seu quinhão de culpa também, porque não sabe armar o seu time para furar uma retranca. Então vamos ver o que é que ele vai dizer aí na sua entrevista coletiva lá na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A verdade é que o Guarani perdeu nada mais, nada menos que para o vice-lanterna da competição, a equipe do CRB, num jogo em que o Guarani precisava da vitória e poderia até ter goleado, mas por incompetência do seu time,
essa jogadinha de linha de fundo, toca, cruza, não tem ninguém dentro da área para cabecear, que o Bruno Mendes volte logo, porque é o único jogador que sabe jogar ali dentro da área, e o Guarani insistindo nas jogadas de bolas alçadas, sem ninguém, para brigar com o alemão, com o autor do gol lá, o Anderson Conceição. Enfim, é isso que nós vimos no Guarani ridículo esta tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Destaque do comentarista Wagner Ferreira, o seu teaser, daqui a pouquinho você vai voltar para as notas do jogo. Não teremos o melhor em campo, né? Depois dessa vitória horrível do Guarani para a equipe do CRB. Mais uma vez, no final de semana, triste para o futebol de Campinas, né? Dos dois lados. Aí o torcedor fica tirando sarro um do outro. Agora, tira sarro, torcedor, do Guarani da Ponte e da Ponte do Guarani. Duas equipes que se juntar, as duas não dá uma. Não dá uma para jogar o campeonato. Simplesmente ridículas as equipes de Campinas nesse final de semana. O seu destaque, Wagner? Merecida a vitória do CRB pela estratégia montada e conseguiu o seu objetivo. O Guarani, uma falta de repertório incrível, fez o que tinha que fazer. Deu uma bafa, mas bola cruzada na área, o que ele conseguiu foi dar moral para os zagueiros do CRB. Então, não houve jogada de 1-2 ou 2-1, como queiram ali, fazendo uma dobra ali pela direita, nem pela esquerda, muito embora tenha melhorado no segundo tempo com a entrada do Mike, mas não foi o suficiente. Então, não há o que contestar, não há o que reclamar, agora ali não foi bem, o CRB veio para não perder e acaba levando 3 pontos para Alagoas. Tá certo, então, 5 da tarde, mais 51 minutos, 5h51, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani que perdeu em casa, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, para a equipe do CRB por 1-0. Gol marcado a 13 minutos do primeiro tempo e o Guarani não teve a competência sequer de empatar a partida contra o CRB. Parabéns ao Daniel Paulista, que estreou e deu um banho de tática em cima do Bruno Pivetti, fechou todos os caminhos, e o técnico do Guarani passivo, né? Como sempre, passivo ali à beira do gramado, só olhando, gesticulando, falando baixinho com os jogadores. O Marcelino disse aqui uma coisa que eu concordo: o Guarani não tem um líder dentro de campo, Wagner Ferreira. Esse líder seria o Regis, que está caindo pelas tabelas. Não sei o que acontece com o Regis. Igualzinho o time. Igual o time. Começou bem igual o time. É o espelho do time, né? É o espelho do time, o Regis. Quem é o capitão do time, né? O Alan Santos? Alan Santos, mas Alan Santos é quem para ser capitão do time do Guarani? Então, até batemos nessa tecla, né, sobre a passividade, né, dos jogadores do Guarani, até mesmo do Bruno Pivetti, aquele lance emblemático contra a Tombense. Um dos dois jogadores da Tombense se agrediram e não chegou nem o capitão da equipe para dar uma cobrada no juiz. Então imagine só esperar isso do Alan Santos. Aí fica difícil, fica realmente difícil. Muito bem, 5 da tarde, mais 42 minutos. Hoje mais cedo, né? Vai terminar a jornada. Espero que o treinador venha rapidinho, né? Apesar que eu estou duvidando que ele venha tão rápido para conceder a entrevista coletiva. Nós estamos aguardando, né? Na Essência FM, nós vamos até às 18 horas. Depois a gente vai liberar para a Essência FM para o culto do domingo, na Rádio Essência FM, a frequência da vida. E aí seguimos aqui nos canais Futebol Interior, a Dali. Nós já liberamos também, você que ficou na Dali com a gente, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Agora, às 5h43, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. De volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, 5 da tarde, mais 46 minutos, aguardando aí o técnico Bruno Pivetti trazer a entrevista coletiva, né? Vamos aguardar então, se chega, nosso Marcos Rossi já está lá na sala de imprensa do Guarani Futebol Clube para fazer o questionamento da equipe aqui dos canais Futebol Interior para o técnico do Guarani. Vamos ver se vai demorar, né? É bem provável que demore, porque vai saber, né? É difícil, né? Não é isso não, Albert? Espero que não demore, mas pelo resultado, como foi conquistado, né? O resultado, né? Do CRB, né? O Guarani criando chances, a bola não entrando. Displicência na minha parte, né? Eu posso dizer assim, né? Vamos ver se o Bruno Pivetti aí, quanto tempo vai demorar. Se ele não estiver lá no vestiário, né? Dando aquela famosa pegada nos jogadores. Uma semana, hein? Uma semana de janela. Eu acho que o Bruno Pivetti não tem esse perfil, não, viu? Ney, não sei, viu? Eu acho que os jogadores mandam mais nele do que eles nos jogadores. Não acho que tem essa passividade. Pelo que a gente vê do lado do gramado ali, o Albert Cavalcante, não tem uma cobrança, sabe? Não tem presta atenção no jogador. O jogador erra a jogada. Do lado dele tá tudo bem, não fala nada, entendeu? Tudo bem, a gente não quer aquele coisa de circo, né? Que o cara faz, espalhafatoso, do lado. Não precisa disso, mas é uma cobrança, né? Então, mas assim, eu acho assim que, como eu diria, nós tínhamos o Mozart Santos, que ele era muito enérgico e até mesmo em algumas questões nas entrevistas coletivas colocavam aí alguns jogadores, pontuavam. Então, assim, eu acho que o Bruno Pivetti veio pra dar aquela amenizada. Mas é o seguinte, o Albert, com um jogador de futebol você não pode amaciar, não, cara. Não, mas não se você amaciar demais, o time entra você pode levar numa boa. Sim, né? exatamente. De respeito, pode levar demais também, um pouquinho. Mas aí que tá, nós não estamos no dia a dia, será mesmo que leva? Parece que não cobra jogador, não que é o seguinte, Albert, o que a gente, como você falou, a gente não tá no dia a dia, é difícil da gente saber, diferente de antigamente que o repórter ia lá, acompanhava treino e tudo mais. Hoje eles já não deixam, que é por causa disso mesmo, né? Pra gente não ter depois argumentos para poder criticar aqui. Agora, por aquilo que ele demonstra ali à beira do gramado, a passividade do técnico Bruno Pivetti à beira do gramado, dá mostras de que ele no treinamento é assim, que no vestiário ele é assim. Só se for muito, mas muito diferente daquilo que ele é do lado do gramado. Então, e outra coisa, se caso o sucesso, a trilha de sucesso dele for essa, porque ele, querendo ou não, em 2021 ele foi campeão alagoano com o CSA, em cima do CRB nos pênaltis. Foi em 2021 também campeão do Troféu do Interior com o Tombense e também da Recopa. Então, assim, se esse é o estilo de jogador, volto a dizer, se você entra na prateleira, o leite A e o leite F, você escolhe o leite F achando que será do mesmo do leite A, você dançou. Então, assim, o Bruno Pivetti, pela ideia de jogo dele, é legal, mas infelizmente ele não tem culpa que o Isaac perdeu 2 gols. Na teoria é muito bom. Mas então, Ney, agora fala pra mim, chances criadas, que o treinador tem que fazer isso.
treinamento de bola parada, chances, criar chances, dar opções. Com o Mozart Santos nós não tínhamos isso. Sofríamos o jogo todo e não sofríamos para poder chegar na frente do gol. Agora é criado chances e chances aí, 4, 5 por partida. Ele não tem culpa do Isaac finalizar daquele jeito com a orelha. O Neilton também. O Antônio Martins, ele perguntou aqui, mas na pergunta ele já respondeu antes. Ele falou aqui, com esses jogadores não dá não. Sem vontade de jogar, só toquinho pro lado e para trás. Como que vão ganhar desse jeito? Ele pergunta, cadê a goleada? Justamente, Antônio Martins. Você já respondeu a sua própria pergunta aqui. Não teve goleada porque o time não teve competência para botar a bola para dentro e quando não tinha bola para botar para dentro para tentar, o time tocava só para trás. Quer dizer, é um absurdo esses dois volantes do Guarani, essa dupla de Matheus aí, os caras só tocam a bola para trás. Eles olham no jogo e tocam a bola para trás. Nos zagueiros, parece que eles são atacantes do time adversário. Então é um absurdo isso, né? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá dando um abraço aqui, mandando boa tarde a todos. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Antônio Martins, me desculpe, mas esse Guarani não tem jeito mais. Vai cair para a Série C. Sou bugrino de coração, mas não posso fantasiar. Olha, o Antônio Martins, eu vou dizer um negócio para você. Cair eu não sei se cai, mas vai dar aquele sufoco de novo, entendeu? Hein, Wagner Ferreira? Vai ter que brigar para ficar, para permanecer na Série B. Que é o que a gente sempre cobra aqui, né? Que faça uma Série B sem perspectivas de subir para a Série A, porque com esse time jogando do jeito que tá jogando, sem esquema nenhum, com essa jogadinha de lateral, tocando para trás, esquece. Mas não sobe de jeito nenhum. Teve um começo fulminante aí e depois disso desabou. Já tá na 10ª colocação. De quarto, de terceiro que tá em 10º. Então, é muito difícil. Já temos a coletiva aí? Só o link, por enquanto. Ih, só mandei o link. É que eu mandei o link pra ele. É que ele fez pra mim aqui. É que nós temos que mudar, viu? Quando for assim, a gente faz assim, ó, com o dedo. Igual avião. Tá bom, já achei que tava pronto lá a coletiva, né? 5 da tarde, mais 51 minutos. Enquanto o homem não vem, Ney? Oi. Qual é o próximo quadro aí? Não, o que você quer fazer, Wagner? Pois cabe aqui um comentário em cima do Bruno Pivetti. Então faça o comentário. Ele não ensina ninguém a jogar bola, correto? Os jogadores acham que ele é muito novo para alguém mandar neles. Então, o jogador é cobra criada, né? Você sabe como é que funciona. Então, se o cara não vem se não vem com um espírito de liderança, o jogador não respeita, o jogadorzada não respeita. E depois outra, a parte dele. Ele começou com o time de uma maneira que eu até, pelo menos aqui, critiquei começar com o Isaac, por quê? Jogo dentro de casa, precisa ser um time ofensivo, ele começa com o Isaac e deixa Bruninho no banco. As alterações que ele fez, as duas que ele acertou, de 5, acertou tirar o Porfírio, colocou o Mike, que deu uma outra velocidade ali pelo lado esquerdo. A outra foi o Bruninho no lugar do Regis. Agora, por que tirar o Matheus Barbosa, se não estava mal no jogo? Entrou o Bernardo, que ficou do mesmo tamanho. O João Vitor no lugar do Matheus Bueno, até demorou para fazer a alteração, mas o João Vitor entrou com 45 no segundo tempo. Até eu disse aqui, o Salvador da Pátria vai entrar agora. E depois a outra alteração, né? Mas tava certo de ele entrar e fazer 2 gols, pelo menos. Dava tempo, né? Tá sendo milagre, homem. Foi avisado, eu avisei. Depois vocês me chamam de corneteiro. Eu avisei antes de começar a jornada, que não era assim. O CRB eu conversei, aí vou mandar um abraço para Alberto Pereira e agradecer pessoalmente a Claudinei Corsi, que me indicou. Alberto Pereira? Ele é o setorista, né? Ele era da CBN lá de Maceió, né? Fui convidado, mais uma vez agradecer você, participei, Claudinei, muito obrigado. De nada. E nós acabamos aí conversando, analisando sobre o CRB e lembrando que o CRB perdeu pro Vitória por 1-0 no finalzinho do jogo. O CRB foi a melhor partida do CRB. Diga uma coisa pra mim, Albert. O técnico do CRB, o Daniel Paulista, ele conhecia algum desses jogadores do Guarani? Conhecer de trabalhar junto com o Claudinei Corsi, o Regis, né? Só. O Regis, assim, e o Matheus. Quem? O Matheus? Diogo Matheus. Diogo Matheus, o Regis, Diogo Matheus. Acho que só, viu, Claudinei Bruno Corsi? José, não? Não, Bruno José, não. Bruno José. 2021 ele veio, né? Bruno José. Quando saiu, ele saiu e o Bruno José veio. Porque era o. Quem que era? Era o Bruno Sávio. Júlio César, esquece, Bruno José, você esquece, era o Júlio César, o Imperador de Campinas. Só dois jogadores. Exatamente. O Regis e o... Eu tenho aqui o time dele. Por favor, Qual é o time Quando dele? o Guarani empatou com o Náutico, Kozlinski, Diogo Matheus,
Ronaldo Alves, João Vitor e Matheus Pereira. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Persson. Bruno José, Nicolas e Júlio César. Então, Bruno José, sim. Bruno José. Então, 3 jogadores. Exatamente. Mas o que você quer dizer com isso, Não, queria dizer com isso que se ele viesse conhecendo o time do Guarani, poderia até se dizer, né? Olha, o Daniel Paulista vai armar um esquema porque ele conhece o time do Guarani, não é o caso, né? E outra, tá sem o Copete, Anselmo Ramon, tá com 5, 6 desfalques, né? Exatamente. O CRB se esfrega, né? Tá se arrastando na zona de rebaixamento, estava, né? E aí, parabéns ao Mas Guarani. Mas vai me dizer né? que o CRB jogou bola hoje? Não. Por uma bola. Não jogou. O Guarani deixou. Quem não jogou foi o Exatamente, não é que o CRB conquistou os 3 pontos. O Guarani deu os 3 pontos para o CRB. Por isso que antes da jornada eu disse, todo mundo aí, 5, eu vou falar. Hora do Bugre, não percam. Terça-feira eu vou vir com 3 pontos assim, ó, colado na testa para Claudinei Corsi, Lucas de Souza e o Wagner Ferreira. Eu falei pra vocês que aguenta. Não adianta. Tava todo mundo, a expectativa lá em Alagoas era que ele iria ser esse jogo. E eu peço por uma perdão bola. Para você ao vivo. Muito obrigado, agora. Lucas de Souza. Eu não peço perdão, não, porque normalmente eu mais acertei do que errei. Mas hoje você me confrontou hoje. Hoje tem que pedir perdão. Por favor, eu tô esperando. Ó, o corredorzinho do perdão é aqui perto da Bebidas Potivo. Pode vir um de cada vez. Tá muito bem. Tá então Albert Cavalcante, o mãe de nada da tarde de hoje, que acertou aí que o Guarani ia perder para a equipe do CRB por 1-0. Agora 5h56, Felipe Marques, vamos liberando então a Essência FM em 102,5 e 98,5, né? A partir de agora você vai seguir com a programação normal da Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5. Essência, a frequência da vida. E nós seguimos aqui com o nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior, no Rumble, no Facebook, no YouTube, no app para Android, também no nosso canal de áudio, no Radiosnet, com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora 5h57, a gente vai dar mais uma faturada e já voltamos com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corssi. 6 horas em ponto em Campinas, 18 horas. Seguimos com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. E eu continuo vendo aqui, né, o torcedor Ponte Pretano tirando sarro do torcedor bugrino, como eu vi ontem também na jornada, o torcedor bugrino tirando sarro do torcedor Ponte Pretano. E aquela história, né? O Batata mandou um áudio aqui pra mim, eu não vou colocar no ar, evidentemente, mas é isso. O torcedor fica tirando sarro do outro, né? O bugrino do Ponte Pretano, o Ponte Pretano do bugrino. E assim vai seguindo o barco, os dois vão se afundando cada vez mais. Em vez dos torcedores, né, do Guarani centrar forças e cobrar a sua diretoria, os seus jogadores, e os jogadores da Ponte Preta centrar força e cobrar a sua diretoria e seus jogadores, a gente vai ficando nessa aí. Pivete. Vamos ouvi-lo. Nós estamos criando muitas oportunidades e agora precisamos concentrar mais para fazer esse último passe de uma maneira mais adequada, ter um índice melhor no momento de finalizar, porque nós podemos observar que o grupo é bem técnico nesse sentido e conseguiu hoje se impor no campo do adversário quase que na totalidade da partida. Boa noite, Bruno. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A equipe tinha 3 jogos sem derrota, agora passa a ter 4 jogos sem vitória. Como você avalia, aliás, esse momento do Guarani no campeonato, né? O time está vendo os outros adversários subirem na tabela de classificação. Preocupa de alguma forma? O que fazer para não perder aquele pique que a equipe vem apresentando no começo do campeonato? Boa noite, Catarino. Cara, a confiança no grupo de trabalho é total. A confiança que nós temos nos jogadores, na qualidade que eles apresentam, haja vista aí os números do jogo. Então, nós não temos muito tempo para lamentar, é ajustar ali minimamente aquilo que a gente precisa ajustar taticamente, porque quarta-feira já tem jogo, já temos um outro grande desafio pela frente. E é com essa convicção no trabalho que nós vamos para fazer esses 2 jogos fora, para que nós possamos ser fortes e conquistar os resultados que nós estamos merecendo. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco o porquê da demora nas trocas. Você voltou com a mesma equipe do primeiro tempo, demorou 10 minutos para fazer as 2 primeiras mexidas no segundo tempo. Por que essa demora na troca em relação aos jogadores? Obrigado. Obrigado. Olha, se você faz uma troca com 10 minutos, eu não considero uma demora muito grande. 10 minutos do segundo tempo, até as coisas se ajustarem. Nós fizemos aqui algumas correções no intervalo. E aí, no segundo tempo, com 10 minutos, a gente já fez as 2 primeiras. No meio do segundo tempo, já fizemos mais 2. Eu, particularmente, não concordo com a sua análise. Acredito que nós trocamos no momento que tinha para trocar e as trocas beneficiaram uma evolução da equipe, tanto é que nós continuamos criando várias oportunidades. Infelizmente, não concretizamos da melhor maneira, mas é trabalhar que o resultado vai aparecer nas próximas partidas. Boa noite, Bruno. Sou o Victor do Bugricast. A arbitragem tem sido um problema para o Guarani nos últimos jogos, né? No derby teve um possível pênalti no Derek, o jogo contra o Tombense foi no Neilton, hoje teve o gol anulado do Regis ali, onde foi marcado impedimento, o gol foi do Derek, mas o Regis estava impedido na visão da arbitragem. Você chegou a reclamar disso na coletiva, né, pós-jogo contra o Tombense. Como é que você está enxergando esse entrave do Guarani, né, que vem sendo prejudicado talvez pela arbitragem, e a diretoria te passou alguma posição em relação a isso, né? Isso está sendo passado para a CBF? Eu, particularmente, não gosto de ficar em cima da arbitragem. Eles são profissionais e merecem todo o nosso respeito, mas realmente nas últimas partidas tivemos lances capitais que foram influenciados negativamente pela arbitragem e que nos prejudicaram. Nós esperamos que possamos ter
arbitragens melhores daqui para frente, o clube está atento em relação a isso, mas nós não podemos ficar só lamentando em relação à arbitragem, temos sim que corrigir aquilo que precisamos corrigir para melhorar o nosso rendimento e, consequentemente, oferecer os resultados que a torcida do Guarani tanto merece. Boa noite, Bruno. Cristiano da Rádio Resenha. Nos jogos anteriores, se falou muito de corrigir o desempenho do segundo tempo. Nesse jogo, já vimos uma evolução muito grande do Guarani nesse desempenho do segundo tempo. Suas trocas surtiram resultado, não ao ponto de igualar o placar. E como corrigir essa jogada de bola aérea que o Guarani vem sofrendo gols? Ali nós temos que ter mais imposição na bola aérea defensiva, porque nós adotamos uma marcação mista, né? Alguns jogadores na zona, outros na marcação mais individualizada. Infelizmente, nós sabíamos dessa qualidade do Anderson Conceição na bola aérea, foi algo que nós trabalhamos a semana e o gol acabou saindo dessa maneira. Vamos continuar trabalhando para poder corrigir e ter uma imposição melhor nas bolas paradas. Em relação ao segundo tempo, tudo aquilo que precisava ser feito para a equipe concretizar pelo menos um gol ou dois, nós fizemos, nós criamos muitas oportunidades. Chegou um certo momento que a gente estava com apenas um volante mais defensivo e trocamos ali, utilizamos muitos meias ofensivos, atacantes, para poder pesar mais a área do adversário. Infelizmente, nós não fomos competentes nas conclusões, mas é algo que nós vamos trabalhar e eu tenho certeza absoluta que com a qualidade que nós temos em termos de jogadores, nós vamos conseguir ajustar esse quesito em relação às próximas partidas. Bruno, Edson da TV Band, a gente conversou antes do jogo e você falava de oscilação. O grupo está preparado? Como é que está trabalhando isso? Porque oscilar vai mesmo, né? Na verdade, hoje, na minha opinião, nós não oscilamos. Nós ficamos o tempo inteiro com a bola, 73% do tempo, e não foi uma posse de bola pura e simplesmente pela posse, passes do lado. Pelo contrário, essa posse foi transformada em pelo menos 9 oportunidades de gol, fora o gol anulado. Infelizmente, nós não conseguimos concretizar da melhor maneira, mas elevar aquilo que a gente fez de positivo em relação a esse jogo, pelo volume ofensivo principalmente que nós tivemos, para que a gente possa ser bem competitivo na quarta-feira e realizar uma grande partida para que o resultado de vitória volte a aparecer. Boa noite, Bruno. Marcos Rossi, do portal Futebol Anterior e Rádio Essência FM. Já foram 10 rodadas, eu queria que você avaliasse se esse Guarani já tem a sua cara e, se não, qual o tempo para isso? Eu acredito que nós estamos numa evolução. Na minha opinião, nós melhoramos muito o processo ofensivo da equipe. Então, a gente vê que hoje nós conseguimos ser mais dominantes com a posse de bola. E agora, quando nós temos esse volume de ações ofensivas, na minha opinião, nós estamos muito mais próximos da vitória do que propriamente os adversários, que às vezes depende de 1, 2 bolas para concretizar em gol. Continuar acreditando no trabalho, nas nossas convicções, porque os jogadores estão conseguindo desempenhá-las e não tenho dúvida nenhuma que os resultados voltarão a aparecer. Boa noite, Bruno. Lalinho Oliveira, Rádio Clube de Americana. Bruno, eu queria te perguntar por que por que a escolha do Diogo Porfírio e não do lateral esquerdo, Mike? É uma boa questão, até para esclarecimento. O Mike vinha com dores na panturrilha, então foi um jogador que fez a maior parte da semana no departamento médico para se recuperar da melhor maneira. Não chegou a ter atestada uma lesão na panturrilha. No final da semana, ele conseguiu evoluir o quadro clínico dele, mas nós sabíamos que ele não teria condições de fazer um elevado volume, né, uma elevada minutagem no jogo de hoje. Foi por isso que nós demos preferência em iniciar o jogo com o Porfírio e depois o Mike acabou sendo opção no segundo tempo, porque era o tempo que nós conversamos junto com o departamento médico, a fisiologia, a preparação física, que ele suportaria sem expor o jogador a um eventual risco de lesão. Pivete, Adriana, Rádio CBN. Você, pela primeira vez no comando do Guarani, passa por um momento de mais estabilidade, né? E o torcedor, muito torcedor, já começa a ficar aborrecido aí com o seu trabalho, com algumas decisões. Eu queria conhecer um pouquinho mais do Pivete e saber como que você encara agora
essa pressão que vem pela primeira vez sob o seu comando no Guarani, e já emendando a situação do Bruno Mendes, né? Você falou, o Guarani já joga na quarta. Como que você tem essa expectativa com relação ao atacante? Em relação à pressão, instabilidade, isso é absolutamente normal no futebol. Nós temos que ter serenidade. Eu não tive euforia nenhuma, e vocês acompanham aí as minhas coletivas quando nós tivemos 3 vitórias consecutivas. Pelo contrário, eu busco fincar o meu pé sempre no chão e sei da minha capacidade, da qualidade do grupo, e nós temos totais condições de reverter essa situação. Algum ajuste ali que nós precisamos fazer em termos táticos, técnicos, para que nós possamos concretizar a jogada da melhor maneira, continuar com humildade na hora de defender, que nós temos uma tendência muito positiva em relação aos próximos jogos. Então a pressão é algo que não me preocupa, eu encaro com muita serenidade, tendo ainda mais afinco no nosso dia a dia de trabalho. Nós temos uma conduta, nós temos uma maneira de proceder, e não é uma mera instabilidade que vai nos tirar dos trilhos. Pelo contrário, essa é a hora de ter ainda mais convicção e principalmente a sabedoria, que nós temos um grande grupo de jogadores que vão, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande Série B. Bruno, você pediu durante boa parte do jogo para o time jogar mais pelos lados de campo. No intervalo até a gente conversou rapidinho. Você acha que o time demorou a entender qual era a tônica do jogo para aí sim, né, exercer essa pressão, ou foi realmente circunstâncias que o próprio CRB levou o Guarani a tentar afunilar mais esse jogo? Então, no primeiro tempo, nós afunilamos mais, né? Nós tivemos ali alguns contra-ataques que nós cedemos ao CRB em relação ao primeiro tempo por forçar demais essa jogada por dentro. Agora, na segunda etapa, foi justamente o contrário. Nós fizemos a correção no intervalo, o time soube assimilar, tanto é que nós tivemos um volume de chegada no corredor lateral do adversário pronunciado, tivemos diversos cruzamentos ali, a oportunidade de gol agora, essa última com o Neilton, foi a partir de uma progressão no corredor esquerdo. E nós criamos bastante, oferecemos menos o contra-ataque para o adversário. Eu não me lembro do adversário ter tido ações assim contundentes no nosso meio-campo, né, no nosso meio-campo defensivo. Pelo contrário, foi um jogo ataque contra defesa, que infelizmente nós não tivemos a eficácia necessária para concluir da melhor maneira o grande volume que nós tivemos com a posse de bola. Criamos oportunidades para isso, mas agora é focar, ter tranquilidade para que nós possamos fazer o nosso modelo evoluir a cada dia para que os resultados apareçam de uma maneira natural. Legal, tá certo, Bruno Pivetti. Muito obrigado pela sua entrevista coletiva. Obrigado ao Marcos Rossi, que esteve lá fazendo o questionamento também da equipe dos canais Futebol Interior. Grande Marcos Rossi, nosso Pimentinha, que volta amanhã no nosso meio-campo FI, sob agora as pautas, né, e a direção de pautas do nosso Pedrolino agora. Então, se for pedir folga, alguma coisa no meio-campo FI, Claudinei Costa até mesmo participar, é com o Pedrolino agora. Com o Pedrolino, ele então que resolve. É ele que manda aprender a obviamente, soltar. Devidamente instruído por mim, né? Mas é com ele. Então tá certo? Já era aquela folguinha. Então, a partir de amanhã, a produção do nosso Pedrolino do meio-campo FI, o nosso poderoso chefinho, Giovanni Paiola, continua com as informações do Peixe, né? Mas a produção a cargo, então, de Pedrolino, já a partir de amanhã, no nosso meio-campo FI. O Marcos Rossi, o nosso Pimentinha, volta amanhã com as informações do Tricolor Paulista. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer as notas, Wagner? Vamos dispensar o Albert? Hoje não precisa... Você quer ir embora, Albert? Opa, manda bala aí. Opa, legal. Então tá bom. Então vai, com o seu destaque final aqui na nossa jornada esportiva, Albert. O Guarani não perdia no Brinco de Ouro, né, dos jogos pela Série B desde agosto do ano passado. Eram 10 vitórias e um empate nos 11 jogos disputados nesse período. A última derrota em casa na Série B foi contra o Grêmio por 2-1 em agosto de 2022. Desde então, o Guarani havia conquistado 10 vitórias e um empate em seus domínios. Agora, no retrospecto geral também, né, Claudinei Corsi, o Guarani nunca defendia uma invencibilidade, né? Nunca havia perdido para o time alagoano em Campinas. Eram 8 vitórias e um empate.
e agora uma derrota das 10 partidas realizadas desde 1973. Ou seja, Claudinei Corsi, amigos, 50 anos. Uma invencibilidade de 50 anos, o Guarani perdeu para o CRB. Daniel Paulista que chegou, treinou o Guarani e agora está no CRB e conquistou a sua vitória. O Guarani joga na próxima partida, né, pela 11ª rodada, quarta-feira, dia 7 de junho, às 19 horas, contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge de Biase. Né? Lembrando que o Diogo Amarelo Matheus levou o 3º cartão amarelo, está suspenso para essa partida. Claudinei Corsi. Tava demorando, né? Exatamente, até estava demorando, passou 10 rodadas, né? O Guarani está na 10ª posição com 15 pontos. E é a Argentina que está jogando aí, não? Não, é o Londrina. Londrina vai vencendo o Sport. O Sport que, se vencer, né, passa aí o Guarani. Por quanto, Albert? Tá vencendo por 1-0, gol de cabeça logo no comecinho, né? O Sport que durante a semana aí, né, foi até decisão dos pênaltis contra o São Paulo. Perdeu, ganhou no tempo normal por 3-1, acabou perdendo nos pênaltis. E o Guarani está na 10ª posição, por enquanto, Claudinei Corsi, porque ainda depende de outros resultados. O Guarani está com 15 pontos na 10ª posição. Esse jogo aí mexe na classificação? Sim, se o Sport, por acaso, o Sport vencer essa partida, o Londrina está indo para 13 pontos, né? Não passaria o Guarani. Se caso o Sport vencer, o Sport já passa o Guarani. O Sport que tem 8 jogos. Tá fazendo isso 8 jogos. A 17 já joga o Guarani para 12ª posição. E assim vai. E lembrando, né? Nós somos Z4. Dentro do Z4, o CRB, após essa vitória heróica, maiúscula, em cima do Guarani, está na 17ª posição com 8 pontos. Muito bem, Albert Cavalcante, grande abraço, muito obrigado e até amanhã no Meio Campo FI, Albert. Até amanhã. Até amanhã, é verdade, Claudinei Corsi. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pelos canais, hoje pelo Rumble, né? Ali pela Tali, pelo Facebook, pelo YouTube, por o canal de áudio, todos os canais aí. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Um abraço aqui à bancada verde e branca. E nós nos encontramos, eu não vejo, na terça-feira na hora do Bugre. Eu quero todos, viu? Todos estão definidos e escalados. Eu não sei se teremos terça-feira na hora do Bugre, porque tem jornada da ponte. Guarde as suas palavras para uma outra oportunidade, Albert Cavalcante. Tá vendo? Repito, guarde as suas palavras para uma outra oportunidade. O que você vinha dizendo, Albert? Ó, você quer pode dar uma ideia para ele aqui? Boletim. No boletim. No boletim, tá todo boletim. No boletim já de amanhã, né? Você já tá mudando seu esquema. Aí eu já vou pegar e já dar aquela. Só vou dar aquela cutucadinha. Como diz, até parece que ele queria que o Guarani perdesse o jogo hoje. Ele tá feliz da vida. Não, Albert, não, é a facilidade. Aqui é narração pro Guarani. Entendeu? No YouTube o torcedor tá dizendo que o Albert está satisfeito com a vitória. Tá vendo? Não, olha aí. Não, a facilidade, como foi dito pelos nossos amigos aqui na bancada. Albert, é uma questão de estatística. O CRB nunca venceu o Guarani. Uma vitória na temporada, vai jogar com o Guarani no brinco de olho e vai vencer? Vou falar pra vocês o que aconteceu. Na sexta-feira, te fiz uma live, a turma da CBN. Na verdade, você quis ir contra nós três, Albert. Não, eu falei que iria vencer por 1-0. Você quis ser uma opinião contrária. Claudinei Corsi, você abriu a jornada falando que era obrigação o Guarani ganhar de 4 até 5 gols. E não era. Tem outro lado, tem outro time. O Guarani tinha que vencer. Mas não era. Tudo bem, mas você pega os dois times, o do CRB e do Guarani. Mas vocês assistiram o jogo do CRB contra o Vitória. O negócio não é como a Vitória foi. Se você, eu vou falar mais uma vez, bater essa tecla. Tira o resultado, tira 1-0. Quem seria o vencedor? Só o que os melhores momentos, tira o vencedor, qual seria? O Guarani, concorda comigo? Então, com essa facilidade todas que vocês disseram, o CRB jogou contra o Vitória, o líder do campeonato, sofreu, fez o Vitória sofrer, né, pra poder vencer. O Guarani ia chegar aqui de uma hora pra outra, com 3 empates, sofrendo, ia virar o Real Madrid. Não é assim, gente. Futebol, jogo é jogado. Falei no começo da jornada. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Vamos aguardar. O Guarani cansou de perder gols, Claudinei Corsi. Poderia ser o resultado de vocês, mas não aconteceu. Então vocês têm que aprender. Aqui é bancada verde e branca, viu? Vou deixar o time do Guarani é incompetente. Não, vocês têm que ter um pouquinho por aquela sandalinha da humildade, porque o time do Guarani incompetente. O ano passado ficamos na segunda rodada, na quinta rodada, só fomos sair na 30ª rodada da zona de rebaixamento. Então esse ano não iria mudar da água já pro tá vinho. bom então? Como assim? Não ficar na zona de rebaixamento já tá bom então com o Guarani? Pelo futebol que vem apresentando o Guarani, essas 3 rodadas, ganhando de 3-1, empatou com o Tombense. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Hoje era obrigação de ganhar e de goleada. Isso que nós falamos aqui. Mas Claudinei Corsi, do outro lado tem uma equipe, Claudinei Corsi. Sim, respeito a equipe do CRB, falei isso, mas o Guarani tinha que golear o CRB.
Eu vou falar. Bom, nós iremos ficar aqui prolongando, né, Claudinei Costa? Mas assim, obrigação sim pela história. Então, até amanhã, Albert. Desde 1973, 50 anos Mais o Guarani perdeu. O Guarani perdeu a sua invencibilidade. Tá bom, como o Guarani quebrou o tabu lá, não sei aonde, Tá que tudo ele também bem, jogou, ele perdeu o tabu. Subestimou o adversário, não pode. Como aconteceu aqui, não pode subestimar o adversário. Iremos jogar contra o Novo Horizontino, temos que ter agora, pregar respeito. Não temos, agora, todo mundo aqui, o Lucas de Souza, não, vamos pregar o respeito ao fortíssimo. Não é fortíssimo, mas jogando lá na casa deles, realmente é mais complicado. Então quer dizer que contra o Tombense era complicado sair com os 3 pontos. Também era difícil porque era na casa deles. Eu não exigiria tanto, mas hoje contra o CRB eu exigi. Claudinei, ele que tá querendo... Bom, eu vou, né? Senão eu vou perder o ônibus pra Valinhos. Ele quer me deixar doido. Pega o ônibus lá. Um abraço. Um abraço, um beijo, até amanhã. Agora, às 6 horas mais 20 minutos, a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior e já estaremos de volta. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 23 minutos, de volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Abraçando a rapaziada que está com a gente ainda no YouTube, né? O Marivaldo Silva, ele diz aqui, o técnico tirou os melhores sem noção, tem que mandar esse pivete embora, tirou os melhores. Que mais que ele diz aqui? Esse timinho não honra o escudo e a história do Guarani. O Gilmar Smiley diz aqui, Ponte Guarani. Uma vergonha para a cidade de Campinas. Que mais aqui? O Carlos Eduardo Matozinho está com a gente aqui também. O Marivaldo Silva diz que se juntar os 2 times de Campinas não dá um. É o que eu falei aqui, né? O pessoal fica aí brigando entre si, né? Tirando sarro um do outro e ninguém cobra as diretorias, os técnicos, os jogadores. E é nisso que dá, né? O Carlos Lemos Matozinho diz que o Sport vai vencer hoje. Quem mais aqui?
O Matosinho disse que os 14 que votaram no CRB estavam totalmente certos. Agora, depois do jogo, né, o Matosinho é fácil de falar, né? Mas que o Guarani era, sem dúvida nenhuma, o favorito, isso pela tabela em si, né? Não tinha dúvidas. Mas o futebol tem realmente dessas coisas, né? A gente cobrou muito aqui uma goleada do Guarani hoje em cima do CRB. Tinha tudo para acontecer, teve tudo para acontecer, mas por incompetência dos jogadores do Guarani acabou não acontecendo. Agora, 6 horas mais 24 minutos. Vamos então, aqui já ouvimos o Bruno Pivetti, vamos com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo às 6h25, Wagner Ferreira começando com o goleiro Tony do Guarani. Olha, ele não sujou o uniforme, né? Ele participou pouco do jogo. O CRB inexistiu do meio campo para frente. Colocou 2 homens lá na frente, mas puros figurantes, né? O Renato e o Rômulo, que começaram a partida. E, por pior que seja ainda, ele tomou um gol que, para mim, bola defensável. Na cobrança do escanteio, para começar ali foram 2 erros, eu diria 3. Primeiro com o Matheus Bueno fazendo uma jogada de juvenil, um escanteio de graça para o CRB, que até então vinha tomando um sufoco do time do Guarani. Na cobrança, veio um zagueiro para ganhar da zaga do Guarani para fazer o gol e para um goleiro Tony que foi mal para a bola. Demorou, eu acho que ele chegou atrasado na bola, não acreditou que a bola entrasse no cantinho. Então, para mim, falhou o Tony. Então, por essas e outras, nota 4 para o Tony no jogo de hoje. Nota 4 para o goleiro Tony. Diogo Matheus, Wagner. Esforçado. Primeiro tempo ali a jogada era toda por ele com o Bruno José. No segundo tempo também jogou ali na beirada do campo, empurrando o time do CRB para trás, mas pouca produtividade. Mas de qualquer maneira, pelo seu esforço, pela sua presença, nota 6 para o Diogo Matheus. É que uma nota boa para o Matheus. E o Alan Santos, Wagner? Aí a dupla de zaga falhou no lance capital do jogo, né? O lance que determinou o resultado da partida. Então, nota 5 para o Lucão. E se você já vai emendar aqui, já que eu falei da dupla... o Alan Santos e o Lucão. 5 também para ele. E o Diego Porfírio, que entrou aí, sem muita gente esperar, de última hora, no lugar do Mike? Eu até achei que seria uma boa, né? Essa escalação do Porfírio ali no lugar do Mike... Porque ele vem provando, toda vez que entra no time do Guarani, tem mais posse de bola, tem mais repertório, finaliza, dribla, dá assistência. Mas hoje não foi bem, não. Primeiro tempo o Guarani usou muito a direita. No segundo tempo ele foi mal. Eu acho que aí, nesse ponto, acertou o Pivetti, tirando o Porfírio e colocando o Mike. Nota 5 para o Porfírio ficar na média. Nota 5 para o Porfírio. E o Mike entrou no lugar dele a 12 do segundo tempo, Wagner. Com vantagem, hein? Com vantagem. Depois, na coletiva, o Pivetti justificou, dizendo que o Mike vinha sentindo durante toda a semana e não poderia aguentar o tempo todo o ritmo de jogo. Então, por isso que ele entrou apenas... Entrou com quanto tempo? Com 12 do segundo tempo. Olha, o Guarani cresceu ali pro lado esquerdo. Cresceu, fez alguma dobra ali com o Bruninho, até com... o Neilton, e, enfim, eu acho que vi vantagem nessa alteração aí. Nota 6 para o Mike. E o Matheus Barbosa hoje, Wagner? Não deveria ser substituído, ele não comprometeu, mas continuou com aquela velha mania, né? É um volante, tem que pensar para frente, não para trás. Ele pega a bola e procura sempre se livrar dela. Sempre com o zagueiro. Sempre para um zagueiro, para um lateral que vai chegando, para um ala. Mas não comprometeu, eu nem esperava que ele fosse substituído. Eu acho que a substituição também foi inócua. Nota 6 para o Matheus Barbosa. E entrou no lugar dele, a 30 do segundo tempo, o Bernardo. Então, não sei para quê, não sei qual é a finalidade. O Bernardo é um jogador também que faz a posição de volante. Não vi nada demais no Bernardo. Não sei se o Lucas comentou nem o nome do Bernardo. Ele fez algumas jogadas lá pela esquerda junto com o Bruninho, que foi quem tentou mais alguma coisa, com o Mike também, mas pouco produziu o Bernardo. Então não faria essa alteração. Mas o Bernardo entrou, vou dar uma nota para ele aqui, uma nota 4 também, para ficar junto com os demais companheiros. E o outro Matheus, Wagner Ferreira, o Matheus Bueno. Vinha sendo um ponto alto do time, né? Aquele volante chamado de segundo volante. Pega a bola e parte pro ataque. Que, né, com a bola dominada, procura uma jogada ofensiva. Também hoje não foi bem, praticamente
culpado, né, em termos, né, no lance inicial do gol do CRB, que não devia ter tocado aquela bola para trás, escanteio, cobrança e deu no que deu, 1-0 para o CRB. Não gostei do Matheus Bueno. Mesmo assim, fica com uma nota 5, fica na média. Ele saiu e deu lugar para o João Vitor, a 44 do segundo tempo, Wagner. Eu vi o João Vitor ali na beirada do campo, olhei pro cronômetro, 45. Aí eu falei aqui pro Lucas, né? O salvador da pátria aí. Mas querer o quê do Ramo? O cara resolveu o jogo em quantos minutos? 5 minutos? Então, devia ter colocado antes. Nem vou dar nota pro João Vitor. Sem nota. Sem nota. Legal. E o Regis, camisa 78, o cérebro pensante do Guarani, Wagner. Eu acho que podemos dar um tempo no Lionel Regis, no Messi Careca, podemos dar um tempo nisso. Será que eu ia pedir muito, dar um descanso pro Regis? Deixa ele no banco. Quem é que tá na sombra dele aí? Vai botar o Isaac ali? Pois é. Eu acho que tem que ser. Não tem sombra, na verdade. Né? Então, ele se sente muito à vontade e não tá rendendo. Jogou as primeiras partidas e só. Nota 4, a menor nota do Guarani, uma das menores notas do Guarani hoje pro Regis, 4. E ele saiu, entrou o Bruninho, a 12 do segundo tempo. Bruninho deveria ter começado o jogo no lugar do Isaac. Wagner, só me explica uma coisa. O Bruno Pivetti até falou, né? Foi questionado lá se ele demorou ou não para fazer as alterações. E ele disse, não, eu não demorei, porque com 10 minutos do segundo tempo eu já fiz. Agora, o cara conversa com jogadores no intervalo, Wagner, e volta com o mesmo time e espera 10 minutos, ele entende que em 10 minutos vai resolver a parada? Quer dizer, ele já não poderia voltar com o jogador, então? Ele disse na coletiva aí, corrigimos algumas coisas no intervalo, mas corrigiu o quê? O time não conseguiu. Em 10 minutos ele conseguiu ver se estava corrigido ou não? Viu que não adiantou nada o papo de vestiário? É um negócio que eu sinceramente, eu não consigo entender. Eu não entendo isso. Bom, depois nós vamos falar sobre o Pivetti, que é um capítulo à parte aqui no comentário. Mas nós estamos falando do Bruninho. Bruninho deveria ter começado o jogo. Melhorou quando entrou no time. Mas o time já estava naquela time desorganizado, né? Tentando... Já estava no bumba meu boi. A única jogada de colocar a bola na área. Então ficou meio difícil para ele. Bruninho, 5. Nota 5 para o Bruninho. E o Bruno José hoje, Wagner? Eu colocaria um coelho ali naquela beirada do campo. Porque correr por correr, acho que coelho corre mais. Ele corre muito, né? O Bruno José. Lucas, tem algum coelho aí, jogador, que possa... Não tem, infelizmente. Tinha um coelho, cara do Corinthians. Coelho do Bosque, né? Coelho do Bosque. Não gostei do Bruno José. Corre, pode ser, podemos dizer que é esforçado, né? Que não foge do pau, mas não rende. Ele vai até o fundo, já procura o lateral de volta para jogar a bola. Jogou 1 ou 2 bolas na área durante o jogo todo. Num jogo que precisava realmente de volume de jogo. Bruno José, também 4. Jogar dentro da área não tem ninguém também, não adianta nada. Tinha o Derek lá, né? Os 2 metros de altura dele lá. E o Isaac? Isaac não deveria nem ter começado o jogo, deveria ter começado no banco com o Bruninho, como já dissemos aqui. O que ele fez no jogo? Um chute, acho que no primeiro tempo. Segundo, sumiu, não rendeu absolutamente nada. Nota 4 pro Isaac. E ele saiu para dar lugar ao Neilton, a 30 do segundo tempo. A ligeira melhora, né? Porque o Neilton é mais rápido, mais ligeiro. Mas também acho que o Neilton não está muito satisfeito no Guarani, não. Porque condição de reserva, ele que veio como uma condição de artilheiro aí, de resolver os problemas do ataque do Guarani, e parece que não está se sentindo muito bem, não. E quando ele entra, pouco resolve. Mas deu uma melhor, foi melhor que o Isaac. Nota 5 pro Neilton. E fechando o time do Guarani, fechando o Neilton, o Derek. O Derek, né? Tem uma sombra boa, né? Que é o Bruno Mendes. Até acho que Bruno Mendes começa a partida da próxima. É o Bruno Mendes que é a sombra do Derek ou o Derek que é a sombra do Bruno Mendes? Vai. Não. O Bruno Mendes é o titular. É o titular, então a sombra é o Derek. Exatamente. Hoje ele fez um gol, fez a parte dele. Mas houve a alegação do impedimento. Comentou-se aqui de um toque, né? Do Bruno José. Mas depois, com calma, vimos que foi um impedimento do Regis na jogada. Falando do Derek, pouco rendeu. E olha que era jogo para ele, porque tanta bola jogada na área, com a estatura que ele tem, era para aproveitar. No entanto, perdeu todas para a zaga do CRB. Nota 5 para o Derek para ficar na média. Bruno Pivetti, você já vai com a nota e os comentários, Wagner? Vamos já, né? Ele vai ficar com uma nota 4. 4 a nota. Porque, no meu modo de entender, começou errado. E nas alterações que ele fez, de 5, 2... eu aprovei, no caso da lateral esquerda, né, do Mike entrando no lugar do Porfírio e a do Bruninho no lugar do Regis. Agora, tirou o Matheus Barbosa para quê? Para colocar o Bernardo, ficou 6 por meia dúzia.
O Isaac com o Newton, ligeira melhora, mas também pouco produziu. Então, o Pivete, eu acho que falta um pouquinho mais de ascendência em cima do elenco, de exigência, de vibração na área técnica ali, porque ele aceita muito passivamente. Isso aqui nós comentamos já já faz alguns jogos. É a maneira dele atuar. Agora, com essa maneira aí, acho que ele vai morrer abraçado juntamente com o elenco. Se o Guarani não conseguir os resultados nas próximas rodadas, eu acho que ele dança. Porque os dois jogos, vocês sabem com quem são, né? Novo Horizontino fora de casa e contra o Vitória, se não me engano. Não é isso? Então, veja que situação está o Guarani, numa queda livre dentro da Série B. O Vitória onde? Lá ou aqui? Lá em Vitória. Lá em Vitória. Tá muito bem, então nota 4 pro Pivete. Então, expectativa, Wagner, para fechar a sua participação aqui, expectativa que pode ter o torcedor, justamente para esse jogo da quarta-feira, lá em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino, Wagner. Ele não vai ter o Diogo Matheus, e se pode cravar aí que ele vai começar só uma com o correção Varinho. aqui, o próximo jogo do Guarani, depois do Novo Horizontino, é o Vila Nova, fora. Vila Nova. Isso. Vila Nova fora. E aí depois pega o Vitória, aí sim em casa. Vila Nova também não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, ele não vai ter o Diogo Matheus, pode cravar aí que ele vai começar com o Alvarinho na lateral direita, porque não tem substituto imediato pro Diogo Matheus. A zaga ele vai manter. Ele A não deve ser manter que ele ponha o Ian Henrique, né? Não, mas não vai. Garoto da base. Pode esquecer, ele vai começar com o Alvarinho. E na lateral esquerda, pelo que nós vimos hoje, se o Mike aguentar, ele começa com o Mike. Meio campo não vai ter mexida. O Regis merece um descanso aí, mas ele não vai mexer também, que é um craque. Podia deixar aqui em Campinas, né? Mas vai continuar, você vai ver, vai aparecer de novo. É o tal negócio, né, Wagner? É o cara que veio para decidir, é o craque do time. Então, tem que botar para jogar, né? Não, pela E beirada. torcer para que de repente ele dê uma luz lá e... Que o time volte, né, a render o futebol das 3 primeiras rodadas. Bom, Wagner, eu tenho 2 frases aqui que eu anotei do Bruno Pivete. Nós temos totais condições de reverter essa situação. Foi uma. E a outra, vamos passar por esta mera instabilidade. Ele tem que dizer isso mesmo, né? Se ao contrário, não vai botar fé no grupo que ele tem, que ele comanda. Bom, a gente tem que ir por aquilo que fala o treinador, né? Então ele tem que realmente Ele falar. diz que é uma mera instabilidade. Agora, eu não vejo muita alternativa, né? Porque se o time é esse aí, o titular e a base, o que é que ele pode melhorar com jogadores que, por exemplo, ficaram no banco? Com o Valber, com o Lucas Araújo, com o Wenderson, com o Lucas Silva. Não dá pro Isaac mais ser titular do Guarani, na minha opinião. Entrar como titular não. Não dá. É um jogador que de repente pode entrar no final do jogo. Pode entrar ali no lugar do Regis, inclusive fazer uma sombra pro Regis. Mas o Bruninho é a ponta esquerda do Guarani, não tem como ser diferente. Então vai depender do Bruno Pivete, suas escolhas para a sequência do campeonato. Aí sim, vai justificar essas 2 frases que o Claudinei Costa acabou de informar. Beleza, Wagner. Grande abraço para você. Muito obrigado pelos comentários. Amanhã você volta em dose dupla, então, comentando mais esse jogo do Guarani, do nosso meio-campo FI e também com o seu comentário do dia. Tá certo, Wagner? Só algumas coisinhas aqui, né? O jogo foi... faltou a arbitragem, né, Wagner? Ficou fraco, jogo fraco tecnicamente, porque ficou... A nota do jogo. Olha, o CRB veio com aquele objetivo e conseguiu. Parabéns para ele, parabéns para o Daniel Paulista, o resultado foi justo. Se o time veio com aquela filosofia de jogo, conseguiu o seu objetivo, tá de parabéns. O Guarani que não teve competência para, né, com toda a pressão, todo o volume de jogo que teve, de transformar isso aí em gols. E discordo do Pivete, que o Guarani criou muitas oportunidades de gol. Se você colocar a bola na área, for oportunidade de gol, ele tá certo. Agora, a finalização, né, com precisão, o goleiro tá lá para fazer defesa milagrosa, aí é outra coisa. Então eu não vi nada disso do que ele falou, não. Então o Bruno Pivete que abre o olho, porque não vai ficar insustentável a presença dele se o Guarani continuar a ladeira abaixo nesta Série B. Arbitragem... A nota do jogo, Wagner? Nota do jogo, nota 5. Nota 5. Né? E a arbitragem do senhor Afro de Carvalho Filho? Afro Rocha de Carvalho Filho? Eu não vi nada demais na arbitragem dele. Aquele lance que ele foi pro VAR, e naturalmente ele tinha dado o gol. Quem não deu foi o VAR. Chamou a atenção do impedimento do Regis. Então tudo bem com ele. Então o seu Afro Rocha de Carvalho, ele é lá da Paraíba, 34 anos, advogado em João Pessoa. O Luiz Felipe Gonçalves Correia, que era também da Paraíba, só que ele mora em Cabedelo. Ele é personal trainer. E o Schumacher, olha o nome do cara. Schumacher Marques Gomes, também da Paraíba, só que da cidade de Souza. Ele é um representante autônomo. Nota boa para arbitragem. Corredor. Nota 7, Claudinei, para arbitragem.
Muito bem, Wagner. Mais alguma coisa? Só o público, né? Não foi todo mal, quase 5 mil pessoas. 60 conto a inteira e 30 a meia, né? Sendo que a meia não é com camisa. E eu acho que o horário também, 15h30, tirar o torcedor de casa com o almoço com a família domingo, e tal. né? 16h30, isso seria melhor. Mas, em todo caso, eu acho que tá bom, de bom Até que tamanho. foi bom na pro- média, né? Na média de torcedores que vão ao estádio. Valeu, Vagnão. Até amanhã, então, no Meio Campo FI. Amanhã no Meio Campo FI com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Grande Legal, um e abraço. Até lá. Até lá. Ótima noite de domingo, ótima semana para você, Wagner. Muito bem. São 6h39, agora em 30 segundos dentro do nosso fim de jogo para a Prune Alimentos. Você confere a ficha técnica completa para CRB 1, Guarani 0. Prune Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prune Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. É, Guarani, depois de 50 anos, hein? Pela primeira vez na história, o CRB venceu o Guarani na tarde desse domingo. O técnico Bruno Pivetti mandou a campo Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Diego Porfírio. Depois Mike, Matheus Barbosa, depois Bernardo, Matheus Bueno, depois João Vitor, Regis, depois Bruninho, Isaac, depois Neilton, Bruno, José e Derek. Ainda no banco de reservas tinha o Pegorário, o Valber, o Alvarinho, o Ian, Lucas Araújo, o Anderson e o Lucas Silva. Já o time vencedor, o time do técnico Daniel Paulista, mandou a campo Diogo Silva, Fábio Alemão, Anderson Conceição, Simon, Lucas Lima, depois Falcão, Juninho, João Paulo, depois Cristietô, Matheus Ribeiro, Guilherme Romão, após Hereda, Renato, depois Edmar, Rômulo, depois Everson. Ainda no banco de reservas, o Vitor Caetano, Gum, Rafael Longini, David Brown, Anderson Leite e Riquelme faziam parte do elenco do CRB. O gol do jogo marcado aos 13 da primeira etapa, após toque de cabeça de Anderson Conceição em cobrança de escanteio de Juninho. Árbitro do jogo, Afro Rocha de Carvalho Filho, que anulou um gol do Guarani, auxiliado por Luiz Felipe Gonçalves Correia e Schumacher Marques Gomes, ambos da Paraíba. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza de São Paulo, e o VAR, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Cartões amarelos para o Guarani, Diogo Matheus, Bruninho e Lucão. Para o CRB, Fábio Alemão, Simon e Lucas Lima. Para um público de 4.846 pessoas e uma renda de 129.210 pessoas. 10ª rodada Campeonato Brasileiro Série B 2023. Guarani Tombense. Essa é a ficha técnica completa, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, grande abraço, muito obrigado pela sua transmissão. Amanhã te encontro então no Meio Campo FI com as informações do Timão, tá certo? É isso aí, amanhã no Meio Campo FI eu volto com um boletim do Coringão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, da sua presença. Fique com Deus, até a próxima. Fui. Legal, este Lucas de Souza transmitiu a partir daqui a vitória do CRB em cima do Guarani por 1-0. Lembrando que amanhã às 7 da manhã tem o nosso Café com Bola, as informações do esporte, falando muito mais dos times de Campinas, também é o que aconteceu na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, enfim, tudo para você das 7 às 7h30 da manhã no nosso Café com Bola, na Essência FM, a frequência da vida, e também no Facebook dos canais Futebol Interior. Agora são 18 horas mais 42 minutos, colocamos aqui um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Às 6 horas mais 43 minutos, consequentemente, colocamos um ponto final também na nossa jornada esportiva deste domingo, dia 4 de junho de 2023. Você acompanhou com a gente aqui CRB 1, Guarani 0, 10ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani que perdeu com gol a 13 minutos de Anderson Conceição. O único gol da partida que deu a vitória à equipe do CRB. Você conferiu aqui na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui para Mistral Norte-Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani em Campinas. Acesse construtorapatriani.com.br.
Também falamos para Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte, loterias, mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos você encontra na rede Goodbom e também na rede Oba. Ridger Comunicação Integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça pelo delivery 3744-2121. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias na Essência FM, a direção geral do pastor Josimar Fonseca, a coordenação do Gil Kleber e a técnica do Lucas Boa Pessoa. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Te espero amanhã às 7 da manhã no nosso Café com Bola e ao meio-dia tem o Meio Campo FI nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Uma ótima noite de domingo para você. Tenham todos uma santa e abençoada semana. Tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.